Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Em Campinas, agora 16 horas. Claudinei Corsi. Quatro da tarde, mais um minuto. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5 e 98,5 para Campinas e região. Circuito de Minas, Circuito das Águas e Sul de Minas. Você, a partir de agora, já está com a gente em mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM. Essência. Futebol Interior. 4 da tarde, mais 2 minutos, hoje com as emoções, sabadão, 29ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, tem CRB e Guarani Futebol Clube, Estádio Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas, a bola rola às 17 horas. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, não vai perder um só lance. Mais um desafio para o Bravo Bugre Guerreiro. Guarani, se quiser continuar no G4, tem que vencer mais um desafio. E desta feita é o time do seu ex-técnico Daniel Paulista, o CRB, que também está subindo na competição. E você ligado com a gente aqui terá a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Rádio Futebol Interior. Aqui nos canais Futebol Interior contamos com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva é do Elcio Paiola e a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Pelos lados da Rádio Essência FM, na Avenida do Ipiranga 447 em Campinas, eu conto com os trabalhos técnicos de Lucas de Souza, também com Lucas Pessoa, Lucas Boa Pessoa. A coordenação geral é do nosso amigo Gil Kleber e a direção geral é do pastor Josimar Fonseca. Essência, a frequência da vida. A Essência, a frequência da vida, que agora também é a frequência do futebol, com a equipe dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, a bola rola no Rei Pelé, em Maceió, para CRB e Guarani. Por aqui nós falamos para a construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br e saiba do mais novo lançamento agora no Parque Prado, em Campinas. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Hoje é sábado, hoje é dia da pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Com a gente também Café Canecão, sempre o café no seu melhor momento. Bebidas Potinho, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Tá na mesa, tá Prone. Ridger Comunicação Integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça pelo delivery
as delícias do Dadá pelo 3744-2121. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 4 da tarde, mais 5 minutos, 4 e 5, às 5 da tarde a bola rola no Rei Pelé em Maceió para CRB e Guarani, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora eu vou girar os primeiros e principais destaques aqui na nossa jornada esportiva para você, ligado no Facebook, no Rumble, no YouTube, no nosso app para Android, no nosso canal de áudio também no Rádiosnet. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa jornada esportiva. Vamos ao giro de manchetes no nosso Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. 4 e 6, e eu começo com o primeiro destaque do Bravo Bugre Guerreiro. Sobe o hino, Felipe Marques. E o primeiro e principal destaque do Bugre está chegando com ele, o galã de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre. Fala, Albert. Opa, legal. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, o nosso DJ Felipe Marques. E a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. Seja bem-vindo, viu, Claudinei Corsi? Sentimos muito obrigado, Albert Cavalcante. A sua falta, viu? Mandamos beijinhos, corações pra você, porém, entretanto, você não responde o WhatsApp. Você é Eu não sou desses. Você, mandamos, né? Bom dia, Claudinei Corsi. Como você está? Tô bem. Só isso, mas nós gostamos, nós estamos sentindo muito a sua falta, viu, Claudinei Corsi? Vamos ao destaque do Bugre. Começou no pique, eu vou começar no pique igual Claudinei Corsi, viu? Nossa, Ney, mas você ainda continua assim? Nossa, Ney, fizemos uma festa pra você, mas tudo bem, vamos ao que interessa, né? Essa jornada hoje, amigos, será daquele jeito, mas tudo bem. Em boa fase, o Guarani entra em campo na segunda colocação da Série B com 50 pontos após 3 vitórias consecutivas. São 3 marcas favoráveis ao Bugre neste sábado. Melhor aproveitamento do segundo turno, invencibilidade de 5 jogos e mais de 2 meses sem perder como visitante. A última vez foi no dia 3 de julho, em Ribeirão Preto, diante do Botafogo. Dito isso, Claudinei Corsi e amigos, o Guarani está definido e escalado. Tá muito bem, e se o Guarani está definido e escalado pelo técnico Humberto Loser, manda pro ar, no pique do rádio, pro torcedor do Bugre saber qual é o time que entra em campo, hein, Albert? É o time do técnico Humberto Loser, que vai em busca, hein? Vai em busca da sua primeira vitória em Alagoas contra a equipe do CRB. Tem Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek Claudinei Corsi. No repeteco, Albert Cavalcante, como joga o Guarani. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, João Vitor e Derek. Tá aí o Guarani sem novidades. É o Bugre que o torcedor está acostumado a ver. É o Bugre que está acostumado a vencer. E será que é o Bugre que hoje vai conseguir mais uma vitória? É o que espera o torcedor do Guarani, que está embalado rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, 4 e 9. E o destaque do Daniel Paulista, do time do Daniel, o CRB, hein, Albert Cavalcante? É, o CRB do Dani Paulista, 10º colocado com 42 pontos, foi montado no início deste ano justamente por Humberto Loser, que deixou o time em maio na vice-lanterna e foi contratado em junho pelo Guarani. O substituto dele no Galo foi o Dani, responsável direto por uma arrancada que livrou os regatianos do risco da queda e ainda os colocou com chances de acesso. Nesta tarde, os 2 treinadores se encontrarão no Rei Pelé, Claudinei Corsi. Estão aí então os destaques iniciais de Guarani, CRB e Guarani. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, a bola rola no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, na Bela Maceió, para Guarani e CRB. E para este jogo, os canais Futebol Interior e a Rádio Essência FM têm opinião. A opinião é dele.
Wagner Ferreira. Olá, Wagner Ferreira, grande abraço, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E a sua expectativa para CRB e Guarani. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Claudinei Costa, prazer em tê-lo de volta aqui, a bancada verde. O prazer é todo meu, Wagner Ferreira. Interior. Muito bem, vamos deixar os confetes e serpentinas aí de lado. Mas, olha, um abraço pro Lucas, Albert Cavalcante, o nosso samurai. Expectativa a melhor possível, meu caro Claudinei Costa, amigos dos canais Futebol Interior, Essência FM. Guarani não tem que pensar nos outros, não. Tem que aproveitar o seu bom momento. Força máxima para cima do CRB, respeitar o time adversário, mas nesta fase em que estamos afunilando, né, os que estão na beira para a classificação estão apertando. Veja a incompetência do Ituano ontem, né? Poderia ter pelo menos um empatezinho contra o Vitória, e o Guarani com uma vitória hoje seria o líder. No entanto, se não vencer o CRB, o Guarani pode ficar fora do G4, dependendo dos resultados combinados de hoje e de segunda-feira. De hoje não, de domingo e de segunda-feira. Então, veja bem, a importância do resultado positivo na tarde de hoje. Tem condições para isso. É só manter o aproveitamento que vai tranquilamente conseguir. Não digo tranquilamente, mas vai conseguir o seu objetivo, que é a vitória diante do CRB. Legal, o otimista Wagner Ferreira, aqui nos canais de Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, disse que o Guarani vence o CRB. Anote aí, hein, torcedor. Agora, 4h11, ele vai transmitir a partida. Todas as emoções de CRB e Guarani aqui na Essência e também no Futebol Interior. Quem é ele? Felipe Marques. Lucas de Souza. Olá, família. Boa tarde para você. Grande abraço. Seja muito bem-vindo à sua expectativa para CRB e Guarani. Ótima tarde para você, Claudinei Costa. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa jornada esportiva. Forte abraço para você. Muito obrigado, Lucas. E a expectativa lá em cima, né, Claudinei Costa? O desempenho do time do Guarani é um desempenho que anima o seu torcedor, só que é o seguinte, da sequência de 9 jogos que o Guarani ainda tem para fazer, 10 com esse de hoje, esse jogo do Guarani diante do CRB lá no Rei Pelé, na minha opinião, é o mais complicado. Haja vista que o Guarani ainda vai fazer 2 jogos contra times que ainda brigam pela parte de cima, e vão fazer 2 jogos em casa. Hoje, fora de casa, contra o CRB, que realmente faz um caldeirão lá no Rei Pelé. Mas acredito que o Guarani tenha totais condições de conseguir os 3 pontos, se manter aí no G4 e firme aí rumo ao acesso à Série A do ano que vem. Legal, este é Lucas de Souza, narrador dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, vai transmitir a partida aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM em 102,5 e 98,5. Para você, as emoções de CRB e Guarani. 4 da tarde, mais 12 minutos. Jornada esportiva, canais Futebol Interior e Essência FM. Sempre em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Nós vamos para um rápido intervalo e lembrando a você, lógico que você pode e deve participar com a gente aqui da nossa jornada esportiva. Fique à vontade para mandar a sua mensagem através da nossa live no Facebook, através da nossa live no YouTube e também no nosso WhatsApp, 19 9 89 89 35 26. 19 9 89 89 35 26 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, para você que está na Rádio Essência, através do nosso app para Android, para iOS, no canal de áudio. Repito para você o nosso WhatsApp, 9 89 89 35 26, 4h13, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. Agora, 4 da tarde, mais 16 minutos, 4:16, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5 com a jornada esportiva Série B, Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho às 5 da tarde, a bola rola em Maceió, no Rei Pelé, hoje sabadão, né, dia 23 de setembro. Ô, Alberto Cavalcante, começou a primavera. Você gosta da primavera, Alberto Cavalcante? Se for essa primavera que nós estamos vendo aqui, imagine a tia Vera, né? Num calor que eu vou falar pra você, mas eu gosto sim. Né, ali, né? Fica tudo mais bonito, tudo mais gostoso, tudo mais bacana. Mais florido. Mais florido, né? Você vê tudo mais. Só que com esse sol aí, acho que os cactos estão adorando, viu, Claudinei Corsi? Quanto temos de temperatura no momento em Campinas, Alberto Cavalcante? 39 graus marcando no relógio aqui, do Taquaral. Do Taquaral. 39 graus, Claudinei Corsi. Esse relógio está no sol ou na sombra? Ele está exatamente no sol. Então tá bom. 39, e você coloca mais 3 pontos percentuais para cima, né? Por conta do calor. Virou pesquisa política ou agora, 3 né? para baixo. Ou 3, mas acho que é 3 para cima, né? Mais ainda toda a seu índice corporal. Ô, Lucas de Souza, eu senti uma ponta de... Você quis dizer o que com isso pro Albert? Não, porque ele falou o seguinte, 3 pontos pra cima, e nas pesquisas políticas é 3 pra cima ou 3 pra baixo, Ele tá né? querendo dizer que aquela votação minha, Claudinei, Não tem nada a ver. aquela votação que eu ganhei, né? Ele tá querendo dizer, Ney, que houve alguma... Falcatrua, mas eu vou te Meu contar uma Deus do coisa. céu, hein? Vocês não sabem, viu, Ney? Eu sei o que você vai falar. Tem gente também que está participando também. Está concorrendo também, né? Está concorrendo. Então vamos passar a palavra para ele. Faça o seu merchan então, Lucas de Souza. Boa. Muito bem. Eu não tive essa oportunidade, mas tudo bem, Ney. Tamo junto, tamo junto. Mas o primeiro sempre sofre, né? Então eu abri os caminhos do caso. Exatamente. O mais novo aproveita, né? Então tá bom. Mas agradecer desde já a todos que estão ali participando da pesquisa do Instituto Hipop Marketing e Publicidade de melhor locutor aqui da região de Campinas. Estou, né, acompanhando aí, estou, graças a Deus, Você bem é à candidato? frente. Sou candidato. E você está sendo bem votado, Lucas? Bastante votado, bastante votado. Ótimo. E logo menos sai o resultado e, se Deus quiser, com o prêmio para brilhantar mais aqui a bancada do futebol Tá certo. interior. Aí quando vocês forem receber os prêmios, nós vamos trazer os prêmios aqui, os troféus. Sim, os certificados e tudo mais. Ô Ney, depois, quando a gente for pro intervalo, eu vou te contar essa história de prêmio, viu, Ney? Que seria? Ô, Ney, Mais ou menos eu já sei. Você já imaginou o que é? Ney, vou fazer o seguinte, eu assim, só o fato de ser lembrado na página já Sim, tá bom, tá, é Ney? importante, tá Agora bom. eu acho Tá que o de bom Lucas vai tamanho. trazer, mas eu não, viu, Ney? Vamos aguardar. 4h19, eu quero mandar um abraço aqui para a rapaziada que está linkada e ligada com a gente aqui através do nosso app para Android, para iOS, no nosso canal de áudio. Temos ouvintes nesse momento na cidade de Porto Velho, lá em Rondônia, em Ribeirão Preto, São Paulo, que se aqui está esse calor, imagina em Ribeirão Preto, né? Em São Paulo, capital, em Betim, Minas Gerais, em Sorocaba, pertinho aqui de Campinas,
Deixa eu ver onde mais tem ouvintes aqui do Canais Futebol Interior. Em Campinas, evidentemente, tem vários aqui. Deixa eu ver aqui, mas nos Estados Unidos tem ouvinte. Em Penápolis, São Paulo, interior de São Paulo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Também aqui pertinho em Sumaré, pertinho de Campinas, também tem ouvinte ligado com a gente. E você que está aí ligado através do canal de áudio, do app, do iOS, do Android, do Radiosnet, fique à vontade, mande sua mensagem aqui pra gente. 19989893526 é o nosso WhatsApp. E diga aí qual é o seu time de coração, para quem você torce, enfim. Fique à vontade para mandar o seu abraço, o seu beijo, a sua mensagem aqui pra gente. 4 da tarde, mais 20 minutos. E, Robert Cavalcante, eu vou chamar já o Bruninho, né, que deu entrevista, foi a coqueluche aí da semana, com aquele golaço de voleio, né? Pena que o gol dele saiu depois da inscrição do Prêmio Puskás, né? Mas tenho grande percepção de que o rapaz do Botafogo lá é capaz de levar, hein? Madruga, né? Madruga, né? Madruguinha. Madruga de toquinha, né? Exato. É capaz de levar. Eu não vi os outros gols, sinceramente, mas aquele detalhe lá do gol do futebol feminino, ó, gente, para com isso. Falar que é o segundo gol mais bonito do Brasil é porque foi numa Copa do Mundo feminino. Foi numa Por Copa. isso que estão falando isso. Foi numa Copa do Mundo feminina, tá? Tem todo esse negócio da lacração e tal, gente, mas falar que aquilo lá é um gol bonito para concorrer a Prêmio Puskás, dá licença, né? Presta atenção, a jogada foi muito bem trabalhada. Teve um toque de calcanhar e Sim, tudo foi uma mais. jogada bonita, mas o gol em si... pera, né? Pera um pouquinho. Albert, me dá mais um destaque do Bugrei, Albert. E o Guarani, né, vai em busca da sua primeira vitória em Alagoas. É isso mesmo, torcedor. O retrospecto entre CRB e Guarani são 21 jogos, com 8 vitórias do Guarani, 8 empates e 5 derrotas. Dessas 5 derrotas, a única que o CRB venceu o Guarani em Campinas, pode acreditar, foi na estreia do técnico Daniel Paulista, contra, né, o Guarani, que culminou, né, a saída do goleiro Tony, que todo mundo lembra a história, que o Tony ali acabou tirando o braço tirou o braço entretanto, o Tony acabou saindo e ali foi a sua estreia, né? Robert, foi aquele gol que o Lucas de Souza disse que o refletor atrapalhou, né, o sol atrapalhou, né? Exatamente, mas sabe o que acontece? Eu vou falar pra vocês aqui, o Lucas foi na minha, viu? Porque o Lucas foi na minha, que eu falei, Lucas, eu acho, não foi Lucas? Eu falei, Lucas, eu acho que não é possível, porque o Tony, a gente conhece o Tony, o Tony eu conheci ele pessoalmente, não é possível ele ter, né, falhado ali, pra mim foi, né, e o Lucas, ele acabou indo ele acabou confiando muito, e ele acabou, né, falando sobre isso. Você entrou na mente dele. Não, eu acabei comentando, e ele também, com a percepção dele também, por conhecer também o estádio Bricolor também, só que assim, ficou e ele acabou externando. E você se arrependeu disso, Lucas de Souza, ou não? Não, inclusive mantenho a minha opinião em relação ao lance. Pra mim, o Tony foi atrapalhado pelo sol e por isso não fez a defesa. Eu não vou levantar essa polêmica aqui de novo, viu, Wagner Ferreira? Porque daqui a pouco o ouvinte já vai ligar aí e vai falar que não... Mas faz uma enquete aí. Não usou boné? É o quê? Ney, faz uma enquete aí. Ô, Wagner, mas falando nisso, não tem mais goleiro que joga de boné, né, Wagner? Depois daquela conversa, né, do goleiro português, né? Que foi buscar o boné dentro do gol, né? O bonezinho, fez a defesa. Mas não tem, né, Wagner? Antigamente os goleiros usavam até com patrocínio, né, Wagner? Olha, eu não... botar um, né, mano? Nossa, um patrocínio no bonezinho. Nós somos velhos, né, Albert? Não, mas só que a gente lembra, só que tinha, né? E normalmente os goleiros já entravam, né? Já vindo do vestiário com o bonezinho, pra na hora da partida só ver o boné voando. E a joelheira, então? Exato, joelheira. É verdade. A joelheira era de feltro, né? Nossa. Como é que vai flexionar o joelho com aquela joelheira ali? É verdade. Continue, Albert. Mas então, né, sobre esse gol sobre o CRB, com essa vitória, né, o Guarani culminou aí, foi uma das partidas depois que o Bruno Pivetti, né, pediu o bonezinho, e o Guarani, né, que por mais que no retrospecto tenha 8 vitórias, no estado de Alagoas, o Guarani nunca venceu o CRB Alagoas. Então, temos aí um tabu a ser quebrado desse retrospecto todo, o 21 tempo jogos. Tá bom em Maceió? Provavelmente sim, presidente. Olha, agora é muita informação. Não, na verdade, eu vou até te ajudar. Eu não deveria, mas vou te ajudar. Obrigado, Ney. Eu não deveria, mas eu vou te ajudar. Eu sei. É o seguinte, a temperatura era alta, viu, Wagner? Tinha prenúncio de chuva pela manhã, mas à tarde a tendência era de uma nebulosidade menor.
Mas daqui a pouquinho o Albert vai trazer as informações mais Exatamente. concretas. Eu perguntei porque outro dia choveu tanto lá nas ruas de Maceió. Não, de novo, Wagner. É boa. Essa é boa. Bem boladão. Mas só que voltando à informação, né? Audiência rotativa. Audiência rotativa, né? Mas agora até esqueci. Só lembrando, o Claudinei Corsi adora isso. Só lembrando que Humberto Loser vai para sua partida 71, né? Ele se torna agora o segundo técnico com mais tempo aí do lado de treinar o Guarani, né? No século. E só de pensar que um tempo atrás, Daniel Paulista era o técnico mais longevo do Guarani de 2021 a 2022. Ele que levou o Guarani naquela arrancada espetacular. 30 pontos no primeiro turno, 31 no segundo. Nós aqui, tudo aqui morrendo, pensando que ia ganhar. Nós perdemos pro Goiás no Brinco da Princesa. Quem sabe se repete hoje, viu, Claudinei? Inclusive surgiu uma polêmica, né, de quem levava mais vantagem por conhecer este ou aquele time. Porque, vejam bem, o Humberto Lousa foi quem montou o time campeão Lagoano Invicto do CRB. Foi demitido quando o time estava em baixa. Perdeu nos pênaltis da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, aí começou a derrocada, por isso que ele foi demitido. Então, agora o Daniel Paulista conhece o Guarani, mas eu acho que não é o mesmo Guarani do tempo que ele passou por aqui. É uma outra história. Então, fica aí a pergunta, quem vai levar mais vantagem por conhecer melhor o time? Agora, o Wagner Ferreira, que estava me preocupando, né? Eu não participei da outra jornada, mas estava assistindo, evidentemente, o jogo do Guarani. E a questão dos cartões, Wagner Ferreira. Como você disse que o Guarani tem um time titular e que os reservas são realmente reservas, né? Para tapar buraco quando o time está vencendo, para entrar lá, para poupar um pouquinho os titulares. Mas essa questão dos cartões e alguns cartões bobos, hein, Wagner Ferreira? Alguns cartões bobos que o Guarani tem tomado, como tomou na última partida. Um trabalho tem que ser feito nesse sentido, né? Para evitar o cartão amarelo. O cartão amarelo para evitar um gol, a gente até aceita. Agora, cartão por reclamação. Então, o jogador do Guarani, nesta fase do campeonato, tem que entender que para eles é tão importante como para o clube a classificação, o acesso. Então, evidentemente que todos querem estar participando de todos os jogos. Então, eu acho que eu creio que há alguém que faça esse trabalho, para que o time realmente tenha consciência do objetivo comum e evite esses problemas aí, como o Ney falou agora, no caso de cartão bobo. E só lembrando, né, o Lucas Araújo está fora da partida por conta do terceiro cartão amarelo. Os pendurados do Guarani são o Mike, né, o Kaique, o Bruno José, o Derek e o Bruno Mendes. Então, é isso que eu estou dizendo, Wagner. Você vê, são jogadores importantes. O Bruno José, por exemplo, o Mike. E são jogadores que têm o costume de tomar o cartão amarelo. Principalmente como Mike, você disse, eu concordo com você. Vai evitar um gol, precisa, beleza. Agora, o cara sair, vir reclamar com o árbitro e tomar cartão é difícil, né? O próprio Bruno José, né? E quando perde uma bola, ele vai para cima do cara que pegou a bola dele, vai lá e faz a falta. Mas falta técnica. É exatamente isso. É de momento, né, do jogador. Muito bem, 4 horas mais 27 minutos, 4h27. Antes de eu chamar o Bruninho aqui, pra gente trazer a palavra, Lucas e Souza, vamos dar uma passada aí. Nesta 29ª rodada, que começou já lá no início da semana, não é isso, Lucas? Exatamente, começou no último dia 19, mais conhecido também como terça-feira, com a vitória de virada do Sampaio Corrêa diante do Vila Nova por 2-1. Vitória essa que culminou com a demissão do técnico Marquinhos Santos, e o Vila Nova já contratou seu novo treinador, que é o Lisca, hein? Lisca doido, o novo treinador do Vila Nova. Vai chegar onde com o Lisca? Meu Deus do céu. Para muitos, o Vila Nova já correndo por fora, aí por conta dos erros aí de contratação, erro de planejamento por fora mesmo, nesta Série B. 2024... Bom, mas eu acredito em tudo, né? O Santos disse que quer trazer o Sampaoli de volta, né? Está de brincadeira. E o Márcio Fernandes fazendo um bom trabalho, né? Pois é. Mas seguindo aqui com a rodada da Série B, ontem, nesta sexta-feira, mais 3 jogos, né? O Mirassol venceu a Ponte Preta no Moisés do Carelli por 3-0. O Atlético Goianiense venceu o Criciúma por 3-1, resultado importante pro Dragão. O jogo foi realizado lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. E o Ituano perdeu em casa para o Vitória pelo placar de 2-0. Ainda neste sábado, Claudinei Corsi, mais 4 jogos. Chapecoense e Ceará jogam na Arena Condá, lá em Chapecó. Neste mesmo horário, CRB e Guarani, jogo que você acompanha aqui conosco nos canais de Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. E um pouco mais tarde, Tombense e Botafogo se enfrentam lá em Tombos, no estádio Soares e Azevedo, em Muriaé. E às 8h45, Sport e Londrina, na Ilha do Retiro. Na segunda-feira, 2 jogos encerram a rodada. O Avaí enfrenta o Juventude em Avaí, lá na Ressacada, e o Novo Horizontino encara o ABC, o virtual rebaixado ABC de Natal, lá no Jorge Ismail de Biasi. Ô Ney, antes de você passar rapidamente a
a classificação. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Gabriel, lá da Praia Grande, tá aqui acompanhando a gente, mandou aquele abraço no YouTube. Vai lá, Claudinei Corsi. Grande abraço aí pro Gabriel, passando então aqui, já emendando com a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, Vitória tem 55 pontos, em segundo, Guarani 50, em terceiro, o Sport também 50, em quarto, Novo Horizontino 48. São esses os 4 primeiros. Depois, quinta colocação para o Criciúma 48, em sexto, Juventude 47, em sétimo, Atlético de Goiás 47, em oitavo, Vila Nova 46, em nono, Mirassol 43, em décimo, CRB 42, em 11º, o Ceará 41, 12º, Botafogo de Ribeirão 38, em 13º, Sampaio Correia 34, em 14º, Ituano 33, em 15º, a Ponte Preta com 33, em 16º, o Avaí com 30 pontos. Agora os 4 últimos, né, na zona da degola, no Z4, em 17º, a Chapecoense com 27, em 18º, o Tombense com 25, em 19º, Londrina com 21 e em 20º, o ABC de Natal continua na última colocação com apenas 16 pontos. Ô Wagner, o ABC aqui acho que já está rebaixado, né, Wagner? Não, ele vai continuar no campeonato ou para tentar tirar ponto, né, de alguns interessados. Inclusive já na próxima segunda-feira tem Novo Horizontino e ABC em Novo Horizonte. O que vai acontecer? A tendência é a vitória. Então, não sei que venha uma zebra muito grande, sei lá, aqueles jogos igual 6-0 do Vitória lá, né? Não tem mais jeito, o ABC já pode fechar o caixão. Ô Ney, em relação ao ABC, só um outro detalhe, mais uma troca de treinador lá no Elefante da Frasqueira. O Alan Al era o treinador, né? Assumiu depois da demissão do Fernando Marchiori. Jesus. E também foi demitido. Sabe quem tá lá agora no ABC? Quem é? Argel Fux. Meu pai. Argel Fux. Argel Fux é aquele que conversa com a Samambaia. Exatamente. E nós estamos vendo aí que os antigos treinadores do Guarani... Agora, o Argel também é treinador para esse tipo de time mesmo, entendeu? Tem que chegar, motivar, falar pros caras, vamos lá, já caímos, mas o ano que vem tem mais. E só de pensar, né? Aí que ele já chega, fala, vamos subir o ano que vem, entendeu? Então já começa mas só a de motivar pensar, o elenco, né? E muita gente gostaria dele, né? No momento mais crítico aí do Guarani, né? Quando houve antes de chegar o Bruno Pivetti. Foi citado o nome dele? Não foi citado, mas os torcedores acabam lembrando esse tipo, porque nós precisamos de alguém energético, energético é bebida. Enérgico, né? Alguém assim, e acabam lembrando sempre o nome, mas só que assim, gente, vamos lá, estamos em outro patamar, né? Então assim, né? Já foi. Não será de novo, lembre-se. Então é ir pra frente, né? E o Guarani, mais uma vez, aí, acertou na mosca, hein? Com a saída daí do Bruno Pivetti, né? Ele que acabou aí acertando, né? Aí, levando o Guarani até onde ele pôde, né? Tirou o sumo da laranja. Ali o Humberto Loser vai fazendo um limãozinho bem gostosinho. Lembrando que independentemente... Vai fazendo uma limonada. Exato, mas independentemente... Com esse calor geladinho, hein? Um gelinho boiando ali. Pois é. Independentemente dos resultados daqui para que agora faltam 10 rodadas, né? Não vamos esquecer, vamos pontuar. O trabalho do Humberto Loser vem sendo bem feito. A segunda melhor temporada do Guarani da era dos pontos corridos de 2006 até 2009, quando o Guarani subiu. Qual era a melhor campanha? Era do Daniel Paulista em 2021, era a segunda melhor campanha. O Dani Paulista agora do Humberto Loser. Então vamos aí, ó. Independente do que aconteça, hein? Independente do que aconteça. Em cima disso, Wagner Ferreira, uma pergunta para você. Se o Guarani não chegar à Série A nesse ano aqui, a decepção será muito grande para o torcedor do Guarani, Wagner? Sem dúvida alguma, né? Porque tem muita gente aí brigando para não cair. O Guarani está brigando para ser, para ter o acesso e mais do que isso, para ser campeão. Eu não sei se vai ser. Eu estava praticamente garantindo que o Guarani seria campeão da Série B. Mas o Vitória está deslanchando. Inclusive no segundo turno, o melhor time do campeonato é o Guarani. Ou era. Eu não sei se com a vitória de ontem... Com 18 pontos, né? O Guarani fez nesse recorte do segundo turno, né? Parece que é o Guarani, sim. Então, veja bem, será uma grande decepção. O time está embalado. Pode ver que a média de público no estádio cresceu. A participação dos torcedores nas redes sociais é muito grande. Tem amigo meu, que olha, botou até aqui no meu WhatsApp, a mala pronta, a bandeira do Guarani, a bandeira do Brasil, com o símbolo no meio do Guarani. Foi viajar de Campinas, foi lá para Maceió para assistir o jogo.
Tá aí então, a opinião do Wagner Ferreira. Informação. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada. Posso abraçar aqui o ouvinte ou você quer informar primeiro? 28 graus em Alagoas, tá? Então ali tá um solzinho gostoso. Ah, tá bom. Melhor que aqui. Então, Tá? Tá mais ameno, né? Manda bala, Mandar um abraço aqui pro Gustavo Marques, tá no Facebook com a gente aqui. Alô, meus amigos, abraço, sucesso a todos. 1-0 para o Verde, que te quero verde. Armando Bergo Neto, Humberto Louser, ao que o histórico demonstra, é mais competente e experiente que o Daniel Paulista. Técnico por técnico, fico com o Louser. Abraços. O José Ronaldo, Dali Bugrão, tá com a gente aqui também. O meu xará, Claudinei Andrade, pra cima Bugrão. Tá com a gente aqui também o Claudinei Andrade. O Armando Bergo Neto diz aqui, Argel Fux conversa com pneu e com ET. O João Rubio, boa tarde, galerinha. Hoje, da Bugrão. E a caminhada final para o acesso começará a ser escrita. O Fabiano Pimenta tá com a gente aqui também. Tá curtindo a nossa transmissão, tá secando aqui também. Tá no papel de secador, tá no seu direito. Mas a gente agradece a sua audiência aqui, viu, Fabiano? Fique com a gente aqui, tá bom? Não nos deixe. 4h35, vamos ouvir então aqui o Bruninho, né? O Bruninho que falou em entrevista coletiva neste meio de semana. Diga, Albert Cavalcante, o que é que você está balançando a cabeça, não está concordando comigo? O que é que você tem, Albert Cavalcante? Não, eu achei que você ia pedir para mim chamar o Bruninho, mas tudo Você bem. quer chamar o Bruninho? Não, toca o então programa chama o Bruninho. Não, Ney, pode trocar eu toco o programa que você está hoje sensacional. Você entrou num pique Chame hoje. o Bruninho, o Albert Cavalcante. Aquele bem engraçadinho, né? Bruninho, vem. Não, mas na verdade, o Bruninho, 7 gols no campeonato. Ele que é o vice, hein? Vice-artilheiro do Guarani nessa temporada. 8 gols tem o Lewandowski. Felipe Marques, me tira da tela, Felipe Marques. Deixa só o Albert Cavalcante. Aí, Faz favor. sabia, já começou. Aí, ó, começou. Não, tira não, Felipe, tira não, porque depois vai sobrar pra... tirou. Meu Deus do céu. Pode brilhar agora, Albert Cavalcante. Então tá bom. Eu sabia que uma hora esse prêmio de Valinhos, Vinhedo, lá ia subir na cabeça. Você vai ver o de Campinas, Ney. Você tá achando que de Valinhos tá assim, você vai ver quando vir de Campinas. É a Limousine, viu? Fiquei sabendo que é na Limousine. Mas tudo bem, o Bruninho, que é o vice-artilheiro do Guarani nessa temporada, né, ali ele vai passar, né, vai dar a sua visão, a sua ótica do bom momento que ele vem vivendo no Guarani, e aí comentando sobre o seu golaço de voleio na última partida. Solta aí, Felipe Marques. Bruninho, tudo bem? O Wendel Coral para a Rede Família de Televisão. Os 2 gols que você fez, né, no final de semana te colocaram na sua melhor temporada da carreira para um clube de futebol, né? Em 2021 você tinha feito 9 gols, depois 1 pelo Juventude, somando os 10 que você tem hoje, mas 10 para um clube só, você conseguiu atingir isso no Guarani. Eu quero que você fale primeiramente sobre esse seu momento da carreira e se você qualifica também, não só por conta dos números, como o seu auge até aqui com 23 anos de idade. Ah, não, com certeza. Eu acredito que eu precisava na minha carreira de um clube como o Guarani, onde eu pude evoluir como atleta, como ser humano, onde eu tive mais sequência de jogos. Eu acredito muito que o atleta evolui quando ele está em campo, né, tendo minutagem, e com certeza que é o clube que eu tenho maior minutagem. Então fico muito feliz com essa evolução, questão dos gols também, assistências. Fico muito feliz pelo momento que estou vendo aqui. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Bruninho, você falou depois do jogo que você tem um analista de desempenho, né, pessoal. Gostaria que você falasse sobre isso, né? Você tem umas metas, como que funciona esse tipo de trabalho? Então, além da análise de desempenho que já tem dentro do clube, como eu sou atleta do Atlético, o Atlético me disponibiliza uma empresa, que o nome é Outlier, que faz todos os meus jogos, faz o scout, aí toda semana a gente tem uma reunião e baseada no jogo anterior. Então, eu acredito que isso tem me ajudado nessa temporada, alguns jogos que eu não consegui performar bem, algumas outras partidas que eu acabei perdendo alguns gols importantes, eu acho que eu consegui alinhar muito bem isso e está sendo importante na minha evolução aqui dentro do clube. Bruninho, boa tarde, Diego Alves da IPTV. Houve uma mudança, e aí é claro que ocasionada pelo que o time vem fazendo em campo também, mas houve uma mudança de presença de público aqui no Brinco de Ouro ao longo dessa Série B, né? Se a gente pega um recorte, antes da chegada do Humberto Louser, a média de público no Brinco de Ouro era pouco maior do que 4 mil presentes. Nos últimos 9 jogos, já com o Humberto no time, essa média saltou para, quase dobrou, né? Foi para 7.300 e uns quebrados. Eu queria que você comentasse se vocês têm absorvido, né, essa mudança de público aqui, né? A gente teve quase 16 mil no derby,
quase 11 mil contra o Ceará, domingo passado aqui agora mais de 9 mil. Se vocês, jogadores, têm absorvido essa presença maior de público e, obviamente, se você espera que ela se mantenha ou aumente também, porque o Guarani de 10 jogos vai fazer 5 aqui dentro de casa. Realmente, a gente tem percebido isso. No começo da temporada, dava 3 mil, 4 mil pessoas. Eu, como atleta, e acredito que todo o nosso grupo, a gente se preparou a vida inteira para jogar com estádios lotados, né? E quando o torcedor se faz presente, eu acho que isso dá uma motivação a mais para nós. No jogo do derby, meu Deus do céu, a gente chegou no ônibus, aquele corredor verde, a galera se jogando em cima do ônibus, isso dá uma motivada a mais. Eu acredito que o cara que às vezes está um pouquinho desligado, ele vê o torcedor se fazendo presente, ele liga no jogo, né? E isso faz total diferença para nós durante o jogo. Tudo bem, Antônio Lupe, Rádio CBN. Bruninho, o seu primeiro gol na vitória por 3-0 foi eleito até o gol do Fantástico, né, de voleio, e foi um gol muito bonito. Inclusive, teve um jogador que até estava conversando aqui com o Diego, você lembra um pouquinho, que é o Dodô, que é o artilheiro dos gols bonitos. O Bruninho também está se tornando o artilheiro dos gols bonitos, lembrando aquele contra a Portuguesa, esse contra o Tombense. E se você tem uma lista de gols marcados na carreira, se esse contra o Tombense está no seu top 1. Então, acabei revendo os gols que eu fiz na carreira, eu acho que esse aí chegou no top 1, viu? Ficou bom a disputa ali com o da Portuguesa, com o do Criciúma também, que eu gosto bastante. Mas acho que esse gol foi bastante bonito mesmo, a repercussão do gol, muitos jogadores mandando mensagem, diretoria, enfim. Fico muito feliz pelo momento, pelo gol e principalmente porque o Guarani está ganhando os jogos. Não sei, parecido, cara. Se for dos gols bonitos, pra mim tá bom. Ô Bruninho, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Você está com 38 jogos pelo Guarani já, né? Você já jogou aberto pela beirada, você já jogou mais centralizado, fez meia, jogou pela direita, jogou pela esquerda. Enfim, você já jogou em várias posições aqui no Guarani. Você já fez gol deixando o zagueiro deitado, você já fez gol de voleio, você já fez vários gols bonitos, é o seu 10º, né? Em algum momento, quando você chegou ao Guarani, e essa é a temporada onde você mais marcou gols já, né? Sua maior antes tinha sido no Confiança com 9, agora você já tem 10 pelo Guarani. Em algum momento na sua chegada ao Guarani, ali no começo da sua trajetória no Guarani, você tinha esse objetivo de se destacar fazendo gols, de mudar de posição como você vem mudando, ou isso foi acontecendo naturalmente? Com certeza. Eu acredito que na minha carreira a melhor escolha que eu tomei foi de ter vindo vestir a camisa do Guarani. Foi a temporada, está sendo, né, a temporada que eu estou com mais jogos, que eu estou fazendo mais gols. Assistência eu acho que eu posso ajudar um pouquinho mais, com apenas 2. Mas na questão do que você frisou aí do posicionamento, eu comecei o ano jogando de ponta esquerda. Aí com o Moza ponta esquerda, e veio o professor Moisés, fui para a ponta direita. Aí com o Pivete eu alternei esquerda e direita, aí agora com o professor Lousa eu jogo mais por dentro e às vezes segundo atacante também. Acredito que essa versatilidade tem ajudado o clube, né, que isso que é o mais importante, e frisando também que essa de fato é a minha posição de origem, onde eu comecei a me destacar na base, onde eu subi no profissional e onde de fato eu me sinto mais confortável e mais livre dentro do campo, e fico feliz de estar no resultado. Quatro da tarde, mais 43 minutos. Wagner Ferreira está aí, então, o Bruninho, que deu essa entrevista coletiva. E o que eu achei interessante, Wagner, na entrevista coletiva dele, a questão de ter aí como é que chama a profissão lá do cara, de desempenho lá? O analista, né? O analista de desempenho. Ele disse que Atlético Mineiro, o Atlético dá o analista para ele tem direito, né? Além do que o Guarani tem aqui também em sede para os jogadores, ele tem o dele próprio, que é esse que ele tem direito ao Atlético Mineiro para acompanhar a carreira dele, Wagner. É um dos jogadores motivados, né?
dentro daqueles que a gente comentou Eu há achei pouco. interessante, né? Porque demonstra que o cara tá realmente interessado. E o né? Uritan que teve também, né? Quando ele começou a despontar um pouco, ele Mas também particular tinha. também? E particular também. Por isso que ele acabou despontando aí, no Guarani. Bem, a declaração dele de que foi a melhor coisa que ele fez na vida foi ter vindo pro Guarani. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele falou isso. Exatamente. Então, pode ser, né, um clichê, né, para agradar todo mundo. Mas eu senti sinceridade na declaração. Por quê? Como é que o Atlético tem um jogador desse, uma joia, e libera pro Guarani? Vem de estourar aqui. Então, não estava tendo oportunidade, teve aqui, estourou. E agora o Guarani está já né, em condições de fazer uma proposta aí para conseguir 50% do seu passe. Mas aí a bala é grande, né? 500 mil dólares aí, né? Mais ou menos, 2,5 Mesmo com esse valor, milhões. o Guarani está interessado. Agora, o detalhe é a questão do acesso ou não, né? Isso também vai mexer muito, né? Com Pegorari, com Bruninho, Mas já acertou, com Bruno José. Só que o com- Pegorari já acertou, né? Ó, Pegorari, João Vitor. então, o Bruno José ainda tem os direitos federativos ligados ao Cruzeiro. Com o Derek, o Pastanas de ir embora, ele começou já, né, pegar os principais peças e acertar aí pro Guarani ter os direitos federativos para futuramente o Guarani, né, receber aí um vintém, como diria o Claudinei Corsi. Mas assim, tudo vai depender mesmo, porque como mesmo na última entrevista coletiva do Humberto Louser, ele falou, né, que o Bruninho tem tanto potencial que ele pode tanto explodir aqui, ou também, né, em outro lugar em outra equipe, ou do planeta, né? Exatamente. Na verdade, né? Porque agora, né, Wagner Ferreira, o detalhe é que o jogador, ele querendo ou não, ele tendo um destaque na equipe que ele está jogando, vamos exemplificar aí o caso do Bruninho, né, com um gol bonito, que correu aí internet, entendeu? Só pode falar o que quiser, mas quando o cara bota o gol no Fantástico lá, já é. É igual o prêmio que a turma tá perseguindo aqui. Você viu a colocação do Careca lá, né? Só Steve Wonder não viu isso. Poderemos ter mais Bruninho no ano que vem na Série A. Então, a propaganda já era. O igual, cara faz o nome. igual... E eles pensam no exterior, né, Wagner? Boa. Eu não sei, né? A gente estava comentando aqui sobre preservação do elenco para o ano que vem. Será que vai depender do acesso para a Série A? Porque não adianta você renovar agora com essas estrelas e o Guarani permanecer na Série B. Aí pode haver uma debandada, ficar, né? Cai o padrão. Não há o interesse, Não né? há o interesse. Então, sei lá, acho que estão esperando realmente para adquirir em definitivo essas peças aí, como nós falamos aqui, né? O Bruninho, tem o Derek, o Bruno José, o próprio João Mike, Vitor, o Pegorari. Tem Pegorari. os principais do time aí. Vamos ouvir o Humberto Louser? Vamos ouvir o Humberto Louser. Mas o mais importante é aquilo que a gente vai levar para campo, né? Trabalhamos bem a semana, conseguimos recuperar alguns atletas, colocamos uma sessão ou outra, conseguimos ter aquisições naquilo que a gente entendia que era preciso melhorar, evoluir. A expectativa é que a gente possa ir a campo hoje, cumprir com o nosso plano estratégico, saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário, um adversário muito perigoso dentro dos seus domínios, já visto a invencibilidade que eles trazem, né, para essa partida jogando nos seus domínios. Jogadores experientes, jogadores de qualidade, jogadores que têm uma capacidade de decisão muito grande, vai exigir da gente na hora que a gente estiver sem a bola, então tem que estar sempre bem organizado, neutralizar esses pontos fortes do adversário, mas quando tivermos a bola não perder nossa identidade, nosso ímpeto ofensivo, criar as nossas mecânicas também de movimentações ofensivas, que é isso que vai fazer com que eles tenham dificuldades de encaixar no nosso sistema, na nossa ideia. Então a expectativa é que a gente consiga, tanto na fase ofensiva e defensiva, colocar em prática aquilo que a gente trabalhou e criou como estratégia, que é isso que irá nos aproximar do nosso objetivo, que é vencer. E aí está, né? Humberto Winner, né? Ele rende a entrevista, hein, Claudinei Corsi? Ele rende. Na verdade, ele está sempre falando as mesmas coisas, né? Temos que ser efetivos no ataque, na defesa. É aquela história, né? Oxigenar a equipe. Oxigenar a equipe. É aquela história, né? A defesa tem que fazer o quê? Não deixar chutar. Se chutar e passar, o goleiro tem que catar. E o ataque tem que fazer os gols. Chutar no canto e o goleiro não tá. Não tá, então. Evidentemente. Então, quer dizer, fazendo tudo isso, vai dar certo e o Guarani vai ganhar. Mas, assim, a chegada dele realmente modificou aí o elenco, né? Você viu que o próprio Bruninho aí também falou. E o interessante ainda dentro do Bruninho, já eu vou para a ficha técnica, mas o Wagner, o Bruninho, né, jogou de ponta direita, de ponta esquerda, jogou de centroavante, jogou de segundo homem e acabou agora nessa posição aí com o Louser. Me parece que o mérito é do Humberto Louser, né? De ter achado a posição pro Bruninho. Não que ele seja um meio armador para deixar o Regis no banco, mas ele é um meio ofensivo. Então... E ele mesmo falou que em termos de assistência ele está devendo, né?
Tá aí, é exatamente 2 isso. assistências, Mas né? quem pisa mais na área do que o Regis, Não, mas tá bom, o cara quem finaliza... se o cara tiver 2 assistências e 10 gols na temporada, tá de bom tamanho, porque já tem jogador aqui que chegou com quantas partidas? Pode comprar o o Albert Cavalcante. Tal de Maxwell. Tem nego que ficou Careca aí. lá, não sei da Jesus! NC11, o cara ficou 2 temporadas, o cara ficou 30 jogos. Eu lembro os 2 gols que eu narrei do Nicolas Careca no Guarani. O Náutico, foi o Náutico, o né? Maxwell é o que jogava de zagueiro Maxwell na frente. Cruel. Aquela expulsão contra o Palmeiras, Campeonato Paulista. Sabe, Meu então, Deus. Eu acho que tá bom, Bruninho. Não esquenta muito a cabeça com assistência, não, porque 10 gols, pelo que veio, tá bom. Deixa eu abraçar a gente lá em Presidente Prudente também, ligado com a gente, que deve estar um calor também, que não tá fácil lá. Temos ouvintes agora nesse momento na cidade de Guarulhos, também ouvintes aqui internacionais, né? Japão, Estados Unidos e França, em Recife, no Pernambuco, em Joinville, Santa Catarina, aqui pertinho em Hortolândia, também em Itapira, pertinho da gente aqui, em Piracicaba, o Quinzão que tá aí na Copa Paulista, né? Belo Horizonte, já falei. Francisco Beltrão, no Paraná, em Caruaru, Pernambuco, lá em Maceió, nas Alagoas, em Rincão, no estado de São Paulo, Cuiabá, no Mato Grosso, também em Bauru, São Paulo, deve ser o nosso amigo Edgar Martins que está ouvindo a gente lá, em Itapevi, São Paulo, também em Paracatu, Minas Gerais, temos ouvintes também nossos aqui, curtindo a nossa jornada esportiva, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, a bola rola no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, para CRB e Guarani Futebol Clube. E é hora e momento de perguntar para Albert Cavalcante. O Guarani já está definido, não é isso, Albert? Escalado. E a equipe do CRB definida. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Legal, antes, mandando um abraço aqui para o Pedro Souza Júnior, tá com a gente aqui no Facebook. Também o Genilson Josiane, manda um abraço para Jaguariúna, um abraço aí para Jaguariúna. Nosso amigo, viu, Wagner Ferreira, o Ideraldo Franquia, lá em Balneário Camboriú. Um abraço a todos, o Ideraldo Franquia. Ex-presidente da PESEC. Exatamente, tá aí falando em APESEC, 31ª Olimpesec, que está entrando aí na sua última semana, dia 1º de outubro, termina aí mais uma edição vitoriosa, a 31ª edição da Olimpesec, com a natação lá no Clube Fonte São Paulo e também com a corrida de rua na cidade de Valinhos. Albert disse que tá tudo na pedra, então para a Prone Alimentos, sabe como que é, né? Tá na mesa, tá na Prone. Em 30 segundos, a gente confirma para você a ficha técnica completa para CRB e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Pegorari, o goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Lucão, camisa número 3 e Alan Santos, o 12. Na lateral esquerda é o Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão: Matheus Barbosa, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18 e Bruninho, o cérebro pensante, o camisa número 27. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o 17, João Vitor, o 19 e o matador Levanderic, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão: Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, João Vitor e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pablo Tomás, Bruno Mendes, Alvarinho, Lucas Silva e Wenderson, Bernardo, Isaac, Valber, Kaique, Iago Teles,
Ei, Regis, Claudinei Corsi. Legal este incrível Guarani, o bravo Bugre Guerreiro, 28 jogos com 14 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Como visitante, 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Somou até aqui 50 pontos, está na segunda colocação com 59% de aproveitamento. Marcou 36 gols e sofreu 20. Na questão disciplinar, foram 92 cartões amarelos e 3 vermelhos. O artilheiro é o Derek, com 8 gols. Próximo jogo do Bugre no próximo sábado. Jogo antecipado do domingo para o sábado, dia 30 de setembro, às 5 da tarde, contra o Novo Horizontino, no estádio Brinco de Ouro, aqui em Campinas. Futebol interior. E o CRB, do técnico Daniel Paulista, vem definido e escalado assim. Diogo Silva, goleiro, camisa número 1. Heredo, lateral direito, 32. A dupla de zaga do CRB, Fábio Alemão, camisa número 4, e Simon, 23. Na lateral esquerda, o Guilherme Romão, camisa número 6. Os homens no meio-campo do CRB, Lucas Lima, camisa 33, Falcão, 98, e o cérebro pensante João Paulo, camisa número 18. Os homens de frente do CRB, Renato, camisa número 11, Léo Pereira, 38, e o matador, ele está de volta, Anselmo Ramon, camisa número 9. Repeteco do CRB, Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Simon, Guilherme Romão, Lucas Lima, Falcão e João Paulo. Renato, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Caso o técnico Daniel Paulista queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vitor Caetano, Matheus Ribeiro, Gum, Auremir, Mike, Juninho, Rafael Longini, Anderson Conceição, Copete, Yuri, Anderson Lente e Rômulo Claudinei Corsi. É o Clube de Regatas Brasil, 28 jogos com 12 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Como mandante foram 14 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 42 pontos ganhos até aqui, ocupa a 10ª colocação, com exatos 50% de aproveitamento neste Campeonato Brasileiro. Marcou 35 gols e sofreu 30. Na questão disciplinar, foram 69 cartões amarelos até aqui e 6 cartões vermelhos. O artilheiro é um que já passou pelo Bugre, Anselmo Ramon, também com 8 gols. Próximo jogo do CRB, quinta-feira que vem, dia 28 de setembro, às 7 da noite, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, aqui em São Paulo. Lembrando que no primeiro turno, em Campinas, vitória do CRB por 1-0 num jogo válido pela 10ª rodada. Arbitragem. É, o trio de arbitragem vem de Minas Gerais. Quem apita a partida de hoje é o senhor André Luiz Schettino Policarpo Bento, com seus auxiliares Marciano da Silva Vicente e Augusto Magno de Ramos. O quarto árbitro, José Jaine Oliveira Bispo de Alagoas, e o árbitro de vídeo, lá na salinha da TI, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás. Ficha técnica do jogo. Tá, então a ficha técnica do jogo, sempre em nome de Prone Alimentos, tá na mesa. Tá Prone, para você aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM, a frequência da vida. O hino brasileiro sendo executado, pois não, informação? Rapidamente aqui, a galera no YouTube, olha que mensagem legal aqui do Domingos Bergantin. Boa tarde, amigos do melhor futebol do interior, seleção campeã. Mestre Wagner Ferreira, meio campo, capitão da equipe, Lucas e o atacante firulento Albert. Ninguém segura essa equipe. Já falei aqui, com o Albert em campo, nem precisa estar ao vivo, é a mesma coisa. Obrigado, viu, Domingos? Tamo junto. Aí a mensagem do nosso internauta aqui no YouTube. Legal, tem mais alguém para abraçar aí no YouTube? O nosso querido Wagner Silva, mandando aqui, vai Guarani 2-0 Bugrão. Legal, um grande abraço a você, continue participando, mandando a sua mensagem através do Facebook e também no YouTube e também no WhatsApp, 989-89-3526. Tem o Mauro Antônio aqui no nosso WhatsApp, diz que vai dar Guarani 2-1 hoje. Deixa eu ver quem mais aqui, o João Henrique de Campinas também diz que o Guarani vence, mas por 1-0, que está de muito bom tamanho, que vale 3 pontos do mesmo jeito. Fique à vontade, mande a sua mensagem e participe com a gente aqui
Ela no chegou, WhatsApp. Hein? Ela chegou? Ah, ela, vaidade em pessoa, nossa querida Lohane Santos, minha querida esposa. Na verdade, ela chega pra ver se o Lucas tá realmente por Eu tô aqui, né? viu, amor? Tô aqui. Certo. Ela mandando aqui, melhor transmissão do mundo aqui nos canais Futebol E Interior. aí, que se não dissesse isso. 4h59, tá tudo quase pronto no Rei Pelé em Maceió. Guarani vai para mais uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro, canal Futebol Interior, Rádio Essência FM ao lado do Bugre Campineiro, em busca da vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. E para contar a história de CRB e Guarani, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, tem ele... Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Estarei aqui feliz e contente até minha vida terminar. A você ligado, conectado, sintonizado aqui na Rádio Essência FM no Brasil, no mundo inteiro. Você de Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulina, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. Um abraço do tamanho do Brasil, do tamanho do brinco de ouro da princesa. Vai rolar o melão no estádio Rei Pelé. Wagner Ferreira, o clima agradável, 28 graus, como já informou Albert Cavalcante. Não tá aquele calorão, então promessa de um jogão de bola daqui a pouquinho. Me parece que não vai haver muita pressão de torcida não, hein? Torcida tá meio... Tá meio brocochô, Ô, não? Lucas, Diga, e já que você desfilou toda esta rede de cidades aí, vale lembrar e mandar os parabéns para a cidade de Serra Negra, hoje Sim. completando 195 anos. 195 anos de Serra Negra, na região do Circuito Que das cidade Águas, linda, né? hein? Serra Gostosa. Negra, Vou muito pra lá bom. passar umas férias. Eu De novo? estive na região lá, na minha lua de mel há 3 anos, né? Realmente uma cidade maravilhosa, Serra Negra. Aliás, todo aquele Circuito das Águas realmente muito E bonito. aí não tem filho ainda? Ainda não. Ainda não. Andou de charretinha lá no jardim? Não? De bodinho? Não tive Não. essa oportunidade. Foi rápido a minha Andou de passagem, mas- cavalo, não? Cavalo sim. Cavalo, Viu, onde que tem Andar aquele de charretinha na lua de Ô, Ney, mel? onde é aquele negócio, como que fala aquele negócio lá? Teleférico. Não é teleférico, outro você se amarra tudo lá e desce lá o... tirolesa. Tirolesa. Onde tem tirolesa aí nessa Tem, acho que em Serra Negra tem. Ah, então... Pedreira? Pedreira. Boa, Pedreira, quando eu namorava... Pedreira é pertinho. Pra falar em Pedreira, tem que mandar um grande abraço para Toninho Ganzaroli. Sim. Com a cerâmica É a cidade da São cerâmica, Joaquim, né? completando mais Grande um ano de palmeirense. vida. É. Cidade da cerâmica. Vai Pedreira. xingar ele, hein, Wagner? Vem com nós aqui, viu, Corintiano Pedro? da Gema. Manda Chega WhatsApp. mais, família Bugrina. Vem comigo, nação Bugrina, para mais uma super rodada, mais uma super transmissão. Faltam 9, hein? Faltam 9 contando esse jogo pro Guarani somar os seus pontos necessários e, enfim, subir e, quem sabe, alcançar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani de verde, camisa verde, calção branco, meia verde, o time do CRB, camisa branca, uma faixa na altura do peito, na cor vermelha, calção vermelho, meia branca, saída pertencente ao Galo Alagoano. Vai apitar o senhor André Luiz Schettino Policarpo, sendo respeitado 1 minuto de silêncio a atleta Valeuska de Oliveira, que infelizmente faleceu há 2 dias. Que perda, não? Uma perda irreparável para o nosso esporte. Uma perda Participou irreparável. do podcast, levou o livro lá para o Abel Ferreira. Exatamente. E, sei lá, depressão, sei lá o que Estamos acontece. ainda no Setembro Amarelo, né, Ney? Se você Pois está é, passando por qualquer situação, gente, Procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda, porque realmente depressão Olha, me não é arrepia. fácil. 40 e poucos anos, Pois realmente. é. Uma figura do esporte. Enfim, vamos pro jogo. Trila, o apito, árbitro apita. André Luiz Schettino, Policarpo Bento. Boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado do Iapoque ao Chuí, no mundo inteiro, curtir a primeira etapa de CRB e Guarani. Primeiros movimentos de jogo, trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, domina a parada Lucão. Lucão, camisa número 3, quarto zagueiro, volta a jogada lá com Pegorari, voltando à meta da equipe do Guarani. Abre bola na ponta direita, domina a parada, Alan Santos para, pensa, chega na intermediária, tabela curta lá com o Diogo Matheus, volta o lance com o Alan Santos, tá marcado lá pela ponta esquerda pelo Léo Pereira, ele volta a jogada com o Diogo Matheus, estica a jogada pelo corredor na ponta direita, a bola se perde em linha lateral, não, correu sobre a linha, nem saiu, posse de bola de graça em favor do time do CRB no campo de defesa, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Desce o Galo Alagoano, bola com o João Paulo, inverte a página, vira a frente da esquerda para a direita, achou Hereda. Hereda domina a linha lateral dos técnicos, ficou marcado, volta a jogada, volta com o Simon. Simon distribui a jogada, deixa pelo meio com o Falcão. Falcão, camisa 98, gosta de bater esse tal do Falcão, hein? Cada jogo é um cartãozinho amarelo, já vem com a caixa de ferramenta aberta, camisa 98 do CRB. Bola pelo meio, João Paulo tentou trabalhar a jogada, rebobina a fita, volta o lance, distribui no campo de defesa, a bola volta lá com o goleirão Diogo Silva, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Distribui a jogada do time do CRB, tem o Galo Alagoano no campo de ataque, Guarani marcando em bloco baixo, para na metade do campo para começar a sua marcação, bola de Falcão na ponta direita, domina Simon domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, encara a marcação ali pelo meio, tentou o lançamento, a bola no comando de ataque, tira a defesa do Bugre, Alan Santos, completa o serviço, Matheus Barbosa no peito de Derek, dominou, foi pro chão, o árbitro manda seguir, volta o lance com o Matheus Bueno, o carteador do Guarani, volta a jogada lá com o Alan Santos, na ponta direita ele tem Diogo Matheus, cabeça erguida, pensa, pisa, olha, sai da direita, vem pro centro, busca alguém pra jogar, tá marcado, volta o lance no campo de defesa, volta com o zagueiro central Alan Santos, no bico da sua grande área pelo lado direito, o campo de defesa, ele estica a jogada com o Matheus Barbosa, voltando ao time titular, após cumprir suspensão, bola lá pela ponta direita, tentou o passe, a bola bate em cima da marcação do Renato, vai de novo pela linha de lado lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A bola bate, volta, bate na metade do campo, passe para trás de Anselmo Ramon, ficou lá com o Fábio Alemão, abriu para o lado esquerdo com o Falcão, Falcão recebeu, tem espaço atrás por dentro, tá marcado ainda, Falcão carregou no terreno, evita a saída, deixou com o Renato, Renato na tabela curta com o Falcão, dá certo o lance, afasta no Santos, tira, a bola sobe, desce e volta na metade do campo, fica por ali, fica pelo alto, o Guarani rebate, Derek, se brigar, se ganhar, pode partir no contra-golpe, aparece Simon, tira, afasta o perigo, a bola sai pela linha de lado no campo de defesa do Guarani, vai lá, Albertinho. Em nome de Construtora Patriani, vamos aqui passar aqui, né, o retrospecto das duas equipes, 21 jogos com 8 vitórias do Guarani, 8 empates e 5 derrotas. Gols a favor do Bugrão, 30, gols contra 24. E só lembrando, o Guarani nunca venceu o CRB em Alagoas. A informação para Igor Atacado. Lucas, vai lá, Claudinei Corsi. No WhatsApp, o nosso ouvinte Victor Viana, mora no bairro Monte Alto, aqui em Campinas, mandando um abraço para todos aqui da equipe Futebol Interior e dizendo que o Bugre vence 1-0, gol de Bruninho. É, rapaz, é a torcida bugrina do Iapoca Chuí no mundo inteiro curtindo mais uma transmissão. Tá com vontade, tá com ânimo o torcedor do Guarani. Afinal, a fase do Guarani é excepcional. Abraçando aqui o Rodrigo Luna, também o Mário Júnior, grande Mário Júnior, lá no aeroporto, amigo de Wagner Ferreira, grande Mário Júnior. Sai jogando a equipe do CRB, vinha pro campo de ataque, Mike toma a parada, manda pra frente, a bola bate na marcação, vai pela linha de lado, novo lateral para o Guarani, campo de defesa. Vem pra balançar o esqueleto, Mike, camisa meia dúzia dele. Ele volta a jogada na quarta zaga, domina a parada, Lucão, tá marcado, Anselmo Ramon faz a pressão, deixou com o Pegorari, pressionado o Pegorari de primeira com o Lucão, sai na boa, sai tranquilo, favorável com o Mike, com um latifúndio pra correr, engata a primeira, segunda marcha, vem Guarani, Mike, na bola esticada aqui, bola pro Derek, tava esperto, o Simon faz bem a cobertura, tira, passe sensacional do Mike em profundidade, se chega no Derek, era 1-0 o Bugre, Alberti. Quase tivemos um infarto, primeiramente a bola lá sendo trocada lá atrás, né, e o Pegorari com aquela bola, né, aquela saída apoiada, achou pelo lado esquerdo, hein, o Mike que botou a bola lá na frente pra correr o Derek, faltou isso aqui, hein, que ele ia dando drible de corpo no Simon, hein. Se ele consegue passar pelo Simon, entrar com bola e tudo, segue no Rei Pelé, CRB 0, Guarani 0. A informação para Chimozono Mega Sorte Loterias. Posse de bola com a equipe alagoana que vem pro campo de ataque, bola esticada na ponta direita com o Simon, Simon esticou no corredor, boa bola pra Hereda na ultrapassagem, linha de fundo, chega João Vitor na cobertura, Hereda faz o break, protege com o corpo, volta a jogada, volta com o João Paulo, bico lateral da grande área pela direita, voltou a jogada com o Falcão, fez o cruzamento, a bola fechada, passa pelo Lucas Lima, passa também pelo Renato, vai saindo lá pelo lado direito, campo de defesa da equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Vai descer a ladeira, vai começar o jogo. O time do Guarani lá do lado direito, campo de defesa. Vai começar a construção da sua jogada no lateral para ser cobrado pelo Diogo Matheus. Diogo Matheus espera alguém se movimentar, vem pro manejo, camisa 13 do Guarani. Quem se movimenta tem preferência. Ele faz o lançamento longo, a bola sai da linha de fundo, chega na intermediária. É rebatida lá pelo lado esquerdo, pelo Falcão. A bola voltou com o Matheus Bueno, volta com o Diogo Matheus que despacha, manda pra frente. Pressionado o time do Guarani, faz pressão CRB como era de se esperar. A bola sobe, desce e volta. João Vitor toca de cabeça, a bola volta no peito lá do Simon Capara, bota a pelota no gramado, manda pra frente. A bola sobe, desce, passa pro João Paulo, chega no Matheus Bueno. O carteador do Guarani dominou, dormiu no ponto, perdeu o Anselmo Ramon, abriu na perna direita, tomou o carrinho por baixo. O árbitro para o jogo da falta. Falta de Matheus Barbosa em cima de Anselmo Ramon, recebeu a entrada por trás do camisa número 5 do Guarani, uma falta perigosa em favor do CRB, Albertinho. Primeiramente ali o carteador, né, ele, o Matheus Bueno, foi tentar sair jogando e ali não teve jeito, o Anselmo Ramon pegou e deu bote. E ali ele foi levando, tinha ali toda a extensão do campo ali para ele poder acertar o chute, né, estava ali frontalmente. Não teve jeito, o Matheus Barbosa fez, né, deu o carrinho, acabou acertando mais o jogador do que a bola. Falta perigosa, falta frontal, lá vem o CRB, Lucas de Souza. Vem o CRB, vem com o João Paulo, vem também com o Guilherme Romão, vem também com o Renato, os três para bater a falta no time do CRB. Precipitada essa falta cometida pelo Barbosa, porque o Anselmo Ramon, a natureza cuida, ele tá na estrada da volta, poderia deixar ele prosseguir com a jogada. Vai nessa, Wagner, tem 8 gols o homem, tem 8 gols. Jogou aqui, não deixou saudade nenhuma. Aqui não, mas... Falta pro CRB, vem pra cobrança Hereda na perna direita, vem também Guilherme Romão pra bater de perna canhota, o próprio João Paulo também pra bater de perna direita. 3 homens na cobrança do time do Galo Alagoano, 4 homens na barreira do Guarani, Matheus Bueno, Derek, Alan Santos e também o Matheus Barbosa. Atenção, Pegorari, toda a nação bugrina com você, Pegorari. João Paulo, também o Hereda pra bater de perna direita, o Guilherme Romão já se afastou da jogada, autoriza André Luiz Esquetino, Policarpo Bento, vem pra cobrança, é o Hereda na perna direita, bateu no capricho, a bola sobe e vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Um compasso de espera gigante do Pegorari para repor a bola em jogo. Agora sim ele manda pra frente. A bola sobe e desce. Chegada por trás ali do Derek. O árbitro manda seguir. Retoma a posse de bola. O Guarani pela ponta direita com o Diogo Matheus no peito na raça. Pra Derek, dominou na altura do meio campo. Lindo passe pra João Vitor. Posição legal. Linha de fundo. Quem sabe o primeiro gol rolou no meio da área. Fechou Bruninho. Tira a defesa do CRB. Não saiu não. Saiu sim. Saiu sim, mas agora que a arbitragem vai marcar impedimento, hein? Alô, Augusto Magno de Ramos, de Minas Gerais. 5 minutos. Meu Deus do céu, a bola veio parar na ponta esquerda, na linha de fundo. Rapaz. E olha, lance ajustado, hein, Albertinho? Ajustadinho, né? Ali o Derek, né? Ali no meio campo, dando uma de armador. Ali o show, né? O João Vitor ali pelo lado direito, ele tentou ali fazer ali o cruzamento, ele fez o cruzamento, é verdade, na medida. Mas ali vinha o Bruninho, né? Livre, leve e solto pelo meio, só que se passa pela zaga, né, do CRB, que ali teve alguém que encostou o pé, acabou tirando ali a chance de o Bruninho fazer o gol. Porque é o seguinte, hein, galera? A bola sobrou, manda pra dentro, depois nós vamos ver se o VAR dá. Depois vê o que dá. Porque o VAR, ultimamente, meu Deus, anda fazendo algumas coisas meio estranhas, aquelas chamadas linhas parábolas, né? Já viu? Então, né? Quem sabe, né, Lucas de Souza? Quem sabe? Vai lá, presidente. Viu o nome do bandeirinha que marcou esse É o senhor Augusto Magno de Ramos. Não, lá é o Marciano. É o Marciano, isso. É o Marciano da Silva Vicente. Marciano. Exatamente. Aqui quem fala é Pois é, rapaz. Aqui quem fala da... Alô, Marciano, hein? Sai jogando o Guarani, vinha pro campo de ataque, bola recuperada lá pela Hereda, bola bate no nariz do camisa 32 do CRB, vai pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani pro lado desse. Pois é, ó, tô no rosto ali da Hereda, né? Então tá bom. Então. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Alô, Shotoku Maccabi lá em Nagoya, no Japão. Mandando aqui boa tarde, Lucas. Boa tarde, Claudinei, toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Estou com o gaveteiro aberto. Vamos lá, Lucas. É isso aí.
vai ter gaveta do Bugre, daqui a pouquinho, 10 minutos cravados da primeira etapa, vem CRB, vem com o João Paulo, esticou na ponta direita pra Hereda, linha de fundo, atenção, cruzamento, a bola vem por baixo, vem mascada, domina pra Mike, tranquilo, favorável, ajeita a jogada, congela o jogo, deixou com o João Vitor pra Bruninho, tá marcado, 2 em cima dele, foi pro chão, o árbitro manda seguir, não, para o jogo, marca falta, 10 e meio, o primeiro tempo de jogo, você ouve o toque da mesa digitado, Felipe Marques, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 29ª rodada. Estádio Rei Pelé, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Cláudio Nicosi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior informando Copa Paulista, semifinal, jogos de ida. No momento, bola rolando para Grêmio Prudente 1, São José também 1. E já tivemos finalizado Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, João Vitor ficou caído na linha de fundo, foi uma bronca ali do árbitro André Luiz Schettino e o João Vitor devolveu a bronca pro árbitro, porque o João Vitor ficou sentindo. Tudo começou ali no campo de defesa, ali primeiro o Bruninho, né? Ele tomou a pancada ali, o João Vitor acabou tomando também uma pisada e ele acabou reclamando ali com o árbitro André Luiz Schettino, né? O Policarpo e também o Bento, né? Que o nome dele é pequeno pra caramba, né? Lucas de Souza e amigos. Verdade. Né? E ali o que ele fez? Ele caiu dentro do gramado. E cartão amarelo pro João Vitor. Aí, boa, João Vitor. Inteligente, João Vitor vai levando o cartão amarelo. Por quê? Porque ele continuou ali, né, ainda a esticar a conversa, né? Ele não estava pendurado, Exatamente. Ele recebeu o cartão amarelo, ele recebeu a falta, ele pediu um pisão e o juiz não marcou. Só que quando ele caiu dentro do gramado. Aí o que o esperto fez? O juizão falou, vai pro fora do gramado. Ele foi rolando pra fora, depois voltou ainda discutindo com a arbitragem. Aí não teve jeito, né? Ali o André Luiz Schettino, Policarpo Bento mandou o canário amarelo pra ele, né? Amarelado o João Vitor, a informação para a Ridger Comunicação Integrada. Rapaz, começo meio nervoso aí do time do Guarani junto com a arbitragem. Vem pro campo de ataque o Bugrão, desce a ladeira o Bugre, boladinha Mike no lateral para Derek, dominou, girou, se livrou da marcação do Simon, 2 em cima dele, linha de fundo, se cruzar é perigo, vem cruzamento, ela bate no Simon, vai fora. Vai fora não saiu não, a bola bateu em cima da linha, voltou com o Derek, chamou pra dançar a marcação, deu o drible, conseguiu a finta, ainda Derek tentou levar pro fundo o Simon, trava por baixo, fecha a porta para ele, lateral para o Guarani tentando sair do sufoco, tentando sair lá de trás, o Albert Cavalcante. O Derek, né? Mais uma vez, hein? Tentando fazer o rabisco pelo lado esquerdo, mas pelo jeito ali, ó, ele entrou no gramado, né? Ele pediu. Entrou sem autorização. Ele pediu no sem caso, autorização. Então ele foi ali, quem errou ali foi o João Vitor. André Luiz, desculpa. Vem Guarani, bola, tentativa de jogada do João Vitor para o jogo, marca falta de João Vitor em cima de João Paulo, 13 da primeira etapa, Wagner Ferreira por enquanto 0 para o Guarani, 0 para o CRB. Jogo absolutamente equilibrado, o Guarani teve aquela chance, embora impedido, mas chegou bem à frente e o CRB só aquela falta, aquela bola parada. No mais, e não aconteceu absolutamente nada até agora no jogo, com quase 15 minutos do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Sai jogando o Guarani, que tapa de calcanhar para João Vitor do Matheus Bueno, tentativa de lançamento do João Vitor buscando o Bruninho, o passe vai forte, tira Fábio Alemão, rebote volta na metade do campo, domina a parada, o Lucas Lima abriu pela ponta direita com o Hereda domina, carregou no corredor, tentou a bola esticada pro João Vitor, pro João Paulo, tira João Vitor para a equipe do Guarani, a bola sobra na intermediária, campo defensivo com o Matheus Bueno, o carteador, lançamento em profundidade buscando o Bruno José, bola esticada demais, facilita o trabalho lá do Guilherme Romão, lá pela ponta esquerda ele carregou, tomou um toque por baixo do Bruno José, falta marcada, jogou parada, a bola tá parada lá no campo de defesa da equipe do Galo Alagoano, Alberti. O carteador, né, tentou achar ali o Bruno José pelo lado direito, né, e ali não teve jeito, o jogador do CRB estava na frente dele, colocou o corpãozinho, né, na frente do Bruno José, e o Bruno José tentou acertar a bola, mas ele deu o famoso trançapé. Tem que tomar cuidado, Bruno José, que ele está pendurado e para a próxima partida não podemos perder jogador, né, Lucas de Souza? Pois é, se segura Guarani, atenção no jogo, já tem quase 15, Matheus Bueno se livrou da marcação na metade do campo, joga fácil, Matheus Bueno, carregou no gramado pela ponta esquerda, pede para se movimentar, tocou no comando para Bruninho, de primeira para Derek, pela ponta esquerda, tomou o carrinho por baixo, é falta!
Falta do Fábio Alemão em cima do Derek, uma falta perigosíssima contra a defesa do CRB. Ficou caído o Derek, tá amarelado o Fábio Alemão, subiu o canário pro jogador do CRB, Alberti. Contra-ataque pelo lado esquerdo, Derek, hein? Que movimentação, ali a triangulação, Bruninho, Derek, o carteador, todo mundo participando desse lance. Ali não teve jeito, o Derek, ele perto da linha de fundo, hein? Ele foi tentar fazer o cruzamento. Ele recebeu a falta, a carga por baixo, né? Travou o Fábio Alemão, acabou pegando o jogador, pegando tudo. Eu não sei como os jogadores aguentam. Se é um Hellis mortal como nós ali, não volta mais. Não volta Travou, ele ainda vai meio manquitolando, mas ali uma falta perigosa. Olha, Lucas de Souza está a 3 passos da grande área. E ali, Lucas de Souza é um escanteio de mangas curtas. Porém, entretanto, o batedor, que é o Diogo Matheus, tem total ângulo. Ou cruzar ou mandar pro gol. Que chance o Guarani tem de abrir o placar. Lembrando que a arrancada foi do Matheus Bueno, hein? Sensacional, Matheus Bueno. Boa. Sensacional, Matheus Bueno na jogada. Bruninho também muito inteligente. De primeira, soltou a bola no Derek. Falta para o Bugre na marca de 16. Essa falta aí tá me lembrando a última rodada do ano passado, quando o Guarani fez 1-0 com um gol exatamente dessa posição. Diogo Matheus bateu fechado. Capricha aí, Diogo Matheus. Capricha que eu vou lá na emoção do futebol. Capricha que é o primeiro gaveta da tarde. Vem pra cobrança de Diogo na perna direita. Levantamento fechado. A bola bate na barreira. Tinha um homem na barreira e o Diogo Matheus acertou a barreira. Pelo amor de Deus, hein, Diogo Matheus? Vai lá, Alberti. É, isso mesmo, né? O Diogo Matheus, ele caprichou, ele olhou, né? Os jogadores pedindo a bola, vai, cruza! Ele, não, vou mandar daqui porque só tem homem na barreira. Acertou o feliz que tava na barreira. É lateral pro Guarani. Lateral para o Bugre, vem pro manejo Mike, espera alguém se movimentar. Lançou dentro do tumulto, subiu, Derek tira a defesa do Galo. Rebote e volta, João Paulo, dormiu no ponto, tomou carrinho por baixo, Derek foi pro chão, o árbitro manda seguir. João Paulo pegou o rebote, esticou no comando e tome, contra-ataque do CRB. Lucas, na verdade, Léo Pereira na ponta direita carregou, tem um passe no meio da área, aparece Lucão, tira. Léo Pereira, lançado pelo João Paulo no costado, na velocidade, tentativa de cruzamento por baixo. Lucão estava esperto, manda pra fora, escanteio para o CRB pela ponta direita, Albertinho. Derek perdeu a bola na frente, Léo Pereira saiu na velocidade, 2 contra 2, ele pelo lado direito, ele até olhou pra dentro da grande área, hein, vou cruzar, mas ele não contava com ele, hein. Lucão Maldini fez o corte e mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pro CRB, o primeiro do CRB, o primeiro da partida. João Paulo vem pra cobrança na marca de 17,5 da primeira etapa, atenção, defesa do Bugre, vem levantamento, a bola perigosa lá no segundo pau, o chute cruzado em cima da marcação, sobe, desce, caiu, Anselmo Ramon brigou, a bola ficou viva dentro do tumulto, afasta João Vitor, rebote e volta lá pelo meio, Falcão faz recuo de bola lá com Hereda, o último homem da equipe do CRB, carregou, traz a jogada lá pela ponta direita, esticou a jogada com João Paulo, domina, para, pensa, cartiu o jogo, volta o lance, congela a partida, volta lá no campo de defesa com Simon estica a jogada com Falcão volta a bola mais à frente com o Fábio Alemão, volta a jogada com Falcão, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, de perna direita ele faz o passe com Simon à frente do círculo central, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, esticou na ponta direita pra Hereda, volta o lance com o Simon, de primeira da direita pra esquerda, inverte a página, vira a folha, show, o Falcão domina, passa a metade do campo, soltou pela ponta esquerda com Guilherme Romão, voltando da equipe titular do CRB hoje, Guilherme Romão carregou, sai da esquerda, vem pro centro, volta o lance com Falcão, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. CRB no campo de ataque, Anselmo Ramon de cavadinha no tumulto, Léo Pereira dominou, tentou o giro, Mike, tá tranquilo, favorável, o Mike consegue o desarme, o Léo Pereira briga pelo rebote, o último toque foi do ponteiro direito do time do CRB, portanto lateral para o Guarani, campo de defesa, Albert Cavalcante na marca de 18 da primeira etapa, o scout desse primeiro tempo. Em oferecimento a Jump Esportes, vamos para o scout do jogo, né, 67% de posse de bola para o CRB, 33% para o Guarani. Finalizações 1-1, empate, hein? Finalizações no gol, no alvo, 0-0. Finalizações para fora, 1 para o CRB e nenhum para o Guarani. Escanteios, 1 para o CRB e nenhum para o Guarani. Passes, 96 para o CRB e 48 para o Guarani. E só lembrando, Lucas de Souza e amigos, né, na quinta-feira, o CRB fez 111 anos. 111 anos e seu presidente disse aí, né, que faltam apenas algumas rodadas, que confia no trabalho do técnico Daniel Paulista e que chamou a torcida para comparecer ao Rei Pelé.
mas pelo que estamos vendo aqui, estão chegando ainda torcedores, né? Parecia estar vazio, né? Sim. O Rei Pelé. Mas quando começou o jogo, tava bem mais vazio. Agora com 20 minutos o estádio parece estar mais cheio. Exatamente. E aquela, o Guarani nunca venceu em Alagoas. Ô Lucas, fala, Claudinei Corsi. Só para informar que no Campeonato Português tivemos o jogo hoje entre Moreirense e Farense, viu, Lucas? Muito bem, Moreirense, hein? Moreirense venceu por 1-0. Você gosta do Moreirense, né, Claudinei Corsi? Sem dúvida. E sai jogando o hino do Moreirense, é sensacional. É lindo. É maravilhoso. Sai jogando o Guarani no campo, o hino do Guarani é mais bonito. Sai jogando com o Alan Santos domina, para, pensa, volta, jogada na ponta direita com o Matheus Barbosa. Esticou no corredor, boa bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus na velocidade, sai da direita, vem pro centro, tenta o passe, buscando o Matheus Barbosa, bola bate na marcação. Ainda o Sniper na ponta direita, boa bola para João Vitor, caindo lá pela ponta. Na tabela curta, boa bola, João Vitor, linha de fundo, cruzamento na entrada da área, afasta Falcão, sobe e desce caneta intermediária, Matheus Barbosa no peito na raça, toca de cabeça na ponta direita, bico lateral da grande área, ainda Diogo Matheus soltou para João Vitor, tentou o lançamento buscando Matheus Barbosa, tira a defesa do CRB, completa o serviço, João Paulo recua a jogada com Fábio Alemão, cintura dura o zagueiro do CRB, dá sorte a jogada, e achou um passe onde a bola só poderia entrar ali pro Guilherme Romão para João Paulo, tem velocidade, tem habilidade, botou na frente e foi pro chão, é falta nele! João Paulo puxa o contragolpe, passou, chegou na intermediária, tomou um calço do Lucão que toma cartão amarelo. É falta para o CRB na intermediária ofensiva, Albertinho. Meu Deus, que contra-ataque do CRB, de pé em pé, tudo começou de novo com essa beleza dessa jogada apoiada. Porém, deu sorte, né? O Fábio Alemão levou uma sorte, hein? Acabou ligando o contra-ataque para ele, né? Pro João Paulo. E ele acabou adiantando, ele ia entrar com bola e tudo, hein? Ele acabou adiantando a bola, mas eu vou falar pra verdade pra você que ele deu falta por dar, viu? Que pra mim o Lucão, ele acabou acertando a bola e o João Paulo caiu como aquele tomate quando cai do caminhão. Porém, entretanto, o juiz marcou falta na intermediária, ele falta deu longe. pisão, sim, Albert. A imagem voltou aqui, Albert, apesar dele ter pego a bola, mas pegou também o pé do jogador. Mas do primeiro CRB. pegou a bola? Não pode nem dar um pisãozinho. Mas então, foi por isso que eu falo pra você, pra mim houve a dividida. Eu, do outro lance, muito obrigado, viu, amigos? Então foi... Aí eles acabaram me corrigindo, então foi falta e já cobrado. Já cobrada, João Paulo levantou, bola ensaiada, toque de cabeça, pegou Ari! Anselmo Ramon livre, leve e solto no meio da área, toca de cabeça após cobrança de João Paulo com efeito. Pegou Ari em câmera lenta, fez uma ponte bonita, segurou firme e faz a defesa, Alberti. Olha o Bugrão de novo. Tentativa de puxada de contragolpe, pegou Ari, a bola esticada pro Bruninho, a bola passou pelo camisa 27 do Bugre, sobra de graça lá com o Diogo Silva. Vai lá, Alberti. Foi chamada aquela bola, né? Aquela bola sem peso, né? Enquanto o Guarani lá estava discutindo se foi falta ou não foi, João Paulo não quis saber. Mandou aquela bola sem peso na marca, né? Na marca da Cal. E ali o Anselmo Ramon, que tanto o presidente disse que a natureza cuida, e realmente cuidou, porque ele estava livre, leve e solto, ele acabou ali soltando, né? Ali cabeceando, mas ele mandou pra defesa do goleirão Pegorari. Se é outro atacante, hein? Se bate mais sorte, não sei não, hein? Poderia ser o primeiro gol do CRB. A informação para a construtora Patriana. Desce o Galo Alagoano pela ponta esquerda, Guilherme Romão chama a jogada com o Renato. Renato carrega na contramão, tá sem espaço, marca forte o time do Guarani. Renato insiste na jogada individual, volta nesse com o Falcão. 22 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais de Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Rei Pelé em Alagoas, é o palco do espetáculo e por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Tá certo, o placar ao vivo Futebol Interior, confirmando aqui, Campeonato Paulista Segunda Divisão, a nossa Bezinha na fase decisiva mesmo, hein? 18 horas hoje tem Catanduva e União São João no jogo de ida. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Wagner Figueira, 23,5. E o jogo? Sem muita objetividade, mas o CRB está melhor no jogo. Temos que reconhecer isso. Tem um cabeludinho ali, o tal de Falcão, que distribui todo o jogo. Cuidado com o João Paulo também, que é habilidoso. Olha aí o CRB no campo de ataque, dominou pela ponta direita. Olha o Falcão aí. Dominou, abriu pela direita com Hereda. Volta a jogada de primeira com João Paulo, bico da grande área pela direita. Fatiou, levantou a bola na boca da botija, sobe, a defesa tira. Subiu, desceu, caiu dentro do tumulto. Tentou domínio, o Anselmo Ramon foi desarmado. Derek pega o rebote, tá sozinho, tentou puxar contra-golpe. O Falcão tomou o doce da boca da criança. Ainda Derek, no peito na raça, tentou tomar a frente do Simon. Ele foi empurrado. Foi empurrado lá o Derek, o árbitro manda a seguinte, vi clara impressão de falta, Alberti. Ali o Derek, né? Primeiramente o Guarani ali no contra-ataque, ele monstro, estava ele ali e parecia ser o Bruninho. Ali o Derek acabou ali adiantando, ele passou pela linha do meio campo e acabou adiantando um pouco a bola. Só que ali ele acabou perdendo a bola pro Simon. E o Simon achou que o Derek tinha desistido da jogada. Não, o Derek foi pra cima, tentou pegar a bola e pra mim tomou um empurrão por trás.
e o juiz nada marcou. Segue 0-0 no Rei Pelé. Léo Pereira pela direita, vem levantamento, a bola perigosa no segundo pau, toque de cabeça do Guilherme Ramon, afasta, Matheus Barbosa, tira o perigo dali, a bola sobe e desce, cai na intermediária, campo defensivo da equipe do Bugre, Derek brigou, ganhou a parada em cima do Fábio Alemão, insistiu Derek no peito na raça, tentou fazer a proteção, tentou dar o passe, a bola ficou ali pelo meio, o árbitro da vantagem, vem CRB, bola esticada na ponta direita, Anselmo Ramon, chegou Bruno José de ladrão. Aí foi aquele ladrão clássico. Atenção, Anselmo Ramon. Vamos se ligar na jogada. Bruno José. Tiro doce da boca da criança. Está jogando com o Lucão. Lucão para Bruno José. Vai pro chão. É falta. Falta marcada. Jogo parado. Falta em favor da equipe do Guarani pro lado esquerdo do campo de defesa. Vai lá, presidente. O Derek tá caído mesmo, Ele pediu ali alguma coisa que você torceu. Tomara que não tenha acontecido nada. O jogo continuou. Acho que ele já levantou. Exatamente. Deus te ouça. Só lembrando aí que o Derek que tem reincidência de lesão. Exatamente. O Claudinei Corsi, qual foi a equipe que ele deu parabéns aí? Que ele gosta? A do Moreirense. Moreirense de Portugal. E eu quero mandar um abraço aqui, né, também para o meu amigo Marcos Nange, que ele é professor, né, e foi jogador profissional. Ele está aqui, né, parabéns ao CF. Ao Belenenses. Ele passou por lá e ele que legal. Acabou ali sendo aniversário, né, do Belenenses. Então aqui o Marcos Nange mandar um beijo no coração dele. Belenenses que tem uma cruz de Malta e seu escudo, é também um dos vários clubes com a cruz de Malta. Vai lá, presidente. Tem uma festa junina lá na SEC, onde estão lá esse Marcos Lange, o Sérgio Jorge, o Camarguinho. Qualquer hora eu vou trazer aqui só para estar. Só fera. Os canais Futebol Interior também com a Rádio Essência FM, a frequência da vida, a frequência da bola. Vem Bugre, bola na ponta direita com Matheus Barbosa esticou, bom passe para Diogo Matheus, domina, evita a saída, tentou passe pelo meio, tentou a devolução pro camisa 5 do Bugre, passe errado, retoma a posse de bola, o João Paulo, olha onde vai buscar a bola, João Paulo, camisa 18. Lucas, fala, Claudinei Corsi. No WhatsApp, mandar um abraço lá para a cidade de Curitiba, o Darcy Darques está ligado com a gente, só que hoje não tem sorteio de camisa, viu, Darcy? Fica com a gente aí, mas hoje não temos sorteio. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. CRB no campo de ataque, Hereda puxa a tabela com João Paulo, dá certo o lance, Matheus Bueno ficou para trás, Hereda, atenção, linha de fundo, vem cruzamento, a bola fatiada na boca da botija, Guilherme Romão de cabeça, pegou horário sensacional! Espetacular, São Pegorari, salva o Guarani! Jogada rápida pela ponta direita, um cruzamento na medida do Hereda, na boca da botija, Guilherme Romão, lá pelo lado esquerdo, dentro da grande área, tocou de cabeça pro chão, pegou horário, um monstro pra salvar o Guarani, Albertinho. Pegou mito, jogada pelo lado direito, cruzamento da medida, hein? Guilherme Romão subiu no 4º andar, cabeceou pra baixo, firme e forte, a bola quicou, mas estava ele lá, pegou mito, tira a bola de lá do jeito que dá. Que defesa, o CRB vai chegando, é aquele estilo Daniel Paulista, quando tinha Bruno Sávio, Regis, aquela jogadinha manjada pelo lado direito, e o Guarani vai tendo dificuldade para sair. Continua aí no Rei Pelé, CRB 0, Guarani 0, a informação para o Alves Satoshi. O mapa da mina, né, o CRB está entendendo que aqui pela direita é a melhor maneira de jogar, realmente. E é o lado mais fraco do Guarani. Desce o João Paulo por ali, armando o jogo, abre o jogo pro Hereda, bola cruzada na área, a marcação ali do Mike não está muito eficiente, tanto é que o Mike está preso. Ele não passou, não consegue descer. Não passou do terço de defesa dele. E por isso, eu acho que até o Humberto Loja, percebendo, já tratou de mudar para cá. Trouxe o Bruno José para cá. O Bruno José para dar uma reforçada ali, assim vai sobrar mais chance, se o Guarani for inteligente, jogar lá pelo outro lado. Exatamente. Mas estamos com o problema também, né, que os dois estão amarelados e a próxima partida temos uma partida dificílima em casa, né? Então você pode queimar todos os seus cartuchos aí para tentar segurar jogador do CRB, né? Porém, entretanto, acho que nós poderíamos ter mudado a tática, a estratégia, não colocar ali, porque duas pegadas do Bruno José em cima do João Paulo. Pois é, e vem Guarani, sai jogando na metade do campo, domina a parada, Alan Santos sem muita velocidade, esticou na ponta direita para Diogo Matheus, domina, bota a pelota no terreno, chama a gorduchinha de meu amor, ele volta, jogada lá com o Matheus Barbosa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Matheus Barbosa estica a jogada buscando o Bruninho na linha de fundo. Se chegar é perigo. Bruninho, bola esticada, vai ficar de graça lá com o Guilherme Romão. Tá protegendo ali o Guilherme Romão. Recebeu ali a marcação, na verdade é o Falcão. Falcão foi pro chão, o árbitro dá a saída de bola, dá a posse de bola em favor do time do CRB no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121.
Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na jogada anterior envolvendo o Bruninho e também o Falcão, o árbitro deu uma falta no Bruninho em cima do Falcão, que recebeu um toque ali por trás, mas acertou a bola o Bruninho, mas o jogo já recomeça. E vem CRB, protegeu Anselmo Amobre pela ponta direita, buscando o João Paulo, aparece esperto o Mike, vai bem na defesa, sai jogando, tenta botar velocidade, engata a primeira, segunda marcha, foi puxado lá pelo João Paulo, falta e é o seguinte, se o árbitro não tiver critério, vai ter cartão amarelo, Albertinho. Bom, se tiver critério, mas você sabe, né, que em alguns momentos, Lucas de Souza, na nossa vida... O critério é não ter critério. Exatamente, o critério não ter critério, porque ali o Mike, ele ganhou na velocidade, o João Paulo pegou, segurou, e ali o Quis levar a camisa do Mike pra casa. Exatamente, cuidado, viu, Mike, cuidado que levou... Isso não foi dado cartão amarelo, cara. Impressionante. Pois é, presidente, a porta pra cartão amarelo. Puxar pela camisa, agarrão, né? Não Tá foi na uma regra falta isso. violenta, mas, pô... Foi uma... Não tem conversa. Impediu a progressão do jogador ao ataque, isso deveria ser marcado aí, a falta foi marcada, mas deveria ter sido aplicado o cartão amarelo. Vem Bugre, na ponta esquerda, Mike, tabela esquerda, esperta com Bruno José, dominou, se livrou da marcação, chegou o Simon, falta e vai ser expulso. Boa. Vai ser expulso o Simon. Mas o Simon... É o Fábio Alemão. É verdade. Eu confundi com o Fábio Alemão. Então, o primeiro cartão amarelo do Simon no jogo. A outra falta no Derek foi em cima do Fábio Alemão, realmente. Tá amarelado, camisa 23 do CRB. Albert, falta em cima do Bruno José. Nossa, agora você sempre também me deixou assustado. Porque eu falei, caramba, mas será? Será agora? Não é verdade. Peço perdão aqui, mas a outra falta foi marcada pelo Fábio Alemão. Agora, os dois zagueiros, né? Os dois zagueiros do CRB estão amarelados. Muito obrigado, que continue assim, né? O Simon ali deu um calço ali, porque o Bruno José ele fez, né, o rabisco pelo lado esquerdo, ele ia fazer um lançamento pro outro lado. O Derek levando livre, leve solto, ele acabou levando o calço. E ali eu vou falar pra você, hein? Falta marcada, engraçado, né? O João Paulo poderia ter levado o cartão amarelo também. Nessa aí, que pra mim foi quase nada, entre aspas, e deu amarelo. Lá vem o Bugrão. Vem Bugre, na ponta direita, domina a parada, João Vitor pra Matheus Barbosa, dominou, encara a marcação de Guilherme Romão. Ainda Matheus Barbosa, tabela curta, chamou a jogada com o João Vitor, devolveu com o Matheus Barbosa. Bom passe pra Bruninho, passe interceptado pelo Falcão. A bola fica na ponta esquerda com o Guilherme Romão, domina, faz a proteção, camisa 6 do CRB, manda pra frente, a bola explode na marcação do João Vitor, vai pela linha de fundo, portanto, tiro de meta pra equipe do CRB. 32 cravados deste primeiro tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Rei Pelé, o palco do espetáculo, e por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Cláudio Nicorsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior em andamento, Chapecoense e Ceará 0-0. Às 18 horas tem Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma boa terceira do Bugre. Alan Santos engata a primeira, segunda marcha, parou na intermediária. Ainda o camisa 12 tentou passe buscando o Bruninho, passe errado, interceptado lá pelo Falcão. Rebote e volta com o Lucas Lima. Trabalha a jogada pelo meio, carrega pela ponta esquerda, tenta o passe, volta a jogada. Volta o lance lá com o Fábio Alemão. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Wagner Ferreira, 33 na primeira etapa, um jogo equilibrado até aqui, mas o CRB é um pouco melhor. Falta um pouco de criatividade pro Guarani, né? Não acontece nada do meio campo pra frente. Domina aqui atrás, mas na hora de distribuir o jogo, tanto pela direita como pela esquerda, pelo meio até, não tem uma tabela, não tem nada. Então, realmente, no sistema ofensivo, o Guarani tá devendo apenas nenhuma chance, digamos assim, porque aquela estava impedido, não ia acontecer nada. Então, olha, nenhum chute a gol. Então o Guarani está devendo um pouquinho nesse quesito. Eu acho até que está marcando muito atrás. Teria que... Podia marcar um pouco mais na frente. Para não dar tanto espaço para o time do CRB jogar. E tenta recomeçar a jogada na metade do campo. O Diogo Matheus estica o passe na ponta direita com o Matheus Barbosa. Fez o passe no corredor para João Vitor na correria, linha de fundo, atenção. João Vitor dominou, fez o break, encara a marcação do Lucas Lima. Sou mais você, João Vitor. Fez o break, fez a jogada. Firulão para lá, 2 para cá, cruzou no segundo pau, passa a bola pelo Derek. Rebote e volta lá pelo lado direito da defesa do CRB, que afasta o perigo com o Hereda. A bola volta de graça para a equipe do Guarani no campo de defesa. Vai dominar tranquilamente o Lucão. Lucão, camisa 3/4, o zagueiro faz o passe pela meia com o Alan Santos. Alan Santos estica a jogada mais à frente com o Matheus Bueno. Matheus Bueno pede para alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Ele chama a tabela curta com o Bruno José, que de primeira volta. Jogada lá com o Alan Santos. Vai lá, Cláudio Nicorsi. Legal aqui no Facebook, o Jonas Fernandes Pereira. Bora, Bugre, ganhar e continuar essa bela campanha em busca do acesso. É o Jonas Fernandes de Sorocaba, aqui em São Paulo.
O Dacir Barbosa tá com a gente também. Boa tarde, Nação Bugrina, e a todos vocês do futebol interior. Pra cima deles, meu bugrão. E o Gustavo Marques mandou um abração pra vocês. É verdade. E o Guiado por Deus também tá aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, Essência FM. Ligadinho você. Vem Bugre, vem com o Lucão. Passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha. Bola esticada na linha de fundo. Atenção pra Mike. Chega por baixo Hereda. Sai jogando com o Léo Pereira. Daí para Anselmo Ramon. Passe errado do Anselmo Ramon. Matheus Bueno tentou passe pra Derek. Passe errado, tira Simon. Tinha espaço. Matheus Bueno podia ter batido no gol. Preferiu o toque curto. Tira a defesa do CRB. Rebote cai com o João Paulo na ponta esquerda. Tentativa de passe buscando o Lucas Lima. Passe errado. Posse de bola de graça em favor da equipe do Guarani pela ponta direita. Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola do Guarani na altura da metade do campo. Alan Santos domina, ele que acabou de fazer uma boa jogada, carregou, foi parar lá na intermediária ofensiva. Achou Bruno José pelo meio, Bruno José carregou, engatou a primeira, segunda marcha, foi desarmado. Perde a posse da bola ali pro Léo Pereira, rebote volta lá pelo meio, vai pro chão, João Paulo falta. Falta marcada, jogo parado, jogo truncado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Albert Cavalcante na marca dos 36 da primeira etapa. Tem gol no campeonato. Os Canais Futebol Interior informam. Vai lá, Claudinei Corsi. É na Arena Condá. Chapecoense sai na frente com Giovanni Pavani. Agora Chapecoense 1, Ceará 0. Olha o Ceará. E aí, Albertinho, o scout deste primeiro tempo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Rapaz, sério mesmo? Chapecoense 1-0 em cima do Ceará? Ou tem alguma coisa errada que não está certa? Mas tudo bem, estatísticas do jogo, né? 54% para o CRB. Lá vem o CRB. Vem CRB, passe do João Paulo para Anselmo Ramon, tira a defesa, voltou para o Pereira, tenta um chute, a bola explode na marcação, rebote cai com o Derek, tem espaço, mas não tem ninguém para tocar. Aí ele faz o passe do lado esquerdo com Bruno José sem muita velocidade, ataque do Bugre, daí para o Bruninho passa a metade do campo, pede pro time se acalmar, congela o jogo, para o jogo, cozinha o jogo o time do Guarani. Bruninho carrega na contramão, ficou marcado 2 em cima dele, volta, jogada completa, o scout do jogo aí, Alberti. Não, eu vi o Bruninho ali, ele parou, ele tá esperando. Não, ele pediu pra galera acalmar o jogo. Mas o gol do Guarani não é pra baixo, é pra cima, meu. Vamos passar, vamos dar opção, meu. Vamos dar opção, é G4, é acesso. Meu Deus do céu, que primeiro tempo modorreio do Guarani. Mas vamos lá, 56% de posse de bola pro CRB, 45% Guarani. 5 finalizações do CRB e uma só do Guarani, mas finalização no gol, a mais perigosa, né? Vamos dizer assim, que foi da Chapecoense, aquela cabeçada de baixo pra cima que o Pegorari fez o milagre, 2 e nenhum pro Guarani. A informação para Chimozone Mega Sorte Loterias. E desceu o Guarani, bola solta pelo meio, João Vitor vai pro chão, é falta nele! Falta do Lucas Lima em cima do João Vitor, falta marcada, jogo parado, falta que pode levar perigo contra a meta do Diogo Silva, vem Bugrão, Alberti! Eu não sei não, viu? Eu olhando daqui, na minha terra não seria falta, né? Pra mim ele acertou a bola primeiro, porém, entretanto, muito obrigado aí o André Luiz Quetino Policarpo Bento, né? Falta perigosa, é longe, é verdade. Mas está de frente, né? Quem sabe dali, Lucas de Souza, ali o cruzamento e os atacantes do Guarani possam colocar a bola dentro da rede. A informação para Café Canecão. Na marca dos 38 minutos deste primeiro tempo, falta aqui para levar muito perigo contra a meta do CRB. É a chance do Guarani abrir o placar, vem para a cobrança na perna direita o Diogo Matheus. Na perna esquerda vem o Mike. 3 homens na barreira do CRB. Estão lá o Léo Pereira, o Anselmo Ramon e também o João Paulo. Jogadores de frente do time do CRB na barreira. Falta perigosa, é uma falta de longe, mas é uma falta frontal. Pode mandar dentro do tumulto, capricha aí, Diogo Matheus. Capricha aí o nosso capitão. Vem comigo, Nação Bugrina. Até o presidente entrou na onda. Vem comigo, Nação Bugrina. Quem sabe o primeiro gol? Quem sabe agora? Diogo Matheus na perna direita. Vem fechado, vem direto. Passa a direita do gol, vai fora! Essa bola lá dentro. Passa a direita do gol, tira a tinta da trave direita do Diogo Silva. Uma falta cobrada, fechada, veio direto, cheia de veneno. Se vai no gol é gaveta, Albertinho. Que batida do Diogo Matheus. Eu achei que ele não ia chutar direto não, hein. Achei que iria cruzar, que estava longe, hein. Porém, ele bateu tentando tirar do goleirão Diego Silva, que só ficou olhando, hein.
ficou ali na miragem, ficou ali só de passagem, quase o Guarani faz o primeiro gol e lá vem o Bugrão de novo. Vem Bugrão com o João Vitor, tentou passe pelo meio, passe errado. Tira Simon. Rebote e volta para a equipe do CRB. João Paulo esticou na ponta direita para Anselmo Ramon, saindo bastante da área. Anselmo Ramon na intermediária pela direita, fatiou o cruzamento, a bola fechada, sobe Alan Santos, tira. Rebote e volta com o Mike dentro da grande área, afasta o perigo lateral esquerdo. A bola bateu, voltou, tira Matheus Barbosa. Rebote e volta na ponta direita para Bruno José, dominou, fez o break, tá sem espaço, tá sem opção para jogar, ele vai pra cima, vai na individualidade, chama a tabela curta com o Bruninho de primeira na ponta direita, passe errado, jogo parado, na verdade, o Diogo Matheus ficou reclamando ainda do passe que foi feito pelo João Vitor, na verdade a bola se perde em linha de lado, lateral para o CRB, pro lado esquerdo do campo de defesa, Canais Futebol Interior do CFM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola da equipe do CRB no campo de defesa, domina para a direita, volta o lance na zaga central com o Simon, na quarta zaga ele tem o mascarado, o Fábio Alemão. É o Zorro do CRB, o Fábio Alemão. Bola na ponta esquerda com o Guilherme Ramon, bola esticada no comando para Anselmo Ramon, dominou, 3 em cima dele, consegue fazer o break, dá aí para Lucas Lima na ponta esquerda, boa bola para Renato, bico da grande área pela ponta esquerda, 2 em cima dele, chamou a marcação para dançar, tentou passe, a bola foi tocada na intermediária, ficou um pouco atrás ali do ataque do CRB, dá certo o lance, Falcão no peito, na raça, brigou, ganhou Lucas Lima, fez o passe para João Paulo, tira a defesa do Guarani, trava na boa, Matheus Bueno, rebote e volta com Derek carrega a jogada na intermediária, foi obstruída, é falta marcada, jogo parado, 40 minutos, quase 41 deste primeiro tempo, passa o tempo, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Rei Pelé em Alagoas, é o palco do espetáculo e por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Cláudio Nicossi. A Chapecoense segue vencendo a equipe do Ceará 1-0 pela Copa Paulista, finalzinho de jogo lá em Presidente Prudente, o Grêmio Prudente vai empatando por 1-1 com o São José e mais cedo a Briosa, a Luzinha Santista, empatou com o Quinzão de Piracicaba por 1-1. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 41,5. Eu tô sentindo que o Guarani tá se poupando. Não sei porquê, não sei se tá esperando o segundo tempo pra começar a jogar de forma mais intensa, né? Porque o primeiro tempo do Guarani é sonolento. Eu entendo que o Guarani tem potencial, né? E bola esticada do Lucão pra Mike, quem sabe agora a linha de fundo, o cruzamento do Mike, a bola batida direto. Passa por toda a extensão da grande área, tive a impressão dela ter saído, não saiu não. Bola em jogo, Matheus Barbosa na ponta direita para Bruno José, chama a jogada, passou o Derek na linha de fundo, Bruno José, para Diogo Matheus dentro da área, pé direito, bateu, passa, a esquerda do gol, vai fora! Teve a chance o Guarani, jogada que começou pela esquerda, cruzamento do Mike, passou por toda a extensão da área, caiu lá na ponta direita, Bruno José, para Diogo Matheus, armou sarrafo na perna direita, a bola passou à esquerda da meta de Diogo Silva, Alberti. É que estava trocadas as ordens, né? Se ali na ponta direita, do lado direito, estivesse Diogo Matheus e dentro da grande área estivesse Bruno José, poderia ter sido o chute mais perigoso, ou seja, o gol. Ali o Bruno José fez o cruzamento, Diogo Matheus ali de frente pro crime, hein? Perto do bico da pequena área, bateu firme, bateu forte, porém bateu torto. Quase o Guarani abre o placar, o Guarani vai tentando, hein? Vai martelando, o Guarani que está na segunda posição com esse empate, porém, entretanto, com as partidas que irão vir ainda, vai ficar muito embolado o G4. O Guarani precisa da vitória e, obviamente, também quebrar o tabu. A informação para Papagaios Pizzeria. Completa o comentário aí, presidente. E tem um detalhe, não é só o Guarani que pode tropeçar. Dentre os 4, até os 6 que estão aí pretendendo o acesso, você acha que todo mundo vai ganhar também até o final? Então vai ter confronto direto. Então realmente não há nada demais, mesmo que apenas empate o jogo de hoje. Mas eu sinto que o Guarani tem potencial. É só desenvolver um pouquinho mais, abrir mais um jogo. Tanto é que pela esquerda aqui parece que mataram o ataque, a jogada do Guarani. Aquele corredor não está funcionando. Pela direita, a gente até observou isso. O Diogo Matheus está aparecendo. Para mim, um destaque do Guarani do primeiro tempo aí, todo jogo lá pela direita. E vem de novo lá pela direita, o Guarani trabalha a jogada no campo de defesa com o Matheus Barbosa, volta o lance lá com o Alan Santos. Pede pra galera se movimentar na frente. A meia cancha do Guarani precisa se mexer. Alan Santos domina, chega na metade do campo, avança jardas, carrega no terreno, para, pensa, pisa, olha, carrega sem muita velocidade. Esticou na ponta direita, quem sabe agora com Bruno José. Bruno José sai da direita, vem pro centro, fez a jogada, perna esquerda, uma bomba, espalma, Diogo Silva! Eu ia falar que ele não estava bem no jogo.
Bruno José, na hora de ser cornetado, parece que ele tava com as anteninhas de vinil ligada, recebeu pela ponta direita, chamou a responsabilidade, botou na frente, encarou a marcação, mandou um sarrafo de perna canhota, a bola com categoria. Diogo Silva foi buscar, espalmou, mandou pela linha de fundo de escanteio para o Bugre, Albertinho. É o Bruno Golaço José, né? Ele gosta de fazer golaços ali de fora da área, foi chegando, foi costurando e foi ajeitando o corpo. Com a perna esquerda, bateu no canto direito do goleirão Diogo Silva, que fez a defesa, um milagre, escanteio pro Guarani, o primeiro do Bugrão. Jogada ensaiada, Mike pra Diogo Matheus pra Mike, vem cruzamento, a bola bate na marcação, bate em cima do Léo Pereira, tenta brigar pelo rebote, a bola não sai, Léo Pereira manda de puxeta, a bola pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Guarani no campo de ataque, cruzamento do Bruninho, bola fechada, tira a defesa, rebote de Matheus Bueno, voltou pra dentro do tumulto, vem o passe buscando o Derek, o árbitro para o jogo da falta. Para o jogo da falta, vamos até 49 minutos. Mais 4. Desse primeiro, tem mais 4 minutinhos de acréscimo. Sai jogando o CRB, bola solta na ponta direita, Hereda domina, faz o passe com João Paulo, volta o lance com Hereda, volta o lance, volta a jogada lá com Simon, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem CRB, bola com o Fábio Alemão, estica, jogada na ponta direita, zaga central que domina Simon. Simon dominou, passou a metade do campo, invadindo a linha territorial, Bugrino esticou na ponta direita para Hereda, no corredor para João Paulo, domina no ponto, perde o domínio da bola, João Vitor recupera, volta com o Mike para Matheus Bueno, fatiou, lançamento longo buscando o Bruno José, tira a defesa do CRB, rebote voltou Lucas Lima, lançamento em profundidade na ponta esquerda, buscando o Renato, se chegar é perigo, Renato evita a saída na linha de fundo, encara a marcação do Diogo Matheus, volta o lance, volta a jogada com o Guilherme Romão, olhou para dentro da área, tenta o passe, buscando o Renato, afasta, Diogo Matheus estava esperto na cobertura, tira, rebote e volta com o Derek tentou na finta de corpo ganhar a parada em cima do Simon, sou mais você, Derek, deu um jogo de corpo, Simon foi pro chão, e aí? O árbitro deu o quê? Deu lateral em favor da equipe do CRB, Albertinho? Deu lateral, deu falta, né? Deu falta do Derek em cima do Simon. Pra mim, um jogo de corpo normal. Vem CRB, vem com o Lucas Lima na altura da metade do campo, no círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece. Deixou pro Falcão na ponta direita pra Simon. Simon volta, jogada com o Falcão. Momentos finais de jogo neste primeiro tempo, 0 pra lá e 0 pra cá, presidente. Gostei da sua sutileza, hein? Jogo de como? Jogou o cara em cima do banco de reserva. Não foi nada, foi ombro nas costas. Aí pode, entendeu, presidente? Ombro com ombro, na regra pode, né? Não, ombro nas costas também pode. Então. Vem CRB, bola solta no comando de ataque, tira a defesa do Bugre, a bola voltou na intermediária com o João Paulo. João Paulo domina, pensa, pisa, olha, não tem com o que jogar mais à frente, toca de lado com o Hereda. Hereda dominou, recebe uma marcação de João Vitor, volta a jogada com o Simon. Simon rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo lá com o Fábio Alemão. No círculo central do gramado, domina, pensa, pisa, olha, chega na metade do campo, cabeça erguida, faz o passe curto com o Simon. Simon na saca central, domina, carrega no gramado, avança no terreno, lançamento longo na ponta direita para Léo Pereira, tem habilidade, se livrou da marcação do Mike, chega a cobertura de Matheus Bueno, manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do CRB, 47,5 da primeira etapa, 0-0 no placar. CRB no campo de ataque buscando o gol para tentar tirar o 0 do placar. O Guarani se segura como pode. Se segura aí, Bugrão. João Paulo na ponta direita para Hereda. Antes dele, João Vitor. Manda a bola pela linha de lado, foi esperto, camisa 19 do Guarani. Rebote da equipe do CRB que já reposiciona a bola no gramado. João Paulo volta o lance lá com Hereda. Hereda pra Simon lá com o Fábio Alemão. Pelo meio com o João Paulo, tabela curta com o Fábio Alemão. Camisa número 4, joga com uma máscara o jogador do CRB. Pelo lado esquerdo com o Lucas Lima. Lucas Lima dominou intermediária, campo ofensivo lá pela ponta esquerda. Chama a jogada na ponta com o Guilherme Romão. Guilherme Romão soltou no corredor pra Renato. Renato recebeu, encara a marcação de Diogo Matheus. Ainda Renato carrega na contramão, tá marcado. Renato chamou a jogada pelo meio com o Lucas Lima. Foi desarmado. Bruno José, esperto, tira, a bola ficou com o Matheus Barbosa, daí para Bruninho, foi puxado, o árbitro deu vantagem, vem Bugre, bola solta na ponta direita, quem sabe agora o último ataque do jogo, quem sabe com o gol do Guarani, Matheus Barbosa na tabela com Bruno José, linha de fundo, tá sozinho, tá sem opção, tem que aparecer alguém na área, Bruno José dominou, vai proteger essa bola, evita a saída, na linha lateral pelo lado direito, tentou fazer a jogada individual, chegou por ali o Fábio Alemão, toca pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani, que ficaram pedindo falta ali em cima do Matheus Barbosa, Albertinho. Então, e o Guarani vem, né, quando ele vem perigoso, né, e ali os jogadores do CRB, eles gostam de puxar a camisa, né? E eu acho que já pegaram o esquema, hein? O Policarpo aí, né? O Schettino, Policarpo, o Bento aí não gosta de marcar essas faltinhas, não. Então ali, os jogadores aí do CRB abusam desse artifício e o Guarani caiu nessa aí. Quando dá uma bola de graça pro time lateral CRB. cobrado pelo Diogo Matheus, tentou a devolução de primeiro do Bruno José, passe errado. Primeiro tempo pra esquecer do Guarani, hein? E do CRB também, né? Se esperava até mais, o CRB tá jogando em casa, mas
sem muitas emoções de um lado e de outro. Trila, o apito, árbitro aponta, o centro de campo, André Luiz, Esquetino, Policarpo, Bento. Termina a primeira etapa no estádio Rei Pelé, 0 para o CRB, 0 também para o Guarani. E vem aí o intervalo inteligente dos canais Futebol Interior com Claudinei Corsi. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 52 minutos em Campinas, 5h52, intervalo de jogo no Rei Pelé. Em Maceió, o Guarani vai empatando com o CRB, jogo ruim no primeiro tempo, 0 para o CRB, 0 também para o Guarani. Com este resultado, o Guarani vai mantendo a segunda colocação com 51 pontos e o CRB, na verdade, vai para a nona colocação com 43 pontos. É lógico que ainda tem mais jogos a serem realizados nesta 29ª rodada. O destaque do repórter Albert Cavalcante. No encontro dos longevos, como diria Claudinei Corsi, um com 71 partidas à frente do Guarani, que é o Humberto Louser, e o outro, o técnico Daniel Paulista, com 58 partidas, segue no estádio Rei Pelé, 0-0. E só lembrando, hein, o Daniel Paulista, que assumiu a equipe do CRB, não perdeu ainda dentro do Rei Pelé. Não perdeu. Então o CRB, com o técnico Daniel Paulista, ele está invicto. E só lembrando mais uma vez, o Guarani nunca venceu a equipe do CRB em Alagoas. Claudinei Corsi. Tá aí, tá na hora de quebrar o tabu. Vamos ver o segundo tempo, se o Guarani volta melhor. Wagner Ferreira, comentarista, canais Futebol Interior e Essência FM, o seu destaque, o seu teaser do que vai ser o seu comentário daqui a pouquinho, Wagner. Jogo equilibrado, placar justo, o Guarani dominou todas as ações no seu setor defensivo, não permitiu nada ao time do CRB, faltou um pouquinho mais de competência no ataque, é isso. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira analisando esse primeiro tempo de 0 para o CRB, 0 também para o Guarani. A Chapecoense segue vencendo a equipe do Ceará por 1-0. Agora, às 5h54 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando com a gente, mandando mensagens no WhatsApp, também no YouTube. Faça como o Reinaldo Cardinale. Nossa, esse time tá morto em campo, hein? Ou eu não entendo, descansou a semana inteira, pô, e jogando desse jeito. Claudinei Corsi, que bom ter você de volta no controle do futebol interior. Grande abraço, viu, Reinaldo? Um grande abraço, obrigado aí pelas orações. 5h54, rápido intervalo, rapidíssimo, a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do jogo. Claudinei Corsi. Agora às 5 da tarde, mais 57 minutos, 5h57, intervalo de jogo. Canais Futebol Interior, Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Mandando mais um abraço aqui outra vez para o Armando Bergo Neto. Ele diz aqui, jogo equilibrado, estudado. No segundo tempo, é possível ao Louser adaptar o esquema tático para vencer a partida. Diz aqui o nosso comentarista Armando Bergo Neto. Ô Wagner Ferreira, e antes que você me queime a pauta aqui, eu já começo de cara perguntando para você, o melhor do Bugre nesse primeiro tempo. Tivemos, Wagner? Tivemos, sim. Gostei do Diogo Matheus. Apareceu com finalização, cobrança de falta, apareceu na cobrança de escanteio aqui pelo lado oposto. Gostei do Diogo Matheus. Já esperava isso dele, diante da mudança tática do Louser, que trouxe o Bruno José para jogar aqui do lado esquerdo como auxiliar do Mike. E aí a gente dizia que a chance do Guarani melhorar ali pelo lado direito era muito grande. E foi por ali que aconteceram as melhores jogadas. Até o Bruno José, que no momento estava por ali, acabou finalizando, quase que faz o gol. Então, para mim, o destaque foi Diogo Matheus. No Guarani, o Diogo Matheus. Pelos lados do CRB, algum jogador, caso aí o Falcão, ou quem que preocupou um pouco mais aí o Guarani, Wagner? O João Paulo, né? O João Paulo é um jogador muito leve e joga solto. Se deixar ele armar a jogada, ele vai colocar em qualquer hora aí um jogador na cara do gol. Então ele distribui muito o jogo e não tem posição fixa, fica flutuando por ali. O Falcão também é muito bom, mas o Falcão vem mais de trás e o João Paulo sai mais pro jogo. Então gostei do João Paulo no time do CRB. Ô Wagner Ferreira, e outra pergunta que eu te faço aqui nesse intervalo de jogo, você sentiu o Guarani se segurando na partida, Wagner Ferreira, pensando talvez num possível resultado de empate? Olha, é uma discussão boa. Eu senti o time do Guarani um pouco amarrado, né? Comentei até durante a transmissão, a marcação do Guarani para trás do meio campo, na metade da sua intermediária. Então deu todo aquele espaço de campo para o time do CRB jogar. Não sofreu, vamos chamar. Sofreu o quê? Uma cabeçada que o Pegorari fez uma defesa. Quem mais? Alguém me lembra? Algum lance do CRB? Eu acho que 2 lances que o Pegorari apareceu bem. Naquela cabeçada, a cabeçada na falta cobrada pelo João Paulo. Do Ramon, né? Por outro lado, o Guarani me parece que chegou mais, então. O chute do Diogo Matheus na falta e depois também naquela bola que passou raspando a trave. O chute do Bruno José. Então, eu acho que se for observar por esse lado aí, o Guarani foi melhor. Mas o jogo foi muito equilibrado, morno. Achei que o Guarani poderia se soltar um pouquinho mais, porque eu acho que é um potencial contido. Se ele se soltar, tudo que ele sabe tem potencial, ele atropela o CRB dentro de casa. Agora, o Wagner Ferreira, normalmente o Guarani acaba caindo um pouco de produção, perdendo velocidade no segundo tempo, né? Será que com esta poupada que o time deu aí, digamos assim, entre aspas, no primeiro tempo, acredito eu, né? Não sei se é o seu pensamento, que o Louser não deve mexer. Será que o time agora volta para tentar decidir no segundo tempo, Wagner? O Louser vai ter que soltar um pouquinho mais, se é que ele está interessado em ganhar o jogo. Se a opção for por trazer um ponto de Maceió, então ele está correto. Aí realmente o Guarani fez certinho, pelo menos. Se a intenção é essa, já 50% do objetivo está alcançado. Já foi. Então, mas eu acho que é muito pouco, né? Para um time que almeja aí a classificação e principalmente do jeito que está a tabela, né? Está muito perto um do outro. Só uma passadinha rapidamente aqui. O Vitória tem 55, não pode ser alcançado, né? Nessa rodada. Vai ficar 2 pontos atrás. Exatamente. Se o Guarani vencer, vai a 53, está com 51 agora. Mas tem o Sport, que vai jogar ainda, tem 50. O Novo Horizontino tem 48. Bom, se o Guarani vencer, ele pode manter essa segunda posição, né, Wagner? Com 53, né? Vamos ver se o Louser será mais
ousado. Audacioso. Eu não vejo mas alguém no banco para entrar e melhorar. Essa audácia seria o quê? Mudar o esquema ou mudar nominalmente? Eu acho que mudar alguma atitude. Atitude, né? Atitude, exatamente. Nominalmente não mexeria, porque ele tem o Regis no banco. Não é jogo pro Regis. E na fase que vem também não tá dizendo nada. Tem Bruno Mendes. O Derek não tá conseguindo muita coisa lá na frente, mas tá brigando e incomoda qualquer defesa. Não tiraria também o Derek. Quem mais? Isaac. Não é para entrar agora, talvez no final do jogo. Então não é bem. Eu acho que não. O negócio é não mexer e tentar mudar a atitude, né, Wagner? Deixa assim, só mudar a atitude, soltar um pouquinho mais. E os corredores do Guarani, que são pontos fortes, não estão funcionando. O Mike preso aqui, o João Vitor foi muito auxiliar do próprio Mike, né? Aquilo que a gente está vendo no jogo. O Daniel Paulista sabe que é realmente os pontos que o Guarani tem de deficiência. E colocou o time dele para jogar pela direita, em cima do Mike. Para explorar, né? Agora, a defesa do Guarani está bem postada. Alguém pode dizer que houve alguma falha. Lucão bem, o Alan Santos bem, os laterais bem. Então, não faço reparo nenhum do meio campo para trás. Agora, precisa realmente ajustar isso aí do meio campo para frente. Legal, agora 6-2 em Campinas, intervalo de jogo lá no Rei Pelé em Maceió. O Guarani vai empatando com o CRB por 0-0. Daqui a pouquinho, todo segundo tempo, um rápido intervalo e a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. Seis horas mais 5 minutos, 6:05, intervalo de jogo, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Você está conferindo, até aqui ninguém abriu o marcador, 0 para o CRB, 0 também para o Guarani. Que cenário é esse aí do Sport TV? Eu não entendi mais nada agora. É um cenário alternativo dentro bonito. dos estúdios. Esse é o estúdio Que é isso, 425, viu, Alberto? Eu acho que eles estão no elevador subindo no prédio.
Então no elevador desde a hora que começou a transmissão. Exatamente. São esses caras que estão fazendo o jogo. Sim. É o Cleiton Carvalho e o difícil o Raed. negócio. Não, a questão do elevador, gente. Vocês também não entendem. E Também, que ele vocês tá subindo. reclamam aí, né? Mas... eu sei. Eu dizer não. um negócio, hein? Olha lá, Ney. Ó, Ney, você tá vendo, né? Você tá vendo, né? Eu quero um daquele. Olha ele! Você tá vendo, né? 6-6. Bom, agora vamos colocar aquela clássica entrevista do jogador que ele concede antes de ir pro vestiário e eles colocam depois na volta, né? Se o jogador não volta, a entrevista fica fria. Mas legal, vamos ver se alguém do Guarani foi falar aí. Antes, Wagner Ferreira, quem vai falar? O Derek? O Levan Derek, vamos ouvir. Tivemos chance como eles também tiveram chance. E agora é voltar pro segundo tempo, como a gente terminou esse primeiro tempo. Lá em cima, marcando lá em cima pra gente poder sair aqui com a vitória. Esse aí não perde esse aí não perde um story que eu coloco no Instagram, não perde um. Levan Derek. É isso aí, Wagner Ferreira, arbitragem da partida, Wagner Ferreira. Eu já abreviei aqui, André Luiz Bento, viu, Wagner? André Luiz Esquetino, Policarpo Quaresma. Vocês leram Policarpo Quaresma? Um romance de Lima Eu não li. É Lima Barreto, Então, Capitu, né? Capitu traiu o Policarpo Quaresma? Não desviou o assunto, não. Meio fraquinho, né? Sem critério. Meio sem critério, né? Um cartão amarelo visível contra o CRB, não marcou. Agarrão do João Paulo, no Mike. Pô, visível, isso aí tá na regra, é cartão amarelo. Tanto faz puxar a camisa como agarrar, a mesma coisa. E ele deixou passar batido. Tá muito bem, tá aí a opinião de Wagner Ferreira, agora 6h mais 7 minutos, 6-7, nada dos times ainda em campo no gramado, né, Alberto Cavalcante? Estamos esperando, alguma coisa errada não está certa, nós estamos muito rápidos na nossa pauta, porque eu vou falar pra você, que quando dá um tilt aqui na minha frente, viu, Lucas de Souza, tá passando agora está com fora o elevador. A geração tá meio esquisita pra mim. Eu torço. Os caras estão meio pensando na Copa do Brasil. Exatamente, mas eu acho que alguém apertou o botão errado, o elevador acabou travando ali na metade. Aliás, aproveitando que a gente tá com tempo aqui, né? Lógico que o assunto é Guarani, mas Copa do Brasil. Wagner Ferreira, São Paulo venceu o primeiro 1-0. Amanhã, o que é que dá, Wagner? Olha, a torcida é pro futebol paulista aqui, cá entre nós, né? Eu acho que o São Paulo tem um time inferior ao Flamengo, mas o momento do São Paulo dentro de casa, mais de 70 mil torcedores no Morumbi. Você acha que o Flamengo vai aguentar com essa crise toda que está o Flamengo? Briga de diretor em shopping, Gabigol defendendo o treinador é meio maluco. Então, a crise interna do Flamengo acho que vai ser, como o Albert disse, né? O próprio Flamengo está se destruindo internamente, então acho que vai dar São Paulo. Legal, para você, Lucas de Souza, amanhã a Copa do Brasil, a grande final, dá o quê? Direto e reto, São Paulo 3-0 em cima do Flamengo e a queda de São Paulo, hein? Ó, às 18h09 mas o Sampaoli cai de qualquer jeito, campeão não. Mas vai cair com essa parica, porque se ganhar amanhã, ainda vão dar uma sobrevida pra ele, mas... E o Giovanni Paiola tá feliz da vida que tá pra voltar pro peixe. O Albert Cavalcante, pra você amanhã, dá São Paulo ou dá Flamengo? Só, né, ratificando o que disse o presidente, em 1994, 110 mil torcedores viram Vélez Sarsfield 1, São Paulo 1, Vélez Sarsfield 0, e nos pênaltis foi 5-4. Em 94, São Paulo, que havia aí, né, vencido 2 Libertadores seguidas, porém, entretanto... Vamos ao ponto. Pra mim, eu acho que o Flamengo amanhã atropela ali. Já estou avisando para quem comercializa lencinhos em São Paulo, já fiquem na porta, porque ali no estádio... Pode clipar. O estádio Cícero de Pompeu de Toledo amanhã estará a prantos. Segunda tem meio campo FI. 6h mais 10 minutos, de volta às equipes. Eu fico por aqui, volto no fim de jogo, porque ele está reassumindo o comando de até aqui. CRB 0, Guarani também 0, para todo o segundo tempo. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rádio. Estarei aqui feliz da vida até minha vida terminar. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, por sua vez o CRB do lado direito. Trila o apito árbitro, aponta o centro de campo. Começa a segunda etapa, tá rolando no Rei Pelé o segundo tempo de Guarani CRB. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Vem comigo, Nação Bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtir a segunda etapa de, por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá. Ninguém é de ninguém lá no Rei Pelé. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa. Quem domina Lucão. Lucão para, pensa, pisa, olha, volta. O lance volta lá com o goleirão Pegorari. Pegorari voltando a meta bugrina no jogo de hoje. Na semana passada, todos se lembram do Douglas Borges, o goleiro do Guarani. Pegorari faz o passe com o Alan Santos. Alan Santos domina, carrega no terreno, avança no gramado. Chega na metade do campo, para, pensa, pisa, olha, carrega no terreno, vai mais um pouco para frente, porque não tem com quem jogar do seu lado nem à frente, tá todo mundo no ataque, o time do CRB todo recuado, agora sim achou lá pelo lado esquerdo o Mike, bola esticada lá na ponta, fez o passe mais à frente, João Vitor volta a jogada, volta lá com o Lucão, volta lá com o Pegorari, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Flechada neles, Guarani, ousadia, alegria, vamos pra cima, Bugrão. Alan Santos com o Bruninho, com o João Vitor de primeira na ponta esquerda com o Matheus Bueno. Esticou a jogada, boa bola com o Mike carrega na contramão, volta o lance lá com o Matheus Bueno volta outra vez com o Lucão. Como joga pra trás o Guarani no jogo de hoje, hein? Não tava acontecendo isso nas últimas rodadas. Até parece que o Guarani tá tentando se segurar, mas se segurar do quê? O Guarani precisa vencer o jogo pra se manter na parte de cima da tabela. Bola esticada, fica perdida na ponta direita. Diogo Matheus tentou pegar o rebote. Chega por baixo, chega dando um jogo de corpo o Guilherme Romão. Portanto, lateral bola pro time do CRB, campo de defesa, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Bola bate, rebate, sobe, desce, Mike, toca de cabeça, bola se perde em linha de lado lateral para o time do CRB, na altura da metade do campo, alô, chutou com Maccabi, prazer em ver de volta, Claudinei, fica completa a melhor equipe de futebol, porque equipe da linha, tá falando aqui, tá cornetando a outra equipe aqui dos canais do Futebol Interior, obrigado pela audiência, viu, Chotoco, tamo junto e misturado, tentativa de lançamento, a bola no comando de ataque, tentativa de jogada do Renato, a bola se perde em linha de fundo, é novo tiro de meta para a equipe do Guarani. Resultado da enquete aqui, né, do confronto para Guarani e CRB, a enquete aqui no YouTube, né? O Guarani 60% de chance de vitória, o torcedor acreditando na vitória do Guarani, o CRB com 29% e o empate apenas 9%. Torcedor do Guarani acreditando, mas o time em campo também tem que acreditar. Sai jogando o Guarani pela ponta esquerda, Lucão volta o lance com o Pegorari dentro da sua grande área, vai receber a marcação lá do Anselmo Ramon, ele despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cara, metade do campo, Derek tentou o domínio, chegou de ladrão, Fábio Alemão conseguiu tomar a bola com o Léo Pereira, pelo meio chama a jogada com o Lucas Lima, tem espaço, Lucas Lima na perna direita, uma bomba em cima do Matheus Barbosa, rebote volta lá pelo meio, sobrou com o Lucas Lima na ponta esquerda, boa bola com o João Paulo na linha de fundo, grande passe para Renato, pintou gol dos caras, o passe no meio, tira a defesa, tem rebote João Paulo, limpou a perna canhota em cima do Diogo Matheus, é blitz do CRB, nova bola, João Paulo, ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, uma blitz do Galo Alagoano pra cima do Guarani nesse início de segundo tempo, Albertinho. Parece que o CRB não quer nada, mas quando pinta a oportunidade, o CRB chega com todo o perigo. João Paulo, hein? Uma blitz do CRB na frente ali da zaga do Guarani que não consegue tirar de forma nenhuma. É Derek tentando, é Matheus Barbosa se jogando na bola, é João Vitor ajudando lá atrás. 3 minutos do segundo tempo, o Guarani vai tomando aquela famosa pressão. Segue no Rei Pelé. Guarani 0, CRB 0. A informação para Construtora Patriani. E aí, presidente? O Guarani estava saindo para o ataque, lançaram uma bola para o Derek, ele deu uma de pistoleiro, né? Matou para os outros. A bola bateu na canela dele, olha, o contra-ataque quase que saiu o gol dos homens. Como é que é o negócio, Wagner Ferreira? Pistoleiro, matou para os outros. Ô, Lucas. Vai lá, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pra Kátia Palma, tá com a gente aqui no Facebook, mandou um radinho, megafone, microfone, coraçõezinhos aqui. O Marcelo Alexandre manda aqui. Boa tarde, seus marvados. Bugrão faz 2 no segundo tempo. O Reinaldo Cardinale diz aqui, terminou o primeiro tempo tocando pra trás e começa o segundo tempo do mesmo jeito. Não quer ganhar CRB no mesmo. ataque, Lucas Lima para Guilherme Romão, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, tira Mike, rebote volta com o João Vitor, tenta sair jogando, tenta tirar do sufoco, afasta, mas afasta parcialmente, rebote é do CRB, Simon esticou para João Paulo chamou jogada por dentro com o Lucas Lima, carregou no gramado intermediário, pé esquerdo, bateu, gaveta! Gol do CRB! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Lucas Lima, camisa 33 é a dele. A jogada que começa na ponta direita, João Paulo soltou pro volante, camisa 33, carregou no terreno, chegou na entrada da grande área, de perna canhota, um tapa seco no canto direito de Pegorari, que pulou e nada pôde fazer. Lucas Lima, camisa número 33, é bola na rede, cai na rede, é gol do Galo Alagoano lá no estádio Rei Pelé, gol, palavra mágica que arrepia o torcedor do CRB em Alagoas, no estádio Rei Pelé, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM, 1 para o CRB, Lucas Lima, nome da feira, nome da emoção, 0 para o Guarani, Pegorari, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, alô Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e o CRB, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, começou ali a abrir as pontas e não conseguia furar o ferrolho bugrino, porém, entretanto, após um contra-ataque, parecia que foi a jogada igual à anterior, ali o jogador do Guarani acabou perdendo a bola. E o Lucas Lima foi trazendo, foi levando de frente ali, perto ali da meia-lua, bateu firme, bateu forte com a perna esquerda, no cantinho do Pegorari, no canto direito, que até pulou, mas nada pode fazer agora, hein? Agora no Rei Pelé, o CRB vai vencendo por 1-0. Wagner Ferreira, era aquilo que a gente projetava, o Guarani mal no segundo tempo, começa o segundo tempo como terminou o primeiro, daqui a pouquinho você fala que o Bugano tenta sair do sufoco, bola com o João Vitor, carregou pela ponta direita, tentou lance individual, foi desarmado pelo Falcão, 1-0 o CRB, Lucas Lima foi pra rede. Agora vai tentar se soltar, jogando pra trás, chamando o time do CRB, tomou o gol, agora vai tentar se soltar, agora você vai ver que o Guarani tem que mostrar realmente por que chegou até aqui, com esse futebol envolvente, o ataque um dos melhores do campeonato. Então fica se segurando lá na casa do adversário, 1-0. Agora tem um detalhe, é o jogo que o Daniel vai recuar todo o time aí para tentar segurar esse 1-0. Agora vai ter espaço para o Guarani jogar. Exatamente, vamos ver um outro cenário, O CRB estava saindo mais, quem vai precisar sair mais até pela necessidade é o próprio Guarani. É o cenário para o Guarani tentar empatar, quem sabe virar o jogo. Canais do Futebol Interior da Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tem falta o Guarani pela ponta direita, falta em cima de João Vitor, falta para o Bugre, quem sabe agora o gol de empate logo após o gol que abriu o marcador, logo após o gol do Lucas Lima. Capricha aí, Diogo Matheus na perna direita, vem levantamento, a bola fechada, toque de cabeça do Lucão, passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do CRB, Alberti. A famosa bola manteigada, bola venenosa, bola jogada, da direita para a esquerda ali, o Lucão. Subiu no terceiro andar, é verdade, ele tentou ali não cabecear por gol, mas sim ajeitar para algum jogador do Guarani chegar concluindo. Porém, entretanto, ele acabou pegando, cabeceando errado, a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o CRB, segue no Rei Pelé, CRB 1, Guarani 0. Lucas. Fala, Claudio Nicorsi. Informando aqui Copa Paulista, semifinais, jogos de ida, Os dois jogos terminaram no empate por 1-1. Grêmio Prudente terminou agora há pouco contra o São José, 1-1. E a Portuguesa Santista empatou com o 15 de Piracicaba, também por 1-1. E aqui, CRB no campo de ataque, João Paulo chama a jogada por dentro com o Lucas Lima, autor do gol, abriu pela ponta canhota, boa bola para Guilherme Romão, encara a marcação de Bruno José, no comando de ataque, bom passe para o Anselmo Ramon, fez o recuo de bola, fez a jogada com João Paulo dominou, parou, soltou no bico da grande área pela esquerda com Lucas Lima para João Paulo fez o levantamento buscando o Anselmo Ramon da grande área, a bola bate no Matheus Barbosa, sobrou com o Matheus Bueno, foi pro chão, é falta! Falta do Anselmo Ramon em cima do Matheus Bueno, tá caído a camisa 18 do time do Guarani aí, Alberti. O Guarani tá meio estranho, hein? Ali o Matheus Bueno ali está ali, deu o drible, no Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon deu o famoso rapa, e só lembrando, hein? O Guarani está com 6 vitórias consecutivas fora de casa e o recorde, nada mais nada menos, de 7 vitórias é dele, Do Daniel Paulista, quando está a passagem dele no Guarani, obviamente, e em 2021 ele conseguiu aí 7 vitórias consecutivas, então o Humberto Louser está em busca de 7 jogos sem perder fora de casa, mas aí o Daniel Paulista vai jogando água do chope do técnico Humberto Louser. A informação para a Estimozona Megasol Loterias. Tem tempo ainda, 9 minutos, só 9 minutos da segunda etapa, não existe tabu que não possa ser quebrado, o Guarani já provou isso dentro desse Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Trabalho de bola do time do CRB no campo de defesa. Diogo Silva domina dentro da sua própria grande área. Canais Futebol Interior na marca de 10 minutos deste segundo tempo. Você ouve o toque da mesa digitado. Felipe Marques passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Rei Pelé. É o palco do espetáculo, 29ª rodada. Por enquanto, 1 para o CRB, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Segundo tempo de bola rolando na Arena Condá. Chapecoense segue vencendo o Ceará por 1-0. E já tem bola rolando também lá em Muriaé, Minas Gerais, no estádio Soares de Azevedo, para Tombense e Botafogo 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. CRB no campo de ataque, bola esticada buscando o Léo Pereira. Vem Lucão por baixo, salva para trás do Bugre. Passe no costado da zaga, Léo Pereira saiu na cara do Pegoraro e Lucão, entrou de carrinho, bola dividida, foi tiro de meta, mas desceu com perigo o time do CRB, responde o Guarani, Mike, para João Vitor na ponta esquerda, consegue dominar, fez o break, chama a marcação para dançar, devolveu no costado para Mike, linha de fundo, atenção, cruzamento, a bola vem por baixo, tira a defesa do CRB, afasta do jeito que deu para ali o Simon, rebote e voltou, Matheus Bueno com o pé mole, perde a bola e tome, contra-golpe do Galo, bola com o Renato, Renato dominou, cabeça erguida, virou na ponta direita, já congela o jogo, o time do CRB vai cozinhar a jogada, já tira a velocidade do lance, Anselmo Ramon devolveu com o Renato, tem espaço pela direita, atenção, linha de fundo, João Paulo fechou no meio da área, Renato tenta o cruzamento, a bola bate em cima da marcação, vai fora, escanteio para o CRB lá pela ponta direita, Alberti. O CRB vai chegando, né, devagarzinho, agora o CRB quer saber, né, aquela famoso cozinhar o galo, assim que nós sabemos, né, que o técnico Daniel Paulista, assim, fez um gol, filho, esquece. Agora ele vai andar, os jogadores vão andar em campo. O Guarani vai tentando sair no contra-ataque, mas o CRB vai usando os espaços da equipe do Guarani, que está irreconhecível na partida de hoje. Escanteio pelo lado direito, a informação para a Pizzeria Papagaio. João Paulo na bola, perna direita dele, vem levantamento, bola perigosa na marca penal, sobe, defesa afasta Lucão, rebote e volta na intermediária, quem domina é o Hereda, dominou, botou na frente, tentou o chute, a bola espirrada, sobra com o João Vitor, que estica na ponta esquerda e tome, contra-ataque do Bugrão, são 3 contra 3, Bruninho, Derek, Bruno José pela ponta direita, Bruninho, esticou para Derek, no bico da grande área, tentou botar na frente, Falcão. Liso, firme, seguro por baixo, faz o desarme, Wagner Ferreira, quase 13 da segunda etapa, 1-0 para os homens. Olha aí, que contra-ataque o Guarani não aproveitou, caiu nos pés do Derek lá, não tem habilidade nenhuma, jogador de presença de área, mas para finalizar, quando tem que dominar uma bola, lamentável. E vem CRB, bola pela ponta esquerda com o Renato, chama a jogada por dentro, passa a bola lá pelo Anselmo Ramon, agradece o presente Bruninho, vamos acelerar o jogo aí, Guarani, estamos perdendo, 1-0 para os homens, Matheus Bueno, estica a jogada na ponta direita para Bruno José, tem espaço, Bruno José fez o break, deixou para trás a marcação do Lucas Lima, ainda Bruno José foi pro chão, o árbitro manda seguir, caiu sozinho o Bruno José também. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. CRB no campo de ataque. Léo Pereira soltou mais atrás. Boa bola com João Paulo. João Paulo tem o Léo Pereira colocado ao seu lado direito. Prefere voltar. Jogada com Hereda. Hereda domina, para, pensa, olha a volta. Lance, rebobina a fita, recalcula a rota. Congela o jogo. O time do CRB. Bola com Simon. Simon na quarta zaga. Ele tem Fábio Alemão. O mascarado Fábio Alemão. Faz o passe mais à frente com o Falcão. Falcão domina junto ao círculo central do gramado. No carocinho do abacate. Ele abre bola na ponta direita com Simon. Simon domina. Passa a metade do campo. Volta a jogada. Volta tudo lá com o Diogo Silva. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Muito mais variedade. Muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Trabalho de bola do CRB no campo de defesa, Diogo Silva domina, deixa na quarta zaga com o mascarado Fábio Alemão, troca passes, roda a bola, o time do CRB em seu campo de defesa, Guilherme Romão domina, 2 toques na bola, volta o lance com o Fábio Alemão no bico da grande área pelo lado esquerdo, volta a jogada, volta tudo lá com o goleirão Diogo Silva, agora que o Guarani vai subindo as suas linhas, Albert Cavalcante, quando tiver o scout do jogo aí, você já deixa preparadinho, 14 da segunda etapa, 1-0 para os homens, bola levantada no costado, passa pelo Léo Pereira, fica de graça lá com o goleirão Pegorani, que vai ser jogando para a equipe do Guarani. Confirma na papeleta, Bruninho tá jogando, né? Ah, tá sim. Pelo menos tá escalado entrou, né? Aqui, né? Todo mundo entrou, pelo menos. Todo mundo entrou, todo mundo Matheus voltou Bueno também entrou, né? Exatamente. E aí, Albertinho?
o Humberto Lousi trocando aquela ideia com a comissão técnica para ver o que vai fazer para poder mudar o panorama do segundo tempo. Mas vamos lá, né? O scout do jogo para Iga Atacado, 55% de posse de bola para o CRB, 45% para o Guarani. Finalizações, 10 para o CRB, 5 para o Guarani. Finalizações ao gol, 3 do CRB e uma só do Guarani. Meu Deus do céu, mas o Guarani tá daquele jeito. Escanteios, 2 para o CRB e uma só para o Guarani. E os dribles, 67% para o CRB, 67% para o Guarani. Legal, né? E a perda da posse de bola. O CRB perdeu 72 e o Guarani 74. Ou seja, o jogo está igual, entre aspas. Porém, quem balançou ali, quem acabou marcando o gol, o CRB vai conseguindo os 3 pontos, Lucas Souza. E tenta o Guarani pela ponta direita com o Diogo Matheus, bola esticada para Bruninho, aparece a cobertura de Guilherme Romão, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Bugre, tenta a pressão, Guarani corre atrás do prejuízo, perde por 1-0, abraçando aqui Marcelo Borges, lá de Chapecó, Chapecoense tá vencendo, hein, Marcelo, grande abraço, Chotoco Maccabi, ensina eles, Lucas, é isso aí, Chotoco, tamo junto e misturado, nosso querido Chotoco Maccabi lá em Nagoya, no Japão, acompanhando a nossa transmissão do Iapoca ao Chuí no mundo inteiro, todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Derek, tenta a jogada pela direita, foi desarmado e tome contra-ataque do CRB, Renato carrega no gramado, foi pro chão, é falta! Falta em cima do Renato, jogo parado, falta marcada, é falta pro CRB pro lado esquerdo do campo de ataque, Alberti. Vai chegando, né, o CRB vai chegando, vai, né, aproveitando o apoio da sua torcida, vai conseguindo os 3 pontos, o Guarani vai sendo apertado, hein, o Guarani não consegue sair, Lucas de Souza, e toda vez quando o Guarani tenta dar o bote, é com falta, lembrando, hein, os pendurados do Guarani, né, lembrando esse lado direito aí, o Mike e também o Bruno José, que vem fazendo aí auxiliar de lateral, estão amarelados, e a próxima partida com esse resultado será de suma importância, viu, Lucas de Souza? Vem CRB, bola esticada na ponta esquerda, Guilherme Romão dominou, esticou a bola para Renato, chega por baixo Alan Santos. Corta, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o CRB lá pela ponta esquerda, Alberti. O CRB vai chegando pelo lado esquerdo, mais o escanteio, terceiro escanteio do CRB nessa partida, o primeiro pelo lado esquerdo. Ali o Guarani vai tirando, vai segurando do jeito que pode. Parece que o João Paulo vai vindo pra bola, ele que vai cobrar esse escanteio venenoso, hein, Lucas de Souza? Ele bate bem na bola, vai botar o azeite na criança, vai mandar essa bola dentro do tumulto. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar mais uma. Atenção, Lucão, vamos tirar essa. Se vira, pegou na área e se vira também, Alan Santos. Na marca de 17,5, os grandalhões do Guarani também estão na área. Até o Derek tá na área pra poder ajudar. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar mais uma. Vem pra cobrança, João Paulo na perna direita, vem levantamento no capricho, a bola vem fechada, pegou na área e subiu. Tira a defesa do Guarani. Rebote e volta, Bruninho de Chaleira tentou afastar, Hereda pegou o rebote, botou na frente, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação bugrina, tira do jeito que dá o Mike e tome contra-ataque do Guarani. Bruninho recebeu, mas tá sozinho, Bruninho, vai ter que se virar sozinho, vai pro chão, chamou a falta, recebeu. Chamou a falta, recebeu, é falta para o Guarani pro lado esquerdo, pouco à frente do meio campo, Alberti. É engraçado que o Bruninho sofre a falta, né? Mas a gente percebe aqui, depois o presidente pode até dizer que o Bruninho, ele pega, ele sai numa rotação totalmente diferente. Quando ele olha pro lado e pro outro, cadê meus companheiros? Pois Estão o Guarani todos não sai. Exatamente, devagar. Muito naquela velocidade que eu vou falar pra você. A gente viu o tempo aqui, o clima antes da bola rolar lá no Rei Pelé, 28 graus, não tá tão calor assim. Se fosse e aqui, no fim da tarde, hein, presidente? Mas o Guarani parece que comeu uma feijoada antes de ir pro jogo. É muito amarrado o jogo do Guarani, né? Não sei se respeitou demais o CRB. Tá certo que o time do CRB não é uma galinha morta também. É um bom time, bem organizado. Mas o ponto aqui é que o Guarani, de longe, lembra o time das últimas 2 rodadas. Por isso que eu acho que um pouquinho mais de seriedade aí, colocando uma peça aí, talvez o Bruno Mendes aí no lugar do Derek, que hoje não tá numa noite boa, tá bem. No ataque do Guarani, quem é que tá bem? Bruno José mal também. E os volantes mas também não tem culpa esse pessoal, né? Porque o Guarani não desce, né? Laterais presos e tal. Então realmente tá esquisito o Guarani no jogo de hoje. Talvez com o Bruno José aí, talvez um Regis aí, deslocando o Bruninho pra beirada, tirando o João Paulo. Vamos ver, alguma coisa deve acontecer a partir do 20º minuto. Alguma mudança tem que acontecer. Por enquanto, 1-0 pros caras. Vem Bugre, vem com o Matheus Bueno, carteador do Guarani. Pensa na frente da marcação lá do João Paulo. Faz o passe curto com o Matheus Barbosa, que volta. Jogada com o Alan Santos. Alan Santos na ponta direita, devolveu com o Matheus Barbosa. Fatiou, descolou o lançamento, buscando o comando de ataque, buscando o Derek. No peito, na raça, tenta ganhar a parada em cima do Fábio Alemão, que manda a bola do jeito que deu pra linha de fundo. Escanteio pra equipe do Guarani, que vai entrar com Pablo Tomás e também Bruno Mendes, Alberti. É isso mesmo, Lucas de Souza e amigos, né? Em oferecimento a Prona Alimentos, haverá 2 mudanças no Bugrão. Vamos ver quem vai entrar aí
No lugar, quem vai entrar, né? No caso, o camisa número 7, o Pablo Tomás e o Bruno Mendes. Eu acho o Bruno Mendes deve entrar no lugar do Derek, né? Ou não, ele pode ir pra tudo. Vai deixar o Ou Derek. vai pro tudo ou nada. Quer ver o Derek fazer o gol agora? Escanteio, o Diogo Matheus na bola, levantou no capricho, subiu o Derek, sobrou na ponta esquerda, passa essa bola pelo João Vitor. Rebote volta na ponta direita, quem recebe a jogada é Léo Pereira, carrega na contramão, camisa 38, faz o passe com o João Paulo volta o lance, volta com o Simon que despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce no costado, Léo Pereira dominou e tome contra-ataque do Galo. Léo Pereira engata a primeira, segunda marcha, tá sozinho, para na frente da marcação, faz o de bola com o João Paulo, aí congela o jogo, para a jogada, cozinha o time do Galo. Bola com o Lucas Lima na metade do campo, abriu na ponta esquerda, bom passe para Samuel Ramon, chamou a tabela pelo meio, buscando o Renato, tira do jeito que dá Alan Santos. A bola sobe, desce e cai pelo meio, Lucas Lima, autor do gol, ganhou do Derek, ainda Lucas Lima, Derek ficou no gramado, bola solta, mais atrás com o Falcão, na ponta esquerda, boa bola para Hereda, domina, encara a marcação de João Vitor, volta a jogada, volta o lance com João Paulo, Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. CRB com a posse da bola esticada na ponta esquerda. Renato domina, chama a tabela pela ponta esquerda com Guilherme Romão. Olhou pra dentro da área, fatiou, vem levantamento na boca da botija, passa pro Léo Pereira. Caiu da outra ponta com Hereda. Fez o passe para Samuel Ramon, dominou, fez o pivô, carregou, voltou pra Lucas Lima na ponta direita pra João Paulo. João Paulo de primeira no costado, linha de fundo. Passa a bola pelo Hereda, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Guarani. 21 e meio deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Rei Pelé em Alagoas, é o palco do espetáculo e por enquanto 1 para o CRB, gol de Lucas Lima, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior segue no segundo tempo, Chapecoense 1, Ceará 0 e Tombense Botafogo de Ribeirão no primeiro tempo 0-0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Mudou. Albert Cavalcante, 3 mudanças, 2 no Guarani e 1 no CRB. Exatamente, em nome de Café Canecão, as mudanças da partida do lado do Guarani. Bruno José, o camisa 17, foi embora e entrou camisa número 7, Pablo Tomás. E o Lewanderic, camisa número 11, foi embora e entrou 9, Bruno Mendes. E do lado do CRB, o camisa número 6, o Guilherme Romão, foi embora, entrou camisa número 2, Matheus Ribeiro. Então, repeteco. Bruno José, 17, foi embora, entrou 7, o Pablo Tomás, Bruno Mendes entrou o camisa número 9, entrou no lugar do 11, Derek, e o Guilherme Romão, camisa número 6, foi embora, entrou camisa número 2, Matheus Ribeiro. A informação para a Ridger Comunicação Integrada. Técnico mexeu, comentarista fala daqui a pouquinho, porque vem Guarani. Matheus Bueno, bola esticada pelo alto com o Lucão de primeira na ponta esquerda para Maicon, passe meio na fogueira, consegue botar a bola no gramado, bola com o Pablo Tomás, acabou de entrar lá pela ponta esquerda, ele carrega a jogada, chega na metade do campo, Wagner Ferreira, 23 da segunda etapa, as entradas aí do Pablo Tomás e também do Bruno Mendes no Guarani e a entrada do Matheus Ribeiro no CRB. Alterações esperadas, né? O Derek não estava rendendo, vamos poupar também porque não tinha jogada para ele, mas de qualquer maneira foi uma tentativa de colocar um jogador descansado. Como Guarani no ataque, tentativa de jogada, sai do gol o goleiro Diogo Silva, mas o árbitro já tinha marcado uma falta de ataque. Completa o comentário aí, presidente. E também apostando na estrela do Bruno Mendes, né? Costuma entrar, tem carisma para isso, né? Entrar e resolver a parada. Vamos ver, esperar que o Loja seja feliz nessa alteração. Agora, tirar o Bruno José, normal, poderia ter tirado o João Vitor também. Tá amarelado também, né, o Bruno José? Não? O José não estava. Não estava amarelado? Então, pendurado só. Tava pendurado, perfeito. Então correu o risco mas não no jogo de hoje. Amarelo, exatamente. Sim. Então, alterações normais. Já esperava que a partir do 20º minuto ele fizesse essa alteração e fez essas duas primeiras, não está errado não. Do lado do CRB, entrou um jogador experiente, esse Matheus Ribeiro aí, no lugar do Guilherme. É um pelo outro, é lateral por lateral. E ele já jogou no Avaí, no Vasco, tem currículo aí esse lateral que entrou agora. Sai jogando o Guarani, campo de defesa, Diogo Matheus despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai na intermediária de Bruno Mendes, de peito pra Matheus Barbosa, tenta o passe, a bola volta pro domínio do time do CRB, Matheus Ribeiro, bola esticada pra Renato, atenção, carregou, invadiu a grande área, pintou o segundo gol dos caras, tentou o passe, João Paulo, pé direito, espalma, pegou Orari! Milagre.
Espetacular, Pegorari para salvar a pátria do Bugre. Na ponta esquerda, a jogada do Renato fez o passe, a bola atravessou a área. Na entrada da grande área, João Paulo pegou firme de perna direita, ação, Pegorari salva o que seria o segundo gol do CRB, Albertinho. Milagre, milagre. Camisa número 11, o Renato, veio pelo lado esquerdo, livre, leve solto. Ele fez o cruzamento na diagonal, o famoso pra trás. Ali apareceu o João Paulo, com a perninha direita, livre, leve e solto, bateu firme, bateu forte no canto esquerdo do goleirão Pegorari, que fez a defesa. Escanteio para o CRB. Já cobrado Lucas Lima, levantamento, defesa, toque de cabeça, passa a direita, vai fora. Cruzamento do João Paulo, Lucas Lima apareceu no segundo pau, tocou de cabeça, lá passou a direita da meta de Pegorari, tiro de meta para o Bugre, Albertinho. De novo, né? De novo, escanteio. Ali agora trocou-se, né? Agora o João Paulo que serviu, né? O camisa agora, número 33, o Lucas Lima, autor do gol, por enquanto, o CRB que vai levando a vitória. O Guarani perdidaço em campo, hein, Lucas de Souza? E tenta o ataque, Bruno Mendes dominou, girou pra Bruninho, tira a defesa, tem rebote, Falcão, a para a jogada, deixa com o Lucas Lima que de primeira tira, com o João Paulo de primeira, com o Anselmo Ramon, sai bonito o time do CRB, Anselmo Ramon nos giros, fim, deixou dois pra trás, deixou com o João Paulo, esticou na ponta direita pra Léo Pereira, vamos se assentar no jogo, Guarani, bola com Léo Pereira, encara a marcação de Mike, soltou pra João Paulo, bico da grande área, é liso esse João Paulo, hein, é liso, joga fácil, tem ousadia, tem alegria, o camisa 18 nos caras, ele volta a jogada querida que rebobina, volta tudo no campo de defesa com o Fábio Alemão, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Trabalho de bola do time do CRB, Fábio Alemão volta tudo lá com o goleirão Diogo Silva. Diogo Silva, ele tem Samuel lá na zaga central, domínio, camisa 23, cabeça erguida, faz o passe mais à frente com o Falcão de primeira na ponta direita, buscando o João Paulo. Mike no jogo de corpo, no peito, na raça, consegue no pé de ferro tomar a posse da bola, faz o lançamento buscando o Bruno Mendes, tentou o domínio, camisa nova, a bola passa por ele, fica fácil lá com o Fábio Alemão. Rebote volta com o Renato, chama a jogada por dentro com o Falcão. Falcão no círculo central do gramado, cabeça erguida, solta a jogada pela ponta direita com o João Paulo. João Paulo dominou, parou, pensou, chegou no intermediário, encara a marcação de João Vitor, volta o lance no campo de defesa, canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Ô Albert Cavalcante, tô vendo na parte de baixo aqui da minha tela do meu monitor o Gum, hein? Vai meter um zagueiro técnico Daniel Paulista. O Dani Paulista. O Dani Paulista, ele não perde, né? As suas características, as suas raízes, né? Faz 1-0, meu amigo. Vamos meter zagueiro, volante, presidente, vereador. Vai colocar todo mundo lá atrás. Lá. Tá certo, Dani Paulista. Aí é só ele chamar o Guarani pra cima que você vai ver só o que vai acontecer. E vem CRB, Anselmo Ramon no ponto futuro pra Léo Pereira. Sai do gol, Pegorari. Sai do gol, Pegorari, esperou o contato do Léo Pereira, falta do Léo Pereira em cima do Pegorari, no momento que vem a substituição vai saindo o Simon. Já amarelado. Simon, amarelado, camisa 23, saindo, entrando experiente, né? O incansável Gum, camisa 3, Albertinho. O camisa número 23, o Simon, né, que está amarelado, dupla de zaga, né? O Fábio Alemão e também o Simon levaram o cartão amarelo e vai embora ali, né? Vai sentindo, vai mancando ali, sinal de cansaço, né? E vai entrando o camisa número 3, Gum. E aqui eu já posso dizer para vocês, amigos aí, conectados aí, que a Mapa da Mina acabou de entrar para o Guarani. A informação, a afirmação para restaurante do Dadá. Vai lá, Claudinei Corsi. Só para informar que o Gum está com 37 anos. Que beleza, hein? O incansável Gum. Técnico mexeu, o comentarista falou. A entrada do Gum pode ser um caminho pro Guarani, ô presidente. Zagueiro por zagueiro. Agora tem um detalhe também. Bola na área, ele costuma aparecer para conferir de cabeça. Mas como o Claudinei disse, na estrada da volta, e o Albert também confiando que por ali o Guarani terá proveito. Vamos ver. E mais duas substituições no time do Guarani. Olê, olá, o Regis vem aí e também o Iago Teles e o bicho vai pegar, viu, Albert? Esses aí, hein? Camisa 37, escrevam, hein? 29 minutos do segundo tempo. Vai entrar o Regis, camisa 78, o Iago Teles, camisa número 37. Vamos ver quem vai sair, né? Porque ali aquela demora na plaqueta. Um é o João Vitor. Né? Será, presida?
Pode ser o João Vitor, tem também o Bruninho. Marcou, Pablo Lucas. Tomás ficou caído, uma chegada forte em cima dele, tá valendo tudo. Anselmo Ramon no peito na raça, protegeu, saiu com bola e tudo, ele também foi derrubado e o árbitro tá mandando seguir. O árbitro não tá marcando qualquer faltinha não. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Muito bem, tá saindo o Matheus Bueno, figura apagada hoje, entrando o Regis, saindo o João Vitor, assim como disse o presidente, entrando ele, Iago Teles, Albertinho. É isso mesmo, né? A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias, o Matheus Bueno, camisa número 18, vai embora e entrando ele, hein? Lionel Regis, camisa número 78. E foi embora também o João Vitor, 19, e entrando o 37, Iago Teles. Escutem bem esse nome, Iago Teles. A informação para Jump Sports. Técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, presidente. O ataque não estava funcionando, ele tirou os 3 que estavam jogando e colocou 3 caras novas. E para alimentar esses 3 caras novas, nada melhor do que o Regis, que tem aí um bom passe e pode definir, contando inclusive com a colaboração talvez do nosso glorioso Gum. E vem Bugre, vem com Alan Santos para Diogo Matheus, esticou na ponta direita para Pablo Tomás, chega por baixo, Matheus Ribeiro, manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani. Gostei das substituições do técnico Humberto Louser, botou o time pra frente, tem que fazer isso, não tem mais jeito. E vem com o Pablo Tomás no giro pra lá, giro pra cá, linda jogada, tenta o cruzamento, a bola por baixo, buscando o Regis, tira a defesa. Completa o serviço, João Paulo manda a bola em cima do Diogo Matheus, que ficou sentindo, hein? Ficou sentindo, camisa 13 do Guarani, o jogo tá parado. E não sei se vai dar pro Diogo Matheus não, hein, Albertinho? Não sei se a bola acabou ali resvalando. Ou a bola bateu nos olhos dele, né? Ali passou resvalando, até mesmo ali na hora do pulo ali o jogador acertou, né, grama, alguma coisa, pegou no olho do Diogo Matheus. Mas com essa bola, né, no rosto, né, ele pegou no Diogo Matheus mesmo, na hora do carrinho. Ele foi tentar ali, né, o jogador do CRB acabou acertando a bola no olho. Você tomou bola no olho? Difícil, hein? 31 e meio deste segundo tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Rio Pelé, em Alagoas, é o palco do espetáculo. E por enquanto, o Lucas Lima foi para a rede 1 para o CRB, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. E segue em Chapecó, Chapecoense 1, Ceará 0. O Tombense segue empatando com o Botafogo por 0-0. E às 8h45 da noite tem Sport e Londrina. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando o destino do Guarani, que vinha pro campo de ataque, desarmado o Bruninho. No peito, na raça, consegue recuperar. Abriu na ponta esquerda pra Mike. Quem sabe agora, Mike. Olhou pra dentro da grande área, tentou cruzamento. A bola bate na marcação do Léo Pereira. Vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani pela ponta esquerda. A pressão do Guarani buscando empate, Albertinho. É o segundo escanteio do Guarani na partida, né? O primeiro pelo lado esquerdo. O Mike vai pra cobrança. Será que vai ter aquela jogada que o tanto presidente não vai gosta? ter cobrança ensaiada não. Vai então, só o Mike pra bola. Ganha tempo. Escanteio, vem Mike pra bola, vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do CRB. Levantou o Mike, levantou na boca da botija. Lucão tocou de cabeça, a bola fica viva no meio do tumulto. Afasta a defesa do CRB. O árbitro para o jogo deu o quê? Deu impedimento. Meu Deus. O senhor Augusto Magno de Ramos, de Minas Gerais, agora sim, né? O assistente número 2, aqui na parte de baixo do campo, marcou impedimento no toque de cabeça do Lucão, viu, Albertinho? Estranho, impedimento. Na verdade não, ele deu a saída de parábola, bola. A bola nossa, fez a parábola por fora, Mike ele também, deu a saída. O Mike também, eu acho que o Kaique também já podia entrar também, que o Mike hoje não acertou nada. Acho que até a chuteira ele colocar o seu errado, hein? Porque, olha, eu vou falar pra você, hein? Tá difícil, hein? Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Isaac, o Mandrake, vem aí pra saída do Bruninho, Alberti. Meu Deus do céu, Humberto Lousa. Bom, vamos lá, Bruninho, 27. Mas o Bruninho, nesse segundo tempo, não apareceu pro jogo também, né, Albertinho? O Isaac também, esse segundo turno também. Ele também não apareceu. Não apareceu também, né? Mas eu vou falar pra você. É uma cara nova no time do Guarani, né? Põe o Alvarinho, vai. Tira o Isaac. O time precisa atacar, vai botar um jogador de defesa, fica difícil, hein? Fazer a função. Vem os homens, vem com o Léo Pereira desarmado, tentou a jogada lá, o Iago Teles tentou o desarme, ainda Léo Pereira no peito, na raça, levou no fundo, atenção, cruzamento, Anselmo Ramon de cabeça, a bola subiu
subiu e ficou nas mãos do goleirão Pegorari, que faz a defesa, Wagner Ferreira, a entrada do Isaac no lugar do Bruninho. Em tese, ele acerta em todas as alterações que ele fez. Não faço nenhuma objeção ou crítica ao Humberto Loser. Agora, esperamos que jogadores descansados, né? O CRB já me parece que administrando, né? E administrando esse 1-0. Bem típico de Daniel Paulista. Acho que o Guarani tem chance sim de pelo menos empatar o jogo. Aquela história, o CRB venceu o Vitória por 6-0, criou toda aquela expectativa, venceu o Vitória, que é o líder da Série B. Depois no outro jogo tomou de 3. Pois é, rapaz, então deu uma baixada na bola do CRB que tá fazendo pro gasto. Mas o Daniel Paulista não perdeu aí em casa, né? Não pois perdeu. É. Então, tá fazendo aí do Rei Pelé um alçapão, né? E todo mundo sabia que o jogo ia ser difícil. Muito complicado, eu mesmo no meu destaque disse que dos 10 jogos que faltam, este contra o CRB realmente seria muito difícil. Mas tem jogo ainda, pra cima o Bugrão. Se não der pra ganhar, vamos empatar, Guarani. Sai jogando o Bugre lá pela ponta esquerda com ele, o Messi Careca, vem Leonel Regis, domina com a posse da bola com a sua elegância, chega na metade do campo, faz a virada de jogo da esquerda para a direita com Alan Santos, deixa de lado a jogada com Pablo Tomás, entrou no segundo tempo, bola esticada no corredor buscando o Diogo Matheus, dominou, fez o giro para cima do Matheus Ribeiro, voltou com Pablo Tomás, soltou pela meia com o Regis, Regis domina lá pela ponta esquerda, ele tem colocado Iago Teles, bola para ele, Iago Teles domina, na verdade é o Mike sai da esquerda, vem pro centro, desarmado o Mike, rebote e volta com o Lucão na intermediária, campo ofensivo, estica a jogada mais à frente com Isaac Mandrake, 2 toques na bola, achou Mike para Isaac Mandrake, cabeça erguida, ele joga bem o Mike, ele joga bem, o Isaac precisa acordar nesse segundo turno, daí pra Mike, na perna esquerda, ameaçou chutar, abriu na ponta canhota, fez o cruzamento, a bola no meio da área, Bruno Mendes de primeira, tiro, defesa, voltou pra mandar aqui, pé direito em cima da marcação, tem rebote, afasta a defesa do CRB. Jogada pela ponta esquerda, cruzamento de Iago Teles, ficou um bate-rebate danado dentro da área do CRB, quase que o Isaac bota essa bola pra dentro, Alberti. Cruzamento pelo lado esquerdo ali, hein? Ali entraram os jogadores do Guarani, todos pelo lado esquerdo ali, falaram, Mike, nós vamos ajudar você aqui, meu querido, mas vê se presta atenção no serviço. Ali, troca de passes, Regis, Isaac, ali o Isaac apareceu livre, avisou dentro da grande área, ali o Bruno Mendes não conseguiu ajeitar, e depois veio o Isaac. O Isaac de frente pro crime, a bola acabou acertando ali o Fábio Alemão, e eu vou falar pra você, hein, Lucas de Souza, se o Fábio Alemão não se joga na bola, era o gol do empate do Guarani. E vem mais Guarani, bola pela ponta esquerda, Mike fatiou, bola pra dentro da grande área, afasta a defesa do CRB, sobe, desce e volta com o Matheus Barbosa, toca de cabeça, a bola volta no campo de defesa com o Alan Santos, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Wagner Ferreira, 37 da segunda etapa, 1-0 para a equipe do CRB. O Guarani tentando empurrar o Galo para o seu campo de defesa, tentando empatar o jogo nesta parte final do segundo tempo. Eu já assisti esse filme, eu já vi o Guarani sendo dirigido pelo Daniel Paulista, fazendo 1-0 e passando sufoco, né, tentando segurar 1-0. A mesma coisa está acontecendo agora. O CRB vai começar a dar espaço para o Guarani e eu acho que o gol de empate está maduro. Pode acontecer aí a qualquer momento, com as alterações, jogadores descansados e aproveitando esse recuo do time da casa. E vem mais Guarani, Isaac Mandrake, que é jogo, Isaac. Bola na ponta direita com Pablo Tomás, dominou, nem dominou de primeira, já volta a jogada com Isaac. Isaac 2 em cima dele, foi pro chão, é falta! Falta marcada, jogo parado e vem substituições de atacado no time do CRB, hein, Albert? Deus nos ajude agora. Viu? Não, calma aí. Vamos lá. A diferencial da nossa equipe é que a gente se ajuda, então vamos se então ajudar tá aqui. Sei. Vamos lá. Vamos montar. Você tá insinuando o que, Albert? Aham, Lá vem Guarani, bola pela ponta esquerda, vai pro chão e a Guteles é falta. É o seguinte, a minha mãe dizia uma coisa que é muito certa, né? Puxa-saco é que nem pardal, diminui, mas não acaba. Não, mas quem tá sendo puxa-saco? Só tô dizendo que eu vou ajudar o Albert. Auremir, Yuri e Rômulo vai entrar. Meu Deus do céu, mas que coração duro, rapaz. Mas o futuro coração vencedor... Você viu que ele falou as alterações, nem precisou de você. Não, mas eu tô só que eu Mas eu ia ajudar ele. Ele vai rapaz. ajudar ainda, porque eu vi o futuro... Ele falou as alterações, ele não falou quem vai sair, né? Ainda. Viu, o futuro vencedor aqui é assim. Aqui é brincadeira, aqui sei lá, não sei, viu, Ney? Cuidado, viu, Claudinei Cortes? Cuidado. Falta vai para o trazer Guarani. o prêmio? Falta para o Guarani. Lá pela ponta trazer, esquerda não. vem para a cobrança Diogo Matheus ou Regis. Quem sabe agora o gol de empate na marca de 38 e 40. Pode sair o gol de empate do Guarani. Vem para a cobrança Diogo Matheus. É uma falta lateral para o lado esquerdo. O Diogo Matheus fatiou, caprichou. A bola vem fechada nas mãos do Diogo Silva. Nas mãos do Diogo Silva, que faz a defesa. Canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto.
Lucas. Vamos lá, Claudinei Corsi. Lembrando, né, que neste sábado o técnico interino Fernando Diniz da Seleção Brasileira convocou a Seleção Brasileira para os duelos contra Venezuela e Uruguai pela 3ª e 4ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A grande novidade foi o volante Gerson do Flamengo, o zagueiro Bremer da Juventus e a volta de Vinícius Júnior. Muito bem, tem a informação. Vinícius Júnior no Vini Show, voltando à seleção brasileira. Alberti, foi embora o Renato, entrou o Rômulo, foi embora também o Lucas Lima, autor do gol, entrou o Aroemir e tá sendo Anselmo Ramon para a entrada do 19. Você já tinha anotado tudo, né, Albert? Não, eu já estava aqui, mas muito obrigado, viu, Lucas de Souza, por ter me ajudado, viu? Mas hoje o Ney voltou, hein? Voltou, o homem voltou hoje criando. O que o Claudinei Corsi faz falta aqui é a unanimidade. Mas vai lá, Albertinho, as substituições no time do CRB. Tô indo. Anselmo Ramon, camisa número 9, foi embora, entrou o camisa número 19, Yuri, certo? O camisa número 11, o Renato, foi embora, entrou o 77, Rômulo. E o Lucas Lima, nossa, que nome, hein? Sugestivo. Camisa número 33. O Yuri não é aquele, não, né? Tanque. Não, esse aqui é Yuri com H. E Y, viu? Isso, exatamente. Mas eu também era Y. Não era I? Não era. Não, é H com Y. É Yuri HY. O tanque era só o Y só. Certeza? É, absoluta. Olha. Vem Guarani pela ponta direita, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira fala das substituições do time do CRB. Carregou pela amiga o Regis, sai com bola e tudo. Wagner Ferreira, a entrada aí do Yuri, do Rômulo e também do Aremir no time do CRB. Aremir é o nosso velho conhecido, né? Um volante, costuma pisar na área, finaliza bem, tomar cuidado com ele. Ali é um 6 para o 6-2, tem muitas vantagens, não. O Anselmo Ramon, aquilo que eu disse no começo do jogo. O que ele fez no jogo? Nada. Então, tá certo a troca, centroavante por centroavante. E o outro, o Rômulo. Esse Rômulo é perigoso também, no lugar do Renato, que não vem rendendo. Agora o Lucas Lima... Daniel Paulista expulso, hein? Daniel Paulista expulso, reclamando de um lateral que, na visão do treinador do CRB, era para a equipe de Alagoas. O Daniel Paulista reclamou e tá expulso. Mas aqui ele não fazia isso, né, rapaz? Aqui ele ficava tá vermelho. Eu falei que o lateral era meu! E o João Paulo toma cartão amarelo isso, também. Vai, gente, vai. Cirandinha, vai. Chega outro pra reclamar também, vai, que tá chato. E o André Luiz Esquetino, Policarpo Bento... Olha lá, E o Yuri tirando o João Paulo de tudo que é jeito. Ah, não, mas você vai lá, João Paulo. Você tá certo, João Paulo. Vai lá. Briga briga mais eu um pouquinho. acho que já podia expulsar o João Paulo. Então, né? mas eu também acho que falou demais já, né, Ney? Olha lá. E o Daniel Paulista expulso. Marcos e Beluto indo embora. Mas é a cara do Lucas de Souza. Meu Deus, que Lucas situação. de Souza Paulista. Jesus. Ainda bem que eu não sou esquentado assim. Não, 42 minutos desse segundo tempo. Agora a equipe do Guarani tem aí a sua... ao seu favor, o fato do técnico Daniel Paulista ter sido expulso pode desestabilizar o time do CRB em campo, hein, Se fosse eu, você quer falar, né? Agora, se fosse eu narrando, agora o Guarani está com a mais. Bola pelo meio, vem com o Rômulo, na ponta direita, boa bola, na linha de fundo, tentativa de passe pro meio da área do João Paulo, passe errado. Agradece o presidente Lucão, está jogando pro Guarani pela ponta esquerda com Isaac engata a primeira, segunda marcha pra cima deles, Guarani, pra tentar empatar o jogo. Bola ali pela amiga, fez a jogada com Matheus Barbosa de perna direita, bonita, fatiada para Pablo Tomás recebe, tem espaço, tentou passe no comando, buscando o Diogo Matheus, afasta a defesa do CRB Canais, Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Agradecer demais aqui ao Aldemir Barros, Luiz Aparecido de Freitas, valeu demais, galera, pelo carinho da sua audiência, Lilo Silva, Carlos Eduardo Lemos, Matozinho secando o Guarani, é bem verdade, mas aqui conosco na nossa transmissão, obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Wagner Ferreira, 43 do segundo tempo, o Guarani colocou jogadores mais à frente, mas por enquanto não conseguiu se aproveitar aí deste poderio ofensivo um pouco maior que nas substituições, pelo menos. Deu uma ligeira melhora, né, no time do Guarani, essas alterações. Jogadores descansados, o time do CRB já tirando o pé, então alguma coisa melhorou. Agora, torcer para um acréscimo bem generoso. Bem generoso, né? Aí para tentar no finalzinho empatar o jogo. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, vai lá, Alberti. Bem que podia ser hoje, né, aquela troca, sabe que tiveram que sair daqui para ir lá para lá, né, para CBF, né, você lembra o bingo? Bem que podia compensar hoje, né? Pois aqui, né? Podia, né? O que você acha, Lucas de Souza? Eu acho que poderia. Poderia, né? Dar uma compensadinha, sabe? Pois Sei é, lá, pouca coisa. Mas o juiz não tá pensando em compensar. Tá sim, tá dando lateral pra nós. Vamos lá. Lateral para o Guarani pela ponta esquerda, campo de ataque, no momento que o Falcão
cai no gramado porque a chuteira do homem saiu, né? Comendo amigo, e puxou. E pra acelerar o processo ali, ele desamarrou essa chuteira com dente, Wagner Ferreira. O André Luiz, Schettino, Policarpo, Bento chegou perto dele e já começou, tá aqui, ó, tô tirando com a dente, calma. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Posse de bola em favor do Guarani no campo de ataque, 44,5 do segundo tempo. A torcida do Guarani que foi até o estádio, fazendo ali algum gesto, fazendo algum sinal ali, tirando uma foto, tirando onda. Os poucos bugrinos que foram até o estádio Rei Pelé, inclusive um amigo do Wagner Ferreira foi de carro lá pra Alagoas. Que é isso, hein? Vem Guarani, vem pro campo de ataque com o Pablo Tomás, recebe a marcação, é falta. Falta de Matheus Ribeiro, jogo parado. 14ª falta no jogo, vamos até 51 minutos do segundo tempo, Albertinho. Mais 6 minutos de acréscimo. Aí o presidente pediu, chamou. Tá aí, presida. Tem tempo ainda, vem Bugre, vem com o Isaac. Isaac tentou passe, tentou atravessar a jogada na ponta esquerda. A bola bate na marcação do Rômulo. Achou o Mike lá pela ponta esquerda. Errado que deu certo o cruzamento. A bola vem fechada na boca da botija. Tira Diogo Silva. Rebote voltou com o João Paulo que afasta o perigo. Bola sobe, desce e cai pro lado esquerdo. Dominou Léo Pereira, ele tem velocidade. Engatou a primeira, segunda marcha. Se livrou da marcação do Diogo Matheus. Sentiu a perna, dá certo o lance. A bola sobrou com o Yuri. Devolveu pra Léo Pereira, linha de fundo. Cruzamento de perna esquerda. A bola bate no Diogo Matheus. E parece que não vai dar mais pro Léo Pereira. Ficou sentindo, tá fora do campo, camisa 38. Pega o rebote, Pablo Tomás, tá com um a menos o CRB. Inverte a página, vira fora da direita pra esquerda, domina Regis, ficaram pedindo o toque de mão. O Regis dominou com o braço. Regis domina com o braço, lançamento do Pablo Tomás, falta pro CRB, 45 cravados no segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Rei Pelé em Maceió, o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o CRB, gol de Lucas Lima, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, segue Chapecoense 1, Ceará 0, Tombense e Botafogo de Ribeirão 0-0, amanhã às 4 da tarde, Morumbi tem a segunda decisiva da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Albert Cavalcante. O Diogo Rafael Martins Silva. Ali está caído, o goleirão, né? Dando famoso. Diogo Rafael Martins Silva, né? Ali vai dar famoso cera. Isso mesmo, continua fazendo mal um pouquinho. Deita. Isso aí vai ter que acrescentar, não? Deita, isso não é precisa. Deita mais um pouquinho, rapaz. Deita, olha lá, o tanto. Olha só, vou falar pra você. Dani Paulista, cuidado, hein? Bem que poderia repetir a época, né? Quando ele estava aqui no Guarani, ele dava a famosa série e tomava empate. Vem, CRB, bola solta, tentativa de tabela buscando o João Paulo na ponta direita, aparece Lucão, tranquilo, favorável, tira. Rebote volta com o Mike dominou, quase foi tomado ali, quase tomaram o doce da boca da criança, quase que o Rômulo chega de ladrão. Rebote ainda aí do Guarani com o Isaac fez o passe lá na ponta direita, buscando a jogada com o Pablo Tomás, aparece Lucas, o Yuri, ajudando a defesa, tira por ali, vai lá, Claudinei Corsi. Deixa eu mandar um abraço para nossa audiência lá no Jardim Nova Europa, no residencial Morada Bom Viver. Todo mundo ligado aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Residencial Morada Bom Viver, que beleza, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, ligadinho em você. Vem Bugre, bola com o Matheus Barbosa na ponta esquerda com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, pensa, na verdade é o Lucão. Pisa, olha, chega, volta a jogada com o Matheus Barbosa lá pela ponta direita, lá pela meia com o Iago Teles de primeira volta, o lance com o Alan Santos na ponta direita, agora sim, Diogo Matheus fez o passe no fundo, buscando Iago Teles, mudou de lado, camisa 37, botou na frente, se livrou da marcação do Aremir, ainda Iago Teles, 2 em cima dele, ficou difícil. Volta a jogada com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da área, ameaçou cruzar, trouxe pra perna esquerda, fatiou, levantou na boca da botija, bola fechada, bate, rebate, sobrou dentro da tumulto, afasta a defesa do CRB, mas tem falta no lance. Falta do Pablo Tomás, o jogo tá parado, falta de ataque, falta contra o Guarani, Albertinho. Não foi nada, né? O Diogo Matheus, primeiro ele fingiu, né? Pelo lado direito, ele quer cruzar com a perna direita e acabou ajeitando pra perna esquerda. Ali ele jogou ali, né? No forfé ali, na marca da cal, e ali o Pablo Tomás, me desculpe, mas pra mim não foi falta coisa nenhuma. Ali quando vai o Gum, né? Ele pula já assim, ó. Encostou no Pablo Tomás e o juiz marcou. Pra mim não foi nada, ele já pulou gritando. Tive a impressão que não foi nada demais também, o Gum valorizou. Pareceu até que o Gum pulou já com o braço aberto já pra reclamar alguma coisa, né, presidente? Gostei da expressão do óbito, forfé. Forfé. Também poderia colocar um melê. O melê também.
Vem, CRB. Tentativa de toque de cabeça, buscando o Yuri, afasta a defesa do Bugre. A bola sobe, desce, cai do lado esquerdo. Matheus Ribeiro rebate de cabeça. A bola subiu, desceu, caiu lá com o Pablo Tomás. Deu certo o lance pro CRB. João Paulo toma o doce, bota na frente, chega no fundo. Foi derrubado pelo Pablo Tomás. É falta! Era tudo que o João Paulo queria. Falta pro CRB. Falta pela ponta esquerda, jogo parado, falta marcada, é falta pro Galo Alagoano lá pela ponta canhota, Alberti. Pelo amor de Deus, né? O João Paulo não jogou, né? Acho que passou, né, as 29 rodadas sem jogar nada. Aí chega hoje, joga tudo que tem que jogar contra o Guarani. Ali, né, o Pablo Tomás ali, esperto, viu que o João Paulo deixou o corpo. Ele vai em cima do João Paulo, faz uma falta aí, ó, perigosa, uma bola cruzada, um mini escanteio. E vamos lá, vamos rezar, né, Lucas de Souza? Vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Guarani, um jogo irreconhecível do Guarani hoje, lá no Rei Pelé, diante do CRB, 29ª rodada, Campeonato Brasileiro, Guarani perdendo um jogo que era estratégico, agora vai ter que ligar os secadores contra os adversários. CRB não quer mais jogo, faz a jogada ensaiada na cobrança da falta, toque do João Paulo buscando o Romulo na linha de fundo, chega por baixo, o Paulo Tomás tira. Não quer mais jogo o CRB tentando prender essa posse da bola lá na linha de fundo e o Guarani tentando pegar essa posse da bola, puxar o contra-ataque para tentar empatar o jogo. Bola com o João Paulo, daí para Matheus Ribeiro, tenta o passe para dentro da grande área, chega Pablo Tomás por baixo, manda a bola pela linha de lado, novo lateral para a equipe do CRB lá pela ponta esquerda, é tudo que o Galo Alagoano, que vem numa crescente do campeonato, quer. Bola com o Rômulo, dorme no ponto, perde, tira Regis, na sequência Rômulo afasta o perigo. Lateral, bola pro time do Guarani pela ponta direita, campo de defesa, é o último lance do jogo praticamente. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Mais um minuto de acréscimo, vamos até 52, Albertinho. Vai fazer a diferença do caramba nesse 1 minuto, né? Mas tudo bem, subiu mais um. Subiu mais um, vamos até 52, Alan Santos domina campo de defesa, tá marcado, tá pressionado, volta com o Pegorari que manda a bola pra frente. A bola sobe e desce, vai querer intermediária, campo defensivo do Bugre, subiu por cima, por ali o João Paulo, tentou a câmera de gato em cima do Diogo Matheus, o árbitro mandou seguir, bate, rebate, volta com o time do CRB, dorme no ponto, Falcão perde, tome, contra-ataque do Bugre, quem sabe agora no último lance, vem Guarani, vamos lá Guarani, pra tentar o gol de empate, passe do Isaac, pra quem Isaac? Pra quem o passe do Isaac tira a defesa do CRB, tem gol no Campeonato dos Canais do Futebol Interior, informam, vai lá, Claudinei Corsi. Lá na Arena Condá é o empate do Ceará, agora Chapecoense 1, Ceará também 1. Mais uma volta no relógio, mais alguns segundos pro fim do jogo, Guarani troca passes, tenta jogada pelo meio, Iago Teles tira a defesa do CRB, rebate, volta no metade do campo, Alan Santos, na ponta direita com o Diogo Matheus, os jogadores do CRB pedem o fim do jogo, Diogo Matheus fatiou pra dentro do tumulto, sobe a defesa do CRB, afasta com gol, trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, André Luiz Esquetino, Policarpo Bento termina o jogo no estádio Rei Pelé. Com gol marcado pelo Lucas Lima, aos 4 minutos da segunda etapa, o CRB vence o Guarani pelo placar de 1-0, encerra a sequência positiva do Bugre, que agora precisa ligar os secadores para não sair do G4 do Campeonato Brasileiro. Vem aí o fim de jogo dos Canais Futebol Interior para repercutir essa derrota do Guarani com ele, Claudinei Corsi. Começa agora. Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 3 minutos em Campinas, 7:03, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, a frequência da vida. Estamos no fim de jogo, focalizando a derrota do Guarani 1-0 para a equipe do CRB. O jogo terminou agora há pouco no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. 7:03, o destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani que tinha, né, o melhor aproveitamento do segundo turno, uma invencibilidade de 5 jogos. E fazia mais de 2 meses que o Guarani não perdia, né, fora de casa. A última vez tinha sido dia 3 de julho em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Porém, entretanto, caiu, né? Caiu. O Guarani vinha de 5 vitórias aí, 5 jogos sem perder. O Guarani que vinha aí em busca dos 7 jogos que seria, né, o recorde do Guarani que de 2021 sem perder fora de casa. O Guarani sai derrotado pelo técnico Daniel Paulista e o Guarani continua na sua história
não vencer a equipe do CRB em Alagoas, Claudinei Corsi. Legal, como diz o ditado, né, Guarani Futebol Clube, a rapadura é doce, mas não é mole não, hein? 7 da noite, mais 4 minutos. Wagner Ferreira, o seu destaque, o seu pré-comentário aqui nessa abertura do fim de jogo, Wagner. Afinal de contas, eu acho que o Guarani não teve coragem de enfrentar o CRB com a sua superioridade, né? Pelo menos tanto na posição na tabela, né? Como também em elenco. Acho que o Guarani tem mais elenco que o CRB. No entanto, não teve coragem de enfrentar o CRB mesmo na casa do adversário. Se mantém o seu ritmo que vinha mantendo, venceria esse jogo, não diria com facilidade, mas até o nosso placar aqui apertado, né? Na opinião nossa aqui, 2-1 seria o resultado que eu pretendia que acontecesse. Mas infelizmente o Guarani não veio para campo para jogar aquele mesmo futebol e, olha, não mereceu outro resultado não. A gente torce aqui para o time da casa, evidentemente, mas não fez por onde. Eu acho que o placar ficou justo a vitória do CRB. Tá certo, tá aí Wagner Ferreira, daqui a pouco ele volta, vai dar a nota para os jogadores que estiveram em campo nessa derrota do Guarani para o CRB por 1-0. Guarani que não apresentou o seu futebol hoje nesta tarde em Maceió. Por enquanto permanece na segunda colocação com 50 pontos, mas os outros times que vêm na rabeira e vão jogar, vêm atrás, vão jogar. E lógico, né, torcedor do Guarani vai ligar o secador, mas tem muito time jogando aí. É Sport, é Novo Horizontino, é Criciúma, é Juventude. Tudo isso ainda vai jogar e o Guarani tem que torcer contra essas equipes para permanecer no G4, que seria uma situação importante para o Guarani nesse momento, não deixar o G4, porque se deixar, pode não voltar. Daí então a preocupação da torcida do Bugre. Agora, 7 horas mais 6 minutos, é o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Não teremos a eleição do melhor em campo, afinal de contas o Guarani foi derrotado por 1-0 para a equipe do CRB, então não elegeremos aqui o melhor jogador em campo por causa da derrota do Guarani. Mas daqui a pouquinho tem as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, tem também mais informações com o Robert Cavalcante e a ficha técnica do jogo com o nosso Lucas de Souza. Lembrando que hoje ainda nos canais Futebol Interior você vai acompanhar Esporte e Londrina, numa parceria com a Dali TV. O Lucas de Souza e o Robert Cavalcante vão continuar na sua transmissão aqui nos canais Futebol Interior a partir das 8h30 da noite. 7h07 agora, rápido intervalo e a gente volta já com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsini. São 7h mais 10 minutos, 19h10 em Campinas. Estamos no nosso Fim de Jogo, canais Futebol Interior. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Luciano Alves, time jogando nada, tinha que perder mesmo. O Fábio Henrique estava pedindo empate aqui, mas não salvou o bilhete dele. O Fernando Malta também estava com a gente aqui também. Muita passividade e falta de atitude da equipe do Guarani. E realmente a gente já havia comentado no intervalo que o Guarani estava realmente um tanto quanto estranho no jogo de hoje, jogando para trás e parecia que queria empatar o jogo, né, Wagner Ferreira? Foi 2 dias antes para lá, para descansar, né? Cheio de confiança, porque vinha aí com um cartaz enorme, né? Deu tempo de tirar o avião do corpo. Entendeu? Agora o futebol apresentado ficou no hotel, porque ficou devendo o Guarani. Vai ter que reabilitar no próximo jogo e mostrar porque está lá em cima no G4. Pelo menos até essa rodada aqui. Só confirmando então, Albert, próximo jogo do Bugre. No sábado, né? Mudou, era no domingo, né? Domingo às 15h45. Porém, entretanto, aí a CBF mudou para o sábado, dia 30 de setembro, no dia do aniversário do meu filho. Você me desculpe, E do mas meu o neto papai... também. Filho, você me desculpe, você vai fazer 17 anos, você já é bem grandinho, você sabe que eu estarei aqui nos canais de Futebol Interior. A partir das 17 horas está marcado aí a partida, viu, Claudinei Corsi? Legal. Bom, eu como tenho aniversário do neto, de 2 aninhos, né? É almoço, meio-dia até às 3 eu fico por lá e depois eu venho embora. Ah, mas adolescente o negócio é mais tarde, né? Adolescente o negócio né, de curtir, balada, né? É balada, essas coisas. Então dá pra amigo, você sair daqui e tá comemorar bom. com ele. Exato. Eu não deixo eu correr no outro dia, pra dormir não, pra poder pagar as baladas desse menino. Não, pode deixar, pode fazer. Ou faz outro dia, viu, Henrico? Faz outro dia. 7h mais 12 minutos, vamos então às notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, com 5 substituições, vamos lá, Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Pegorari. Fez boas defesas, não que o CRB tivesse tido, né, um volume de ataque muito grande, mas as bolas que foram ele acabou defendendo. Só apenas um lance, né, casual, chute de fora da área, rasteiro no cantinho, ficou difícil para ele. Não é que tenha falhado, mas vamos dar mérito para o artilheiro que bateu por gol. Nota 6 para o Pegorari. Meia dúzia, Diogo Matheus, Wagner. Olha, não decepcionou não, gostei dele no primeiro tempo, no segundo nem tanto, mas melhor no primeiro tempo. Mas ficou devendo, né? Ficou devendo porque já vimos muitas jornadas interessantes do Diogo Matheus, apoiando, indo ao fundo, fazendo cruzamento. Hoje ficou meio preso, né? Primeiro tempo teve ali uma cobrança de falta, um remate a gol, mas no segundo sumiu. Mas por essas e outras fica com 6 também. O primeiro zagueiro do Guarani, o Lucão, Wagner. Olha, no primeiro tempo a defesa do Guarani tomou conta do ataque do CRB. E no segundo também. Tá certo, teve um sofrimento até por uma certa pressão. Mas não teve nenhuma falha, nem do Lucão e nem do Alan Santos. 6,5 pro Lucão. 6,5. E o companheiro de zaga, o Alan Santos? Também, ficou com a mesma pontuação, 6,5. Na lateral esquerda, o Mike, hoje, Wagner Ferreira. Não foi bem o Mike, não. Não sei se por ordem do treinador, ficou preso lá atrás. O ataque do CRB pelo lado direito era muito bom, né? Com o João Paulo alimentando. Primeiro vinha de trás o Falcão, depois soltava pro João Paulo. Aí o João Paulo olhava para a ponta dele e tinha o Léo Pereira lá em cima do Mike. Então ele ficou muito preso, muito preocupado. O futebol dele não fluiu no jogo de hoje. Fica com uma nota 5 o Mike.
Nota 5 para o lateral esquerdo do Guarani. E abrindo o meio-campo do Bugre, o Matheus Barbosa, Wagner. Pois é, voltou ao time hoje, esperava-se um melhor rendimento do Guarani como um todo. E ele sucumbiu também, não apareceu no jogo, não tenha comprometido a sua atuação, nada disso. Mas sucumbiu junto com todo o time. Nota 6 para o Barbosa. Nota 6 para o Barbosa. Legal, mandando um grande abraço para Regina Meschiati, também acompanhando a jornada esportiva dos canais Futebol e Interior. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos então agora com o outro Matheus, o Bueno, Wagner. Meschiati me lembra um dirigente da Liga Campineira de Futebol. Pode ser que seja parente, né? Vamos lá. Você quer saber do Matheus Bueno? Não foi bem no jogo hoje, não. Não carregou a bola para frente, falhou, inclusive em marcação de ataque do CRB. Não gostei do Bueno, ficou devendo. Nota 5. E entrou no lugar dele o camisa 78 Regis, a 29 do segundo tempo. Não resolveu nada. Se a intenção era dar uma certa mobilidade ao ataque do Guarani, com criação, né? Porque o Regis tem essa qualidade, mas também... Imobilizou mais ainda. Nada, ficou com 4 o Regis, pior que o Bueno. E o Bruninho hoje, hein, Wagner Ferreira? Durante a transmissão eu perguntei pro Lucas aqui. Lucas, vê se tá na sua escala, vê se tá na sua papeleta aí o Bruninho. Não fala o nome dele, não apareceu no jogo. Nem finalizou... Não gostei do Bruninho, nota 4 para ele. Olha que ele foi do céu ao inferno, em uma semana que ele comemorou após aquele golaço. Foi ídolo fez. E agora é... Vilão. Vilão. Então não gostei do Bruninho não, nota 4. E aí melhorou, né, Wagner? Entrou Isaac a 34 do segundo tempo. Em tese deveria piorar, mas eu acho que o Isaac aproximou um pouquinho mais. Chegou até a finalizar o gol. Vai ficar com um ponto a mais do que o Bruninho. Nota 5 pro Isaac. E o nosso Bruno José hoje, hein, Wagner Ferreira? Curioso, hein? Jogador operário. Todos os jogos dele são, né, de muita eficiência. Se não no ataque, ajudando a defesa. Hoje ele até tentou inverter o lado, foi ajudar um pouquinho o Mike por ali. Mas nessa indecisão aí não apareceu o Bruno José. Só teve acho que um chute dele ao gol, se eu não estou enganado. E não apareceu no jogo não. Não gostei do Bruno. Mas mesmo assim, na média, 5. E entrou no lugar dele o Pablo Tomás. A 22 do segundo tempo, Wagner. Em tese, uma alteração correta. Um jogador descansado, mas Pablo muito sem ritmo de jogo, né? Não está entrosado com o time. Tá mais para cantor. Pablo Vittar. Nota 4 para o nosso Pablo. E o João Vitor Wagner Ferreira? Então, não funcionou essa estratégia do Guarani. Os corredores hoje, tanto pela direita como a esquerda, não funcionou nada. Bola em profundidade, nada. E o João Vitor sucumbiu junto com o time. Nota baixa, nota 4 para ele. E também foi substituído a 37 do segundo tempo. Entrou o Iago Teles, que o Albert Cavalcante pediu para anotar o nome, escrever, colocar no granito, gravado a ouro. Marquem, vai entrar Iago Teles. E aí, Wagner Ferreira? Entrou mesmo, né? Nota 3 pro Iago. Não adiantou nada. O Humberto Torres pode ter tido uma boa vontade, até uma intenção boa, né, com a alteração. Tirou um jogador cansado que não vinha rendendo, meteu o Iago ali, um garoto ainda. Mas não funcionou. Nota 3 para ele. Legal. E o Derek hoje, hein, Wagner Ferreira? Ele tá muito preocupado em tingir cabelo, Platinou, né? Hein, Wagner Ferreira? Descolorir, aquele negócio todo. Ficou horrível, inclusive, né? Será que ele passou algum produto ou foi água oxigenada mesmo, Wagner Ferreira? Tem uns produtos aí que, né, provocam isso aí, descolorir o cabelo. É melhor ele tratar de jogar bola do que se preocupar com essas coisas aí. Olha, foi mal o Derek hoje. Vamos dizer, mas quem foi bem? Não teve jogada para ele. Ele é um pivôzão que fica ali na área. Quando a bola não chega, ele sai. Quando sai, não tem habilidade. Então, ficou que não uma barata tonta correndo ali o Derek. Tem vontade e tal, mas só isso não basta. Nota 3 para ele. E entrou no lugar dele, aí sim a coisa melhorou, hein, Wagner Ferreira? A esperança... Bruno Mendes, camisa 9, a 22 do segundo tempo. Teve tempo, né, para aparecer. Mas como todo time não vai, a individualidade também sucumbe. Então, vai ficar com a mesma nota, né? O Bruno Mendes e o Derek podem dar a mãozinha e sair pro mundo aí abraçado. Nota 3 pro Bruno Mendes. E a nota para o técnico Humberto Louser hoje, Wagner Ferreira? Pois é, durante a transmissão eu estava dizendo que ele, em tese, acertava nas alterações, porque o ataque não estava funcionando, então lá, trocou todo mundo, tirou os 3. E a bola não estava chegando, vamos mexer nos meias. Tirou o Bueno e tirou o Bruninho.
Em tese, correto, mas os caras que entraram não acompanharam. Aquilo que eu venho dizendo já há muito tempo, né? Agora ali tem um time base. Ô, Wagner, quando você- o time não vai bem, os substitutos não conseguem manter o mesmo Você ritmo. estranhou positivamente a saída do Matheus Bueno e a entrada do Regis? Você esperava que Esperava sim, porque que saísse naquela hora ali, né? 29, que ele seria o Bruninho, talvez. Não, mas ele foi correto. Ele tirou quem não Você estava não estranhou, bem. não? Não, inclusive ele ficou com 2 armadores ali, né? Porque primeiro ele tirou o Bueno, depois é que ele foi tirar o Bruninho. Então eu esperava que o Regis, né, pudesse colocar algum jogador na cara do gol, tá, com o talento que ele tem, mas nada disso. Na tarde e noite não era realmente do Guarani. Tá certo. E eu já tenho uma ideia do que aconteceu, depois eu vou contar para vocês. Por Opa. que o Guarani perdeu. Mas em off, hein? Ah. A nota do Humberto Loser? É aquilo que a gente estava dizendo, né? Em tese tentou arrumar a casa, mas não conseguiu. E não sei se a intenção foi de realmente ir um ponto, né? Para conseguir na casa do adversário. Não gostei muito do Humberto Loser, não. Vamos ficar com uma nota 5 para ele, na média. Nota 5 para Humberto Loser. Muito bem. O jogo, Wagner Ferreira, foi duro, hein, de assistir. Foi fraco, hein? Fraco, o jogo sem... Olha que chance. Foi mais fraco que quentão de quermesse? Por aí. Mais fraco que coice de porco. Agora é o seguinte, no primeiro tempo acho que foi até melhor, hein? Agora ali teve algumas finalizações com o Diogo Matheus, com o Bruno José e pouca coisa foi o CRB. Tanto é que o placar do primeiro tempo, 0-0. No segundo, o CRB achou aquela bola chutada de longe, de fora da área. E ficamos nisso aí, nenhuma chance de gol. Realmente um joguinho ruim, hein? Eu acho que se não fosse o gol do Lucas Lima, o jogo ia terminar 0-0. Acho que Obviamente. É por aí. Óbvio. Se não sai O gol, termina capitão 0-0. Óbvio ataca novamente, né, Lucas de Souza? Poxa vida. Vamos pensar nisso? Eu gostaria de perguntar às 19... Às 19h20. Às 19 horas, mais 21 minutos. O que eu fui aprontar? Como é que você deduziu isso? Mas assim, levando em consideração, Não, Lucas, pelo jogo que foi fraco. Não defenda. Não, mas Albert Cavalcante. Fernando Diniz Albert ataca Cavalcante. Se o jogo terminasse no primeiro deixa tempo... o Lucas responder a pergunta. Não, a questão é a Como seguinte. é que você chegou a essa conclusão, Lucas? Em cima do comentário do presidente, jogo muito fraco tecnicamente, uma chance ou outra pelo CRB, realmente, o CRB não ia fazer outro gol, a não ser esse do Lucas Lima, então o jogo seria 0-0, porque o Guarani também não faria, entendeu? Enrolei para não falar nada, falha do narrador aqui. Vai Agora, lá, o Claudinei, que uma derrota não faz. Um lance parecido, né? Luxemburgo estava naquela fase que o Corinthians não ganhava de ninguém. Aí perguntaram pro Luxemburgo, e agora, o que tem que fazer? Assim, nós estamos nessa situação porque estamos perdendo. Descobriu a pólvora. A nota do jogo, Wagner? Nota 4. E o árbitro da partida, o senhor André Luiz Bento, Wagner Ferreira. Bem enrolado o tal de André Luiz, né? Ele que tem 29 anos, é autônomo, não sei o que infeliz faz na vida. Eu sei que ele mora em Sabará. Sabará vocês conhecem, né? Conheço, Sabará, cidade histórica de Minas Gerais. Pra você ter uma ideia, você conhece quem eu vou falar agora. Geraldo José Carreira. Conheço, foi meu professor na PUC. Muito bem. Grande narrador. Valdenir Amorim, um jogo do Guarani lá em Belo Horizonte. Valdenir Amorim também conheço, direto de Rancharia para o Mundo. Pega a Brasília branca que a Rádio Brasil tinha, pé na estrada. E tinha que ser uma Brasília, né? Porque a Rádio Brasil, né? Brasília 70 e pouco, né? Deus. Pra você ter uma ideia. E 500 quilômetros até Belo Horizonte. Bom, aí foi eu, a minha esposa, o Geraldo Carreira e a esposa dele. De carro, evidentemente, facilidade. Mas o que as esposas foram fazer junto? Passear, né? Passear. Ficamos lá no Hotel Amazonas, lá no centro de Belo Horizonte, você deve conhecer o Hotel Amazonas. E fomos visitar Sabará, Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo. Beleza. E na estrada, paramos em um botequinho lá que você não dava nada. Um casebre lá. Pô, comemos um arroz, como é que fala? Arroz tropeiro, feijão carreteiro. Com ovinho frito lá. Nossa senhora, meu. Isso aí me lembra a comida do Mineirão, viu? Como era bom a gente fazer jogo no Mineirão, viu? Tem um restaurante lá dentro, ele comia à vontade. Parece que no Beira Rio também tem. Vamos mudar de assunto. Beira Rio eu não cheguei a comer, mas no Mineirão... Tem uma churrascaria lá dentro do Beira Rio. Mas então, bom, não, foi sim, é Saci. O seu André lá de Sabará,
O Marciano, um dos bandeiras, ele é de Lagoa Santa, ele tem uma empresa de transportes sabe aonde? Em Lagoa Santa. Lagoa Santa fica a 35 quilômetros de BH. E o outro bandeira, o seu Augusto Magno. Ninguém falou dos bandeiras, né? Foi bem. De boa, normal. depois que tem o VAR ajuda, o VAR não atrapalha a partida. Esse Augusto aí é engenheiro civil, cara. Eu já lanço aqui a minha campanha. Fora VAR. Você sabe onde fica Acabar a com nova... essa história Não, mas de eu VAR. desde o começo eu falei. Não, se o VAR viesse e fosse ouvido e resolvesse, beleza. Mas do jeito que tá, tchau. Então, mas é mais fácil você colocar lá, eu duvido, presidente, amigos aí, vamos fazer um exercício. Com a tecnologia que a gente tem, se você colocar aquele famoso trilho ao lado, concorda comigo, presida? Né? E acompanhando a bola, ele vai marcar impedimento. Se a turma tá se a turma tá na salinha, a turma entra 4 horas antes, é fechado. Nós estávamos conversando com o árbitro. Tem agora 10 neguinhos lá dentro pra decidir. Tem 10 negros. Aí o cara vai traçar a linha. Olha, o cara vai traçar a linha. Parece que tá mexendo no paintbrush. Meu. Vamos Mexendo economizar. aonde? Paintbrush, você lembra do paintbrush, né? Sei lá, não é do meu Não, tempo. lógico que é. No Windows 3.11, quando você mexia lá no Tour, como é o nome lá, Nick? Você cuidava da sua agência? Primeira versão Vander do Paint, Turismo. né? Vander Turismo. Vander Turismo. Quando você mexia no Vander Turismo, que você tinha que pegar os... não vou fazer nada, ficar desenhando aqueles risquinhos. É a mesma coisa no VAR. Meu Deus do céu. Bom, Wagner Ferreira, nota para arbitragem. O que irrita nesse VAR é que todo mundo tá vendo a imagem e os caras brigam com a imagem. Os caras brigam com a imagem. Não foi. Veja o jogo de ontem, né? A bola bateu na barriga. O do Corinthians também. Também. Impressionante, né? E nós estamos, então, terminando aqui. Esse Augusto aqui é um engenheiro, 35 anos, mora em Nova Era. Mas 100 ele é 140 engenheiro quilômetros de BH. civil? Civil, Ah, engenheiro civil. É, informação completa, né? Lógico. Pode ser eletrônico, espacial, né? Mas o árbitro foi meio complicado. E o árbitro em si, você pode analisar a arbitragem como um todo, ou então apenas o árbitro. Ele foi meio complicado. Você vai dar nota para quem? Deixou de dar cartão amarelo. Vamos fazer uma média, né? Vamos fazer uma média. Ele vai ficar com uma nota 4. E o resto? 4. O resto fica 4 para cada um. Não, peraí, Wagner Ferreira. 4 e 4, 8. 3 e média 3. 4. 3 e 3, exatamente. Então, média 4. Muito bem. Estão aí, então, as notas do jogo nesta derrota do Guarani para o CRB 1-0 do comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá, então, muito bem, as notas do jogo finalizadas. Já o Wagner volta aí com a sua palhinha final. Deixa eu aproveitar aqui, então, já o destaque final do Albert Cavalcante. O Guarani perdeu 1-0, quando é que volta a jogar? Jogadores suspensos, quem é que não joga, quem é que joga? Diz aí, Albertino, o seu destaque final. Infelizmente o Guarani, né, foi derrotado fora de casa por 1-0, como disse o Lucas de Souza. O detalhe, só foi o gol. Porém, entretanto, o Guarani está na terceira colocação com 28 pontos, com 29 jogos, né? Lembrando que daqui a pouquinho teremos aí o Sport jogando e caso, né, saia um vencedor que não seja o time adversário, seja o Sport, o Guarani... Secadores ligados, hein? Mas no máximo. Agora aí, esqueceram o meu secador, né, que falamos a semana inteira do secador, esqueceram o meu secador, mas na próxima rodada, no sábado... Eu penso que você colocar a letra A e você antecipou demais, o Albert. Não, mas já estava perdendo quando eu coloquei. Então terminou perdendo. Eu coloquei pra você eu tava assim, aí eu tirei o cocar, coloquei o cocar. O que você acha disso, Lucas? Mas é a camisa. Você hoje que está brilhante, Lucas. Vai, Lucas. Isso aí eu não vou falar nada, se eu falar qualquer coisa aqui eu vou me comprometer, deixa quieto. Então, e o Novo Horizontino também vem babando, né? Então o Guarani, com essa derrota, querendo ou não, o Guarani fica, né, na segunda posição temporariamente. O negócio é agora começar a torcer para as equipes que estão abaixo, né, no caso, embaixo é meio difícil. É só torcer para o Sport, torcer contra o Sport, contra o Novo Horizontino, Juventude. Agora, tudo que o Guarani conseguiu a penúltima rodada, né, que o Guarani venceu e todo mundo se lascou. Ela foi uma rodada perfeita. Exatamente, vai ter que começar de novo. Agora, ir lá na Eletrolar, por isso que eu disse, né, Guarani, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Vocês querem um detalhe não. meio complicado? Todos os adversários que o Guarani
Guarani vai ter que secar, estão brincando a partir de baixo. Então, ele vai pegar. E o legal mesmo é que o Guarani também tem uns par também, né? Os jogos Não, de mas 6 pontos, até né? que é interessante isso, porque adversário na parte de baixo da tabela normalmente quer vencer. Pra sair dali. O exemplo entendeu? foi hoje. do jogo do esporte. É mais complicado, sem dúvida nenhuma. É mais complicado. Mas a vontade que o time tem de vencer pode até causar zebra, né? Por exemplo, é verdade, o ABC mesmo, né? O ABC. Ele Pega o Novo Horizontino lá em ele vai precisar de 9 vitórias Em e 10 ainda jogos. 10 jogos. Ele comprou uma vela de 7 metros. Mas é hoje, um jogo. por exemplo, Londrina não pode vencer o Sport? Pode. Como é que é? Como Jogando diz? Neira do Retiro? Como é que é? Difícil, hein? E o jogo é onde? Em É esporte? possível? É esporte. Não, é possível? Sim. Provável? Não. Não. Mas, Nem um mas, pouco. mas quem sabe? Quem sabe o CRB não meteu 6 no Vitória. Mas aí você tá pegando com exemplo. Ah, mas tava na parte de cima. Não, mas o da CRB tabela. tá agora, ele esquece tava esse ascensão. negócio do 6x0. É, né? passou. Desvio de curva. Isso aí foi um desvio. Tá, Foi, tudo foi bem. mesmo. Já pensou se tem um 6x0 pro Londrina hoje? Eu quero ver vocês, aí amiguinhos hoje, aqui. Aí nego não sai da Nossa, Ilha do Retiro. aqui- Diego Souza não sai de lá, o Anderson Não, Moreira ele não falou sai de que lá. não precisa de nego corneteiro igual Wagner nós. Love. Wagner Love não sai de lá. Mas tudo bem. Vamos voltar, né? Então vamos agora ter que ligar o secador, né? Ali da Eletrolar, ali que, né? Não trouxe meu secador, mas tudo bem. Mas o Guarani deixou, né? Uma marca importante. Ele vinha de 5 partidas, 3 vitórias e 2 empates, sem derrota. E o Guarani também ostentava 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro fora de casa. E por incrível que pareça, não é que o Dani Paulista apareceu e quebrou, né? Quebrou essa marca. E se caso Humberto Louser e o Guarani tivesse vencido hoje, ele tinha igualado a marca de 2021. Eu disse pra vocês antes que ele queria vingança, hein? Pois é, e eu vou falar pra você, o time... Foi a lei do ex, hein? Mas ele... Bora, né? Você lembra que você falou, Albert, que no começo do jogo, né? Antes de começar a partida, aqueles abraços, cumprimento, beijinho pra cá, beijinho. Tava Sim. estranho aquilo lá mesmo. Não tá, eles estavam... Porque assim, eu percebi que todos os jogadores, obviamente, né? Que quem montou o elenco foi o próprio Humberto Louser. E eu vi que alguns jogadores como o Regis não foram lá no Daniel Paulista. Eu não vi. Você viu o presidente na imagem? Eu vi o jogador, todo mundo cumprimentando ali o Humberto Louser. E pelo jeito ali, eu acho que houve alguma coisa ali. Eu vi o Regis conversando bem com o Daniel Paulista. Então, Regis, então só o Regis. Então, a culpa foi do Regis. Que se ele não tivesse conversado, nós tinha ganhado. Muito bem, só lembrando então, Albert Cavalcante, que você está no seu destaque final. Ah, então é verdade. Então é que o presidente me tirou daqui do clube, mas tudo bem. O Lucas pode, eu acho que eu posso só um pouquinho também. O futuro campeão. É de bem Campinas. menos, né? Ah, é claro, né? Eu sou o último, né? Mas tudo bem. O Guarani volta, né? Volta a campo no sábado. O dia 30, né? Dia 30 de setembro, a CBF mudou, graças a Deus, até mesmo pelo horário. Né? Estava para um domingo, mudou para o sábado às 17 horas. O Guarani tenta, né? Obviamente, secar o Novo Horizontino e as outras equipes. E lembrando que agora vai começar definitivamente, agora não, né? Com essa derrota, o Guarani agora vai começar a enfrentar as equipes da parte de cima que brigam pelo mesmo espaço. Ou seja, a próxima partida, gostou dessa, Lucas de Souza? Não, pleonasmo? O Guarani é um jogo de 6 pontos. Então o Guarani precisa se preparar, né? Se acertar, lembrando que o Lucas Araújo levou o terceiro cartão amarelo e está fora. E os pendurados do Guarani, Kaique, Mike, o Derek e o Bruno José, eles não receberam o terceiro cartão amarelo, então o Guarani estará inteiro para a próxima partida, Claudinei Corsi. Tá muito bem, grande abraço para você então, um ótimo domingo, Albert Cavalcante, um bom jogo daqui a pouquinho na Dali TV com Futebol Interior, ao lado do Lucas de Souza, e a gente se vê, não sei quando, viu, Albert? Mas a gente se vê nos caminhos da bola, né? Como você sempre fala, caminhos da bola não dá pra adivinhar que a bola... Ó, Ney, a bola ali, Ney, vamos pro caminho da bola. Não, você não me vê nos caminhos da bola, é o ouvinte que me encontra nos caminhos da bola. Então tá. E eu não sou seu ouvinte. No Café com Bola, quando a gente escuta a reprise, eu não sou seu Acabou ouvinte. o Café com Bola. E quando você tá no meio campo, FI... Também, essa semana aqui é Carlos Corsato e Pedro Lino. Então tá. Então quando você tá fazendo talvez sábado que vem. Perdeu, Playboy. Não, aquele lá, o que ele faz lá? É o Minuto FI, então eu não sou ouvinte também, porque tô com fone, eu não sou ouvinte. Não, lá você é internauta. Ah, então tá. Então você sempre vai ganhar. Um Então abraço. tá bom, né? Um abraço até sábado. Legal, 7h33, já estourando meu tempo aqui, já o encerramento da jornada esportiva. Segura aí, Lucas, boa pessoa, a gente já tá terminando por aqui. Wagner Ferreira, sua palhinha final.
O Guarani não reeditou, né, as partidas que ele vinha realizando para justificar o seu posicionamento como segundo colocado, e hoje não merecia outro resultado senão a derrota por 1-0. Não que o CRB tivesse feito uma baita de uma partida, mas achou aquele golzinho. Se não fosse aquele gol, né, como disse aqui o Lucas de Souza, o placar iria se arrastar para o 0-0. Eu acho que faltou um pouquinho de coragem para o Guarani. Tem mais time que o CRB, mas no entanto respeitou demais e me parece, né, ficou assim uma sensação de que estava jogando pelo empate e acabou se dando mal. Agora é tentar reabilitar no jogo contra o Novo Horizontino. E duvido que vai alteração no time. Essa formação base ele vai começar com o mesmo time que começou o jogo de hoje. É isso, Claudinei. Legal, Wagner. O Wagner Ferreira, grande abraço, muito obrigado aí pelos comentários, Wagner, e até uma próxima, Wagner. Amanhã estaremos de volta aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã não, né? Na segunda-feira. Né? No meio campo. Quer vir amanhã também, Wagner? Não. Amanhã a gente vai ficar, né, em casa, né? Uma piscininha e tal. Vai ver São Paulo e Flamengo. E todo mundo, quem não, né? Quem não vai ver? Até um abraço a todos, Claudinei. Até mais. Tá aí, este Wagner Ferreira comentou a partida que a derrota do Guarani 1-0 em cima da equipe, o CRB em cima da equipe do Guarani por 1-0. Agora 7h34 para Prone Alimentos. Tá na mesa? Tá Prone. Você confere em 30 segundos a ficha técnica para CRB 1, Guarani 0 com Lucas de Souza. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Pois é, não deu para o Guarani, perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do CRB, encerrando uma sequência aí de 5 jogos sem derrota. Técnico Humberto Lousa mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois Regis, Bruninho, depois Isaac, João Vitor, depois Iago Teles, Bruno José, depois Pablo Tomás e Derek, depois Bruno Mendes. Ainda no banco, o Douglas Borges, o Valber, o Kaique, o Alvarinho, o Anderson, Bernardo e também o Lucas Silva. Pelo time do CRB, o técnico Daniel Paulista, que venceu de novo, hein? Fez barba e cabelo do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Diogo Silva no gol, Hereda, Simon, depois Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão, depois Matheus Ribeiro, Falcão, Lucas Lima, depois Auremir e João Paulo, Léo Pereira, Renato, depois Rômulo e também Anselmo Ramon. E o Yuri entrou no lugar do camisa 9 do CRB, que ainda tinha no banco o Vitor, o Anderson Conceição, Rafael Longini, Juninho Valora, Anderson Leite, Copete e também o Mike. Escanteios, 3 em favor do Guarani, 4 para o CRB e o único gol do jogo marcado pelo Lucas Lima aos 4 do segundo tempo em chute de fora da área. Cartões amarelos, João Vitor e Lucão pelos lados do Guarani, João Paulo, Simon, Fábio Alemão e Daniel Paulista pelo lado do CRB. E o único vermelho do jogo foi, inclusive, do Daniel Paulista, que acabou tomando o segundo amarelo por reclamação e foi expulso. A arbitragem do senhor André Luiz Esquetino Policarpo Bento de Minas Gerais, auxiliado pelo Marciano da Silva Vicente e pelo Augusto Magno de Ramos. Quarto árbitro, José Jaine, Oliveira Bispo e o VAR, o Elmo Alves Rezende Cunha. 29ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rolou nesse dia 23 de setembro de 2023, a partir das 17 horas lá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. E esta ficha técnica completa para CRB 1, Guarani 0, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, grande abraço, ótimo trabalho daqui a pouquinho na Dali TV Futebol Interior para Esporte e Londrina. E até a próxima, Lucas. Até a próxima, Claudinei Corsi. Fica bem, se cuida, secadores ligados a partir de agora. Mas é o seguinte, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela confiança. Estaremos juntos numa próxima, se Deus quiser. Fui! Legal, 7h37. Você não tinha ido embora, Wagner? Então liga o microfone. Só lembrando que amanhã cedo tem rodada da Copa Imprensa. Tem 2 jogos. 2 jogos. O Grigo vai pegar uma molezinha, Rádio Central. E a IPTV vai pegar o Diário Campineiro. Legal, lá na chuteira de ouro do André Cruz. Abraço pro Lígio Carvalho. 7h38, colocando aqui um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 7h38 em Campinas. Sete horas mais 38 minutos, ponto final na nossa jornada esportiva, hoje com as emoções da Série B, 29ª rodada
Campeonato Brasileiro de Futebol lá no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, CRB e Guarani. Sabadão, 23 de setembro, você conferiu aqui a derrota do Bugre com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5, com a coordenação de esportes de coordenação geral do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca. Por aqui falamos em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Rider Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, a frequência da vida, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. E sigam com a gente aí na sequência do Futebol Interior, às 8h30 da noite. Tem mais futebol com a Dali TV e Futebol Interior. Tem Esporte e Londrina com Lucas de Souza e Albert Cavalcante. Amanhã, a transmissão da grande final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Para vocês todos, uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e até a próxima. Tchau, gente! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.